is Gamescom. Hello, Gamescom! Join in on the biggest playground for young and old alike. A truly unparalleled event in Cologne, followed by audiences worldwide. Ready to join? E aí, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Games com LATAM 2025. Meu nome é Ana XD, sou apresentadora, atriz e criadora de conteúdo e hoje acompanho você aqui no Palco 2 para muitas dinâmicas e painéis importantes com assuntos impactantes para o nosso cenário. E falando em dinâmica, né? Essa é uma das características do nosso mercado LATAM. O que significa que, por conta desse movimento todo, nós temos diversos desafios, mas também várias oportunidades. Por isso, nesse próximo painel, alguns estúdios importantes regionais vão falar sobre esse mercado global e a disputa por talentos, passando por geopolítica e também falando para a gente das vantagens únicas desse nosso mercado LATAM. Então, a gente vai descobrir agora como usar as redes sociais e as parcerias internacionais para superar barreiras e expandir a presença mundial. E para falar mais disso, eu convido ao nosso Palco 2 a Luísa Guerreiro, CEO da Plot Kids, o Martin Cal, CEO da Nimble Giant Entertainment, Jorge Soares, fundador e CEO do Amber Studio, e Juni Dextra, diretora de operações, e XDI da EA, que vai moderar essa sessão. Muito obrigada, gente. Um recado final antes de eu deixar aqui. Teremos sessão de perguntas e respostas neste painel, tá? Então é só colocar agora, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Selecionar esta sessão, né? Vai em programação, seleciona esta sessão, clica em faça uma pergunta e deixa o seu comentário que no final a gente tenta responder. Muito obrigada. Sim. All right. Thank you. Can you all hear me? Am I seeing nods? Oh, I you can hear me. I can Okay. hear you. Yeah. Okay, We perfect. can hear you. Okay, perfect. Can you guys hear? Yes. So, just with 1 ear. Channel 6, yes, Okay. Channel 6, guys. For Okay. English. Hola, hola. See? But can you hear Juni? Test 1, 2, 3. Yes, Okay. test 1, 2, 3. We all got right. it. Yeah, We're there working. you go, All right. Judy. Hi. There you go. So, as you mentioned, I am Juni. I'm the XGI Operations Director at Electronic Arts. I have been humbled and honestly very grateful to have been working with developers from LATAM for nearly a decade. And I've been amazed by the energy, the enthusiasm, the passion, the drive to collaborate in your problem solving, but also the desire to learn and to grow. However, that learning and growth also comes with challenges. And those challenges are sometimes unique to the region. So today we have a set of panelists from very diverse kinds of studios, ranging from the smallest indies all the way to the biggest external development partners, but also representing different countries in the region. So Brazil, Argentina, Mexico, we've got a whole range of talent contributing. They're going to be reviewing topics, different kinds of challenges that the region is facing, such as the global market and talent composition, emerging technologies, the geopolitical situation, as well as reviewing the drawbacks and the advantages of being a developer in this particular region. We're going to be giving you tools to help you navigate these challenges, such as leveraging your studio's reach, being able to work with your local associations, and working with global allies to see if we can make LATAM
a bigger presence in the international game industry market. And with that, we're going to start with some introductions. So ladies first, Louisa. Hi, I'm Louisa. I'm the CEO of Plot Kids. We've been around for 10 years. We are a small indie studio. As the name says, we mostly focus on kids' projects. Now we are doing our first non-kid towards the family game, and I'm really happy to be here. I'm also part of Abra Games board member, so within Abra Games, the association, I was able to be that part of how we are dealing with laws and how we are trying to change some of the challenges that we face here in Brazil. So that's me. And I am a hardcore The Steam player since forever, so I'm always say that because that's how I got into the industry. Before everything, I was a gamer before I started. So. Oh, yeah. Hi, I'm Jorge Suarez. I come from Mexico, from amberstudio.com. I used to own a small indie studio of 30 persons, and we got acquired by Amber, and now it's one of the product studios of Amber. I am the general manager over there. We're 186 persons right now at the studio, about 880 globally, and we are a fully fledged game development studio. We have product studios and service studios. So we're really, really glad that we were invited over here. Thank you, Junie, for this, and thank you, Gamescom, for the opportunity. Yeah. Hey guys, how are you? Can you hear me okay? Yeah? Okay. So I'm Martin Cao. I'm CEO of Nimble Giant Entertainment. Myself, I've been around for almost 20 years in the industry, as you can see from my white hair and or not hair at all. Yeah, Nimble Giant, in case if you don't know, we were part of Embracer, and now we are part of Saber Interactive, the studio behind the Space Marines 2 that you may have heard of. And we are based in Argentina, but we also have some operations in Chile, Peru, Uruguay, and Spain. And yeah, happy to be here, and thank you for the invitation. Absolutely, thank you so much. So Jorge, starting with you, COVID has really, really accelerated the competition for talent, for wage globally. What kind of tangible implications does that have for studios, and does it lead to any opportunities for LATAM? Yeah, I do believe that the talent density in Latin America is actually increasing. It's beautiful. What can I tell you? I mean, you obviously know about it, but guys, I do believe that this is Latin America's opportunity by now because of the whole hybrid working situation, you know, the life-work balance, and achieving actually a system that could have our people work productively even though they're working at home and at the studios, because we all have also this return to office mandate that's kind of interesting now to just see how it's going to be working with the people that's actually not coming back because they're far away from the studios. Now you can tap like a whole lot of talent of small towns that didn't have an opportunity, and that makes a big difference. And if you focus on systems that can actually nurture those talents and help them out to grow, that's going to be a significant thing when you just leverage the amount, also the cost, obviously, because of the increasing costs in North America, certain parts of Europe, and obviously Southeast Asia is also there in the scenario. But yeah, I do believe there's a great opportunity right now for people that actually wants to come into the industry, and they thought it was like a faraway dream, but they can connect with studios right now. We're open to just working remotely, and yeah. I believe that's what's going to be happening from now on. Working from home is here to stay too. I mean, it's definite, right? What do you guys think? Not sure about that. Not sure about that. Not all of them. No. There's a lot of. I mean, I'm seeing a lot of companies that are making people go back to the office almost every day. I'm not a big fan of that, but we'll see what happens. We'll see what happens. No, but I adding to that, Jorge, and also talking a bit about in general, right? I think there is a kind of a crisis in the games industry and in the world that's happening right now, with many other things that we may discuss later, and that creates opportunity, right? Every crisis creates opportunity, and I think we in LATAM, we live in crisis. That's our everyday. That's a Tuesday in Brazil, right? That's a Tuesday in Argentina. That's a Tuesday in Colombia. Oh, inflation, yeah. Yeah, of course. Just another day. Just another day in paradise. Is there an actual place without inflation? Yeah. We need to adapt to new tools. Okay, why not? So, yeah, exactly. So I think we are the best
the best region prepared to tackle on this new opportunity, on how the pipelines will change and how things are going to change. And also we seem to be pretty stable right now compared to Europe or Finally. yeah, finally we are the stable ones now. So and I think for the small studios, the working from home, it can be a selling point to retaining talent. So, okay, I might not be able to compete with a big company, but if the person really doesn't like to go there, we know that the new generation has a lot more trouble with office life. So I see that in my studio. It's something that I can bring to the table. So, okay, I might not be paying you as much, but you're going to be working from home. And I can see a lot of people waging that, especially with living costs being so high. So, okay, I'm going to make less, but I'm going to stay at home and I don't need to live in that city which costs 3 times more. So I do see that as an opportunity for smaller studios, like the bringing back to the office. Yeah, I guess we should talk also about the cons of that. So, I mean, there's people that actually have like 3 full-time jobs. Oh, yes. Have you seen that, guys? I have right? seen It's that just like, yeah, for sure, I can work full-time with you and another 2 companies. So you work 24 hours a day. So the output of that is actually something that we got to be careful of. I'll say this. It's not that it happened to us. But a friend of mine told me, we found out about a guy that was working for us, that he had another job because he was on the credits for another game. Oh, like, okay, my God. So you may want to consider how you go about it if you have 3 full-time jobs, right? Right. That's crazy. So yeah, I think talking about the cons is also super important because I mean we always try to just obviously be positive and think how can we take advantage of this. But all of the pros come with the cons, and just getting prepared for those, setting up the systems for that, I think it's important too. Yeah, so as a follow-up and to build on this, to talk about the competition on that front, right? What kind of challenges do you face with not just developing but also retaining skill sets in the region? Is there a way to leverage the educational system to build bridges, or is that something that has to happen in the studios internally? And then once you've developed that talent, how do you keep it here now that it is so easy to compete? Yeah, sure. I could just sum up to that. Because one of the things that has worked out pretty well in the Amberverse, we have an NGO. It's called Arden. So we're investing. There's a definite gap, right, in between the skills that are needed just to get to the pro level and what comes out from universities. So in order to bridge that gap, okay, projects are good, right? And obviously having junior talent coming in is good, but we have an internship program that's super strong within the studio. And also in Arden, we have the UETC.mx, which is our training center. I believe we might be the only training center coming out from a studio, or just, supported by a studio, in order to bridge that gap. And we work also with the rest of the community. Community is a big value for us. So helping out all of the other studios to just raise the bar, right, about it, and actually have them learn not just what's taught at universities that sometimes, to just be fair, it doesn't work that much for us. But if we can teach them, technical skills and some other, even soft skills, right, are important by now in our project. So that training center, along with, hear this out. And I know you might have a question about this. The government from Mexico actually put in the Constitution one thing called Jóvenes Construyendo el Futuro, the youth building the future. And they give us 20 scholarships with minimum wage just to help out kids coming out and bridging the gap, because nobody wants to hire like super junior talent because they don't work as well, right? So it's helping out the government in Mexico to bridge that gap with money. And that also invested in our training center and in our internship program has made such a big difference that you can't imagine. I think, if I may add to that, I think it's. I was talking to someone yesterday from Montreal, and he was telling me like it's a maturity thing, right? So LATAM is now in the place that Montreal was 20 years ago, and sometimes this happens because you need time. It's like a baby. You cannot speed up that process, right? It's like
why this happens is usually, like Jorge was saying, what? We cannot make one kid with nine pregnant women. Yeah, you cannot do it in 1 month. You cannot do it. The same in Brazil too. Like you don't make a baby with 9 mothers. Exactly. So my point is that if you look at other more developed markets like Canada or the US or Western Europe, even France, the usual trajectory that these people that work in the industry is doing is they work on games, they have experience shipping games, then they get tired, they can retire because they're old, and they want to teach other people how to do it, right? Instead of being there shipping games, that could be us in like 2 weeks. But basically, we haven't got there yet. We don't have people with 30 years of experience in LATAM. So we'll get there eventually in 10 or 20 years, but you need that time in order to have these qualified teachers. So when we talk about education, and we are always very pragmatic about the people that go out of education systems or institutions, and we say, oh, they're not well prepared for work because most of the teachers didn't have experience shipping games. They just have experience teaching but not shipping games. Well, I agree with everything, so I'm not going to stand. In Brazil, we have the same scene. It's pretty much everything that you guys are saying. Here, I think what we are trying to do with universities is to have studios and universities collaborated to funds through government. So, and this is how, like in my state, Santa Catarina, they have a stand here. They are doing this place where they give the studio money to make a demo, but we need to have PhDs and doctors and people studying so the teachers can learn with us and then they can teach. It's working. It's still in the beginning of it, but we hope that we can bring this gap where the teachers can at least be inside a studio for a while, trying to ship a game with us so we can actually show them what skill sets that we need that's not in the textbook. I do still want to quickly double click on the retention part though. Oh yeah, sure. The retention part, I believe that, besides obviously, we got to put the elephant in the room is salary, right? The compensation. Besides that, you got to think about the rest of the whole ecosystem of support, I would say. What we call the emotional compensation, right? So it's training, it's community, it's events within the studio, it's events of the studio with the community and the other associations. Your associations are amazing over here. Yours in Argentina too. Ours, we have a very strong association. My studio has a really good retainability, and I think it has to do with everything that we do to make it a community. We are small, so I think it's easier to have a positive culture when you're small, and this is my selling point. Normally, people stay with us in an average of 3.2 years, yes, and that's really high for a small studio where people are trying to grow. So my tip for smaller studios is try to make it clear how they can grow, because the smaller you are, the more flat-lined is your organization. So they might not understand what they need to be and do to grow. And I tell people, you're going to grow when I can leave a project with you. I'm not a small studio. If you want to be a super hyper technical person, I can help you to an extent. And then that's why associations come. So they know that I'm a big part of the association. So they use my company and we talk to each other as a trampoline to bigger companies. Right. And that's not a problem to me as far as we are talking and I understand what your career goal is. So I always begging them. I have people what do you want to do? What do you want to be? So you're not frustrated and we can work together. So I can have a super technical person not being frustrated to getting the salary, but she understands that after I can position her in a better studio for her goal. And I know where you're going with this, because obviously that works with 30 guys, right? Yes, but when you're, when you don't even know the names of some of your people sometimes, which is horrible. It's just oh my God, what's going to happen? I don't want you to feel like a number in the payroll, right? That's super important. So in order to do that, I also believe that, let's just face it, the best projects also attract the best talent, and the best talent also attracts better talent too. The best guys want to be with the best guys,
So, I agree. right? I mean, why would I want to be with the lazy? And you want to be bunch? proud of what you're doing. Yeah, It doesn't matter exactly. the scale. Like it's not because you're small that you can do bad things. People want to be proud. Like I'm Exactly. extremely proud of my projects, and I want to work with projects that make you proud of what you're doing. It's like beautiful Exactly. and great. Being proud of it, and also like high performance teams are important. High performers don't want to. And the best way to take, I mean, just to let go your best people is to just keep the lazies, right? Or the guys that have the worst attitude. Yes. We have like a no asshole policy thing. It's just like, please. I mean, I love that. Yeah, if you want to go to have beers with your friends, they are going to be your friends. Sometimes I even tell them, I'm going to spend more time with you than my mom and my sister. we'd better get along well, please, for God's sake. It's just important. So, speaking of high-performing teams, we already discussed beforehand that all of you had too many valuable insights to share. So, in the Yeah, interest sorry. of time, Sorry. maybe move on. Martin, I knew that you wanted to touch on this one in It's fine. particular. We're seeing ballooning project sizes. We're seeing more game releases. We're seeing competition with Netflix, with Roblox. Are we in a crisis? And if so, is there a way that LATAM can still seize that opportunity? Yeah, I will take this one. This is yours. This is mine. I think I said it before, right? It's like I'm going to say the one thing in the whole panel over and over again because it's related. I think, like we were talking before, definitely I think there's a crisis that's happening right now. The paradigm of how we were making games is changing because of AI, because of the markets, because of the discoverability issues, because of mobile being now drained and Steam being flooded, and there's many reports that you can read there that is not very encouraging, right? That in terms of how difficult it's going to be to make a business out of making games in the future. But for LATAM, that's an opportunity as well because, as we said before, we live in a crisis, right? That's what we know how to deal with. So I think there's a lot of opportunities for new studios, for even older studios that will adapt to how to make games with using these tools or finding new, new ways to make games or new markets. Like I've seen many developers now, for example, doing like these islands for Fortnite or Roblox games or different type of games, right? So I think definitely there will be a lot of opportunities, and yeah, I'm excited about that. And then I guess to build on that, how does a dev studio here diversify their portfolio to mitigate risk? How can you tap into different kinds of income streams? That's for each studio to figure it out. It's not a formula, but I would say that it depends on the size of the studio, of course. You may want to have more than one revenue stream because usually bad things happen, right? I don't know if you ever had that experience before, but you wanna Shit hits the fan now. Come on. you wanna diversify it as much as you can. Of course, it depends on the size of your studio. If you're a 5-people team, it's going to be very difficult. But again, like we said before, you wanna explore what you are good at, and also try to focus on that, on what you're good at, and keep doing that until you get it right. Right? You need to focus only on a few stuff. You cannot focus on everything or do everything, right? You need to focus at least on 2 or 3 things that you're going to become really good at, and keep doing that until you nail it. You'll nail it eventually. I mean, And I think as well, it's a trickle-down effect. So if you're in the bottom, don't be the one saying, oh, it's not going to be too bad, because it's trickling down. So what I'm seeing is a lot of people watching it happening with AAAs and all, and it's like, oh, it's not going to hit us. It already did. So you already should be changing because, it's a trickle-down effect. Like if you are a small studio, it's going to come to you too. Either way, so try to be creative and think forward. Don't wait to be, if you're changing when people are already changed, it's too late. You need to be ahead of the game. In our case, I believe it's the difference between service studios and product studios. So it's co-development, so offering services that can help you out, selling by the hour or by the project, and obviously doing the whole D2C strategy in order to learn and keep them buying the lottery ticket, because it's a hit-driven market. Yes. So you kind of wonder, like, all right, how can I diversify with that? And also, I'm going to talk a little bit, because it implies this too, diversifying the nationalities of the elements of the team.
because many of them have got, like, for example, in KO, Caraculta, the product studio in Mexico, the leadership is from Montreal, but the brawl is in Mexico, and we also have people from Colombia. It's awesome, guys, because you can mix it up, mix and match. Every Thursday, we rebalance the whole organization depending on the type of products or project that we got to build. And rebalance also there's a system for that, obviously, because it's complex. So we got the inventory of talent, their costs, and how much we can actually spend depending on the type of project and service. That is really adaptable and helpful in these ever-changing situations. This is very insightful because I have never thought of something like that. Right. So for this next one, I know that this is a hot topic, and I know that all three of you want to talk to it, but here it comes. But Jorge, I'm going to you first. AI is kind of a thing. What? AI? What is that? Never heard of it, right? What is the impact of AI on LATAM development? And again, any opportunities there? I think there are like many opportunities with that. It's at Amber we see it like something that augments our teams. It's not something that's going to substitute our teams. So we all know it when we have heard the phrase, right? Somebody's gonna come in that actually uses AI and it's gonna substitute you, and you gotta learn about it. So we're implementing it a lot in our pipelines. So it's in QA. We used to have a pitch studio just to make pitches, and by now that studio is gone because of AI, and we implemented it within each product studio with the help of AI. So doing concepts, it accelerates everything, and the output obviously is there. You can see it. It's just super tangible. So I do believe it's an opportunity. I'm looking forward to see like what the AI agents, just like bringing in somebody that's an element in the team. Oh, that's gonna be super crazy when you see it like fully implemented. By now we're seeing bits and pieces and uses of tools. We're seeing them as tools, but by the time we actually see something actually coming out with the whole process, I think that's gonna be humongous. I'm completely blown away by the progress of AI, and I would say this: I'm okay with AI. So if you come to conquer us, it's fine. Please, thank you. No, I'm really blown away. But all the progress that is happening, all the tools that we are seeing every day. I was in GDC in March, and I ride one of these Waymo cars, like self-driving cars, and it's crazy. It's here. Yeah. So I would say, regardless of what you think about it, or if you like it or not. I mean, you may like it or you may not like it, and it's fine. It's completely fine, but it's already here, and it's happening so fast. So like Jorge was saying, I think there is no other way that you will adapt your pipeline using AI to augment your development capacity, your research capacity, I mean, all your capacity for whatever you are doing, right? But especially if we're talking about developing games, you need to use AI in many fields, in many different areas, or you will have a disadvantage with the other people that is making games. So I think that's what I would say. I still cannot believe that some people never use ChatGPT, or no, it's not for me. I think it's here. So we should also talk about the cons. Sorry, go for it. Yeah, I was gonna start with the cons, but more in how we can talk about it. Like, so within the association, not as a studio, is really important for us to demand regulation within AI development. At least in Brazil, that's how I see it. We do need to remember that there is a bunch of cons that we already know there are. You know, the joke. We know we have the joke, but we also know that's going to come with jobs losses, and we need to be able to reintegrate those losses into the pipeline. Maybe not hiring them, but making it something that we can not have as hard as it is. So to me, it's more in a sense of it's here to stay. We're going to use it. Let's talk about how we should use it to the better advantage of it, instead of just letting it flow, because we have that with a lot of different technologies so far, and we're seeing the impact of what happens to our elections everywhere and in politics because of a new technology that went without any type of constraint. So to me, it's really hard because I used to be all free and all, and then now to me, we need to start talking. I don't know what we should do, but we should at least be talking about it. How should we make this not hit us in a negative way? Yeah. First of all, regulation is going to be super hard. You know, we know how governments are, right? So super slow.
always behind. Then the backlash from our own people, for example, artists, oh my God, they're so offended, and it's terrible for some of them. And there are many type of AI users or implementators or whatever you want to call it. And the third one is the ethical use of it, right? So and privacy. Oh my God, the one for privacy is also like super scary. And do you guys don't think that we might hit a crisis of IP? Because if there is no regulation of artists, that's how I side with my artists. Like, okay, I can see your creation is being taken away from you, but when I start taking my studio IP, and IPs are not a thing that you can control anymore, what's going to happen? Because now it's happening to the artist talents from the past, but it will happen to the IPs. And we are IP-driven industry as well. I think that, like Jorge was saying, it's definitely going to change a lot of things. Like I was saying before, I don't think you may like it or not. You may think it's good or bad, but in my opinion, I think it's happening. It's going to happen. You know, like when Elon Musk, I think, or someone said like, "Oh no, let's slow down. You know, let's stop for 6 months," and that's never going to happen. You guys can imagine how the prep session was. It was amazing. It was a lot of fun. Let's pull it back a little bit. We've been talking a lot about the implications of all of these individual topics on your studio, on one individual studio. So let's take it to a structural level. Let's go to the challenges on a country, on a regional level. So we've got representation from Argentina, from Brazil, from Mexico. Each of you has different local law. You have different government representatives. You have different trade associations, or not really very big trade associations in some regions. What kind of structural challenges do you see, and what can we learn from each other? Is there a way to present a unified front? Luisa? Yeah, I think this is my alley, right? I think the association can help in many ways. In Brazil, we just passed a law that make games we call marco legal, and it's really important because it gives us a seat in the house, in the sense that now we can ask for the government to make laws, and it's the association who is driving that, and the association is the studios. So it's not the government making laws by themselves, it's us telling them we need this law, and helping and working together. And so this is something we can, I think, share with Mexico. I know Argentina also has strong associations. But for Brazil, a second thing that we are always struggling is infrastructure. I cannot have a super technological studio if my city doesn't have a good light, or the person who works for me doesn't have good internet. So it goes in the base, it goes in talking to the government in every single level so we can grow. So that's our scenario right now. But that law, it makes Brazil being in front of this opportunity, because we have now a tax rebate. While we're trying to make a tax rebate work, we already have one that's Lei Rouanet, who used to be only for film and culture industry. Now you can ask a game. What that means is that if a company has a tax that is going to pay to the government, and a part of that goes to making a new game. Nice. And it's not your own company. You need to invest in different companies. So that makes the ecosystem grow together. And actually, my studio had money from a energy industry, so they are giving us money to make a game, and they don't have nothing to do with the creative thing. It's just that instead of giving to the government, they say, okay, you guys can have it. So, but is it like a 2% tax that's taking away from their? Yes, it's a tax. It's a tax deduction for them, and the government puts to me there, so I don't have. There isn't a change of money with companies. It's they deduct it, and the government deposits first. Yeah. So I think this is something that can help. And also there is a second law that we're trying to pass that's going to be like, if you have your company, it's a multinational, and your company's here and it's paying tax, they can then develop together with the studios, because we already do this for TV stations, so if for movies and TV. So we are following their lead on how they are doing those kinds of laws. And this helps creatively too, because if you have a money that doesn't need to be come back money with, it's not a bank giving you money. You can try
crazy things, and crazy things always help. Are there any other? Sorry, guys, I took over this. It's just No, that's great. Actually, I was impressed with the whole inter-industries coordination in the government. We don't have that, for sure, in Mexico. In Mexico, I mean, we're trying to do something like related to the exports laws, right? We have terrible export taxes. For us, it's really hard to get for you guys, get all the consoles here and the computers. Super expensive. Yeah, we should trade cards where we can teach you how we made the government hear us, and you can teach us how we can have the consoles and the computers without paying 4 times, 5 times more. Yeah, that's crazy. Yeah, the tariff sucks. In our case, we're neighbors to the States. You would think that because of that we would have like a huge advantage. Yeah, advantage. But Mr. Trump loves us, so a huge wall. That's super evident by now. And but we're trying to use the exports laws in order to just cater to those. And I believe that by now, if you export more than 80% of what you do, you have certain incentives that are coming, right? I mean, here are some representatives of the association. Thank you for being here. And but our associations don't have a big representation. I mean, we don't have that many studios. So in our games, I mean, there are tens of studios, if not hundreds of studios. I think we are over 1,000 now. Imagine that, 1,000 studios collaborating and actually bringing in taxes, because that's another discussion. And data, because governments needs data. They need to see the numbers. They need to understand how that is actually affecting. Not, I hope, or even if the industry has big numbers, they need to see the volume of people impacted by it. Right, because that's their KPIs, right? How big is our impact, right? And what's it like in Argentina? Because ADVA is big over there. Yeah. I think I don't know the number now, but it's 150 or something like that. 130, 120, 30. But yeah, it's been around for a long time. And Argentina now is changing, as you may have heard. Yeah. So we switch very drastically from the government perspective in terms of ideology. Yes. So we'll see what happens, but could be good for the industry and for laws and regulations to be easier. For example, to get dev kits. Yeah. It was always like a mess. It's similar to Brazil, right? Yesterday at the mixer, I heard stories of people taping things to them and flights so they could go over customs without being stopped. Like crazy stories. Hey, we're good at making tunnels. Sorry. I gotta sum up some other. I don't know what happened to the federation. I thought that was a super interesting initiative of actually association of associations in between the countries in Latin America. That's dead, right? I think that's there. But the problem I found. Together. Yes, that would be awesome. The problem I found many times when you. I've even tried to connect the different. Like these are not like entities like in Mexico and in Colombia they have Pro-Colombia, these entities that fund, but it's like a government thing, but it's not the government. And it's always really hard because each institution, it's only caring about their own country, their own region. So it's really hard to make them. 6 seasons, for 6 years. But you know how Abra Games got back? We have regional associations within Abra. So that's why everybody's there, because instead of competing, Abra we talk with every other association. So Brazil has many states. So pretty much every state that has this association is also within Abra Games. So this is a way that you can have the logo. We should try to do something like that, but for the Latin Americas, because then it's not a conflict. It's like, okay, each one has its goal, but together we stand stronger. Maybe kind of like we have chapters in Argentina, so it's a similar thing with the regional. Yeah. But the point is, when you talk about countries, or you talk about, for example, the city of Sao Paulo budget, they will do something that will affect the voters and taxpayers from Sao Paulo. Why they would do something that would benefit like guys in Bogota? Yeah. You know what I mean? It's like, or maybe if we want to take a new word. Coin, and then we replace dollar. Sorry, I'm just I think joking. technology. No, I really think technology really can help solve a lot of the problems that LATAM has.
corruption. I don't know if you heard about this word. What? Yeah, What is that? corruption. Whoa. Corruption. Yeah. It's All right, we'll Ginny, stop, Ginny. You will stop, So, Ginny. I'm not entirely sure how we're doing on time, but I have one more final topic for you that I'll just take a few minutes to wrap up. we have 5 minutes before questions. Perfect. That's sufficient for this question. Not. So clearly, the world is having a moment. Geopolitics, we already touched on it a little bit. It has heavy implications, including for our industry. Are you noticing any specific hurdles now? And are you forecasting any hurdles that are coming up? I'll let them answer. that's mine, right? Yeah, it's Okay, yours. so the world is having a moment. I don't know if you know this, but or if you turn on the news, but yeah, there's the trade war with the U.S. and the world, the tariffs. I always found it funny how they say like tariffs. It's like tariffs. With the war with Russia. Tarifas, cabrón. Tarifas. In Portuguese. So Tarifas. there's a lot of things happening in the world, and like we were saying at the beginning of the panel, apparently now we are the stable region because we have the same problems we had forever, over and over again. but so with we no are war. yeah, with no war, with no tariffs or some tariffs, but the same. Geographically remote, a little bit further away from the We are far away. We are not on the reach of the North Korean missiles, apparently, at least from Argentina. Hardworking people and cost. Hardworking I people. mean, there's like some regions where people Passion. don't want to work And anymore. Passion. I think flexibility as a culture, it's something that we call jeitinho in Brazil. JT. Jeitinho, so it's like having a way. So this is the streamline in how to do it. If this is blocked, we're gonna find a little way of it. So I try to translate it. So It's. I I think it's the best time for LATAM, so to be doing business in general, not only games. I think the LATAM is like round hot, for sort of speak. So I'm really excited about the region, about how we can become better in the future. Every time the status quo is challenged in some way, there is opportunity, and we are not the status quo. We might be adjacent in some cases, like your guys, but then there's going to be opportunities. And I do think everything you said, I agree. And the only thing I can add is we need to let people know so they are ready. As I said before, we cannot be delayed to this party because we are normally late to the parties. It starts always not on time, but this time we need to be in front of it. I think it's a time to get smarter, and in Yes, order to get exactly. smarter, you got to work harder. I really hate when somebody says like, "Yeah, work smart, not hard," and I go like, "I've always been dumb, I don't know what I'm doing. I just work hard, and I learn through working hard." And that's one of the things that I think LATAM nurtures has Latin America. We're hard workers. We're here to learn. We might be behind like 20 years, but we put that in, time, focus, and passion. And I think that's and creativity, interesting. we are creative. Creativity too, but yeah, man, you could question that maybe. Yeah. Maybe, I don't know. I think not creative in creating games, but creative in how we can Solve things. Yes. We have to be solving things because, as he said, it's a crisis after that. Crisis after crisis. So you need to think outside of everything that's already there. I think Yeah, we passed the time, right? That was a good one, Jeannie. Yeah, Ginny. Yeah, for context, we didn't have a timer, and currently our timer is set. It's fixed. So I Thank you, think there's a Judy. lot that we can learn from each other, and I'm looking forward to continuing those conversations with all of you in the future. Thank you. Thank you. Yay. Thank you, guys. Thank you, guys. Questions and answers? Is there going to be a Q&A or not? No, We ran out of time. Thank we you. ran out because we just kept talking. Yeah. Che, yo quería decirte que Gracias. Reach this and we'll just speak this.
E antes de darmos, estava desligado o microfone, viu? Erro aqui da apresentadora. Antes de darmos continuidade aqui na nossa programação do Palco 2 da Gamescom LATAM 2025, nós estamos nos despedindo aqui da galera do palco e eu vou aproveitar para mandar um recado para você que está aqui na Gamescom LATAM ou vem nos próximos dias. Participem da votação que está rolando aqui. Ali na avenida principal, próximo ao estande do Banco do Brasil, nós temos a oportunidade de você experimentar e votar para a nossa premiação que acontece no domingo às 2h da tarde. Então já fica aqui o convite para você dar uma olhadinha e votar nos melhores jogos, estandes e ativações da Gamescom LATAM 2025. E agora, para o nosso próximo painel, a gente vai discutir, né, como que atualmente os estúdios estão passando por um novo cenário de investimento, baseado principalmente em evidências, o que acaba trazendo uma exigência muito maior na validação, né, de mercado e a construção de comunidade para trazer viabilidade financeira e comercial. E diante deste cenário, a próxima apresentação vem explorar isso, abordando os métodos de análise da concorrência, a validação de conceito e as estratégias para gerar tração e maximizar o impacto do lançamento. E, para apresentar este painel, Inception Publishing, Tração para um lançamento de sucesso, convido o cofundador da Execution Labs, Jason Della Rocca. Obrigado. Thank you so much. Obrigado. Well, let me get rid of that. You guys talk too long. Yeah, super interesting. Super interesting. Thank you. Awesome. Well, welcome everyone. Always great to be back in Brazil. Are you going to sit, Jorge? All right. So, are my slides up? Where are we? Or not? All right. There we go. Awesome. So I'm Jason Della Rocca. I've been in the game industry for almost 30 years. A lot of it is working with indie game developers on helping them with funding, pitching, business strategy, and kind of helping them to succeed. And so today we're going to talk about this concept that I'm calling Inception Publishing, which sounds cool, but you know it's just clickbait. But we'll dive into it. So, where is this not working? Hello, where am I supposed to point it? There? No? Yeah. The battery's dead. I'm just gonna sing and dance. Oh, there we go. All right, so, obviously there's a lot of kind of crap going on in the industry today, you know, with all the studio closures and failed games and layoffs and stuff like that. You know, it's been hinted at a bunch. So I don't want to pretend that everything's fine, but it's the new normal. Like, we're not going back to how it was pre-COVID or during COVID or whatever. This is the new normal. And so if you want to succeed, you need to adapt. You need to figure out ways to find your audience and to succeed in the marketplace. This is kind of what we're going to be diving into today. So I like to say to developers that you're in the wrong business. And oftentimes when I talk to game studios and say, hey, what business are you in? A game studio will say, I'm in the business of making games. I'm a game developer. And I say, you're in the wrong business. You can no longer compete in the global marketplace just thinking your job, your business is to make games. Really, so game studios can no longer just be in the game making business. You have to be in the fan building business. There's no way around this. If you just want to be a game maker, go get a job. Stop being an indie, stop building your own studio, let someone else hire you and go make games for another company. If you want to be a game studio, you have to be in the fan building business. You know, or you're going to die a slow, painful death making games. So, am I blocking my slides? There's this famous developer, Bill Roper. He's one of the original devs on Diablo. And he did this
LinkedIn post just before GDC complaining about how hard it was to get a deal. And so he had a very long post on LinkedIn. You can search for it, but I'll just kind of go over a few of his sound bites here. But no one signs games that don't have a fully playable demo, while at the same time, no one is funding the demo. Right, so it's like a paradox where when you pitch to publishers or investors, they want to play the game, they want to play a build of the game, but no one's giving you the money to create that build of the game. And it doesn't stop there. I've been told that to really have a chance to get my project funded, I need to have a trailer, I have to have an engaged and active Discord community, I need to have a Steam page already with 10,000 or more wish lists, and that's before anyone gives you $1. Now, depending where you are in the world, maybe you have access to government grants, and so on, or incubators, but he's in California, so there's no, funding options or grants there. And essentially, so what he's saying is all the risks have been put on those least able to bear it or pay for it, and much of what developers now need to do isn't about making their game, it's about reducing risk by proving they have a built-in audience, so showing that you have that fan base. So it's a really interesting post where he's kind of complaining more as an old school developer, not really adapting to the current sort of norms of what's happening in the industry. And what's even more interesting is like the hundreds of comments and people kind of on there. But anyways, so this is a scary number. This is less than 1%, so 0.016. It's the number of games or percentage of games per 1,000 pitches that publishers sign. I know and work with a lot of publishers. Last year I asked them, what does your deal flow pipeline look like? How many pitches do you see? How many make it to due diligence? How many do you play the demo, etc.? And on average, for every 1,000 pitches that a publisher sees, they'll sign 1 or 2 games. So imagine if you're the developer and you're trying to, go to the meet to match or the B2B zone pitching. Are you going to be that 1 or 2 games out of 1,000 games that a publisher sees? And most publishers see about 2,000 to 3,000 games a year. So they're signing a handful of projects. So I talked to the publishers also and said, how much does this de-risking or evidence or having wish lists and Discord subs, how does that factor into your decisions? And this is from an email exchange I copy-pasted, I left it anonymous. So when I asked them about, evidence and wish lists and so on, they said, this factored in hugely. At the executive level, it was way easier to get them to agree to a $500,000 budget if there was existing wish list traction, which means as Bill was complaining, you have to announce the game, you have to have a trailer, you have to build a coming soon page on Steam, and you have to get wish lists. And then they'll be interested to sign, a check. Another quote, same question. Yes, evidence definitely factors in. Anything beyond the demo and concept that increases the chance of the games being successful, including numbers like wish list, Discord subs, Twitter followers, trailer views on YouTube, crowdfunding, press coverage, etc. So it's like, what's the publisher doing, right? They're sitting back, they're waiting for you to do all this work before they ever decide to, put the money in. And so it's this kind of what I'm calling the new era of evidence-based investing, which is kind of, what we've always been dealing with. But you need to have evidence to get the funding, but you need the funding to generate the evidence. So it's like, how do we solve this problem? It's kind of the current issue that many developers are dealing with. And so as a studio, as a business, your priority becomes speed to evidence. Obviously, there's still all the burden of making a good game, but it's not just about working on the build and sort of going down your task list. You have to also be doing it to prioritize the creation of evidence or market traction. And so what are the strongest forms of this kind of evidence? Well, there's really 2. It's social proof and it's community engagement. And we'll dive into these briefly. So social proof is all the things where it's not you saying this is cool. So it's stuff like social media engagement, right? Posts, comments, shares, likes. If you put up trailers and videos, how many views and likes and shares does it get? If you're doing streams, how many viewers? Are you building a newsletter, getting subscriptions? All this kind of stuff. Store engagement, so wish lists. Wish list is an indicator of social proof. Someone saw what you're doing, said, that's interesting, and they wish listed.
And as was said also, press coverage, right? So if you're getting in articles and you're being discovered by the press, whether it's formal press or streamers and so on, where they're saying, oh yeah, this is in like the top 10 new RPGs coming next year. This is social proof. This is someone else saying this game is interesting. What this developer is doing is cool. I want to follow it. I want to keep tabs on it, etc. So all kinds of forms of social proof is a very important part of this kind of evidence creation. And also festivals and showcase selections, right? If you're selected to be in big festival and you win awards, again, this is like a jury of your peers that are voting, saying this is the game that's deserving of recognition. So all of that is forms of social proof. All right, so as an example, there's a very famous marketing expert, Chris Zakowski, that has a website, howtomarketagame.com. He has this great section of benchmarks. And so he did research that's showing, how many wish lists do you need at launch to kind of have a good indication of whether your game will succeed. This is not causation, it's correlation. So just having the wish list doesn't mean you're going to succeed. But if you have only a few thousand, this is kind of a bad indicator, and it's likely, not guaranteed, but likely you will not succeed. Whereas if you have 100, 150, 200,000 wish lists, again, no guarantee that you're going to succeed, but it's definitely a strong indicator that more success is likely. So he's got a whole bunch of these benchmarks. This is just one sort of pointing to the value of social proof. All right, the next one I mentioned was community engagement. This is often manifested by playtesting, actually putting an early build of your game in players' hands. How many players show up to play? You get more each time you run a play test. How much time do they play, right? Are they engaged? Is it a sticky gameplay loop? This can be private play tests, closed alpha testing, private builds, or it could be an open beta or, putting a demo live on Steam, etc. But actually getting players in your game prior to launch is an extremely important portion of community engagement. And also validation. And again, how active are those players on your Discord? Are they talking about the game? Are they reporting issues? Are they giving you suggestions? Are they really passionate about the success of this project? Turning again to Chris Zakowski, another one of his benchmarks, and this is the one I actually think is the most valuable, is the average playtime of your demo of your playtest build. Right? If people are coming in and playing 5, 6, 7 minutes and then leaving, you have a problem with your game design. There's a fundamental issue with your stickiness of your gameplay loop. It's not going to go well. Whereas if people are playing the demo or the beta build for like an hour or more, that really demonstrates that a high degree of stickiness, you've got something special there. So when you put out your first playtest and they're playing only a few minutes, you have to figure out what the problem is, and you're using the playtest process to fine-tune, balance, fix, tweak the gameplay loop, etc. So this is a really important benchmark and is a form of evidence creation. So if you walk into a publisher pitch and you're saying, oh, well, we've been running playtests on our early build for the past 3 months and our average playtime is 60 minutes, you're going to see the publishers are like, oh, okay, well, that's exciting. So it's one of the things that is a demonstration of the potential of your project. All right. Now, when you go pitch, oftentimes you don't get a yes, right? You get these kinds of wishy-washy responses. It's not a no, it's not a yes. It's usually some kind of like, oh, looks interesting, come back later. Or I like what you're doing, but it seems too early. You'll often get this, you're too early, come back later, show me again in 3 months. And it's a typical response, and don't be surprised for those that are pitching today and tomorrow. You're going to get this kind of it's not a no, not a yes, whatever. Really, what they're saying, even though the words won't come out of their mouth, is that they see your project as too risky. They'll never say they'll say you're too early. It just means it seems like there's too much risk. And so this kind of made me think about what does this actually mean, and I created with this concept called the FOMO versus risk crossover. FOMO, of course, being fear of missing out. And so on the bottom of the graph, you have evidence. So all the things we were talking about, wish list, trailer views, average, playtime, etc. And so as I create more evidence, the perceived risk of the project goes down, right? If I have 0 wish list,
project seems very risky. Who knows if it's going to succeed? If I show up with 1 million wish lists, oh my goodness, this is going to be the next blockbuster, no risk. So as I create more evidence, perceived risk goes down. And as I'm doing that, the FOMO increases. Right? The publisher's like, oh my goodness, they're getting hundreds of thousands of wishes. If we don't sign this game, someone else will sign it. We're going to miss out if we don't do a deal. So kind of you're building that FOMO. The more evidence there is, the more FOMO you're creating in the publishers. So if you're not doing that and you don't have enough evidence, then you're just too early. Or you haven't created enough buzz yet, or the project still seems too risky. Like maybe you've created some buzz, but the team is a bunch of ex-convicts or something, and you're still in prison making Unity games or whatever. It's like, okay, well, you made some wish lists, but I don't know if I want to do a deal with a team that's still in prison, or like some crazy thing that it's, despite the evidence, is still too risky. But if you cross over where you've de-risked the project enough, and the FOMO has built up enough, you kind of enter the magical deal zone, where now it's almost like the publishers are throwing money at you. You've created so much proof, so much validation that they're like, they don't want to miss the deal. Now, unfortunately, I cannot measure this. I don't know where the crossover is. Oh, if it's a 10,001 wish list, you've crossed over to the deal zone. But conceptually, if you are in those meetings and you're getting too early, come back later, what it means is you're not in the deal zone, which means you haven't created enough evidence. So a big part of what you have to be doing, as we said before, is prioritizing the creation of that evidence. And then you'll enter the deal zone. All right, so I want to very briefly look at funding and see how traction plays into funding and timing. I've often done lectures specifically on funding models. If you go to the GDC Vault and just search my name, you'll see a lecture called Funding What When. That's free, it's not behind the paywall, so you can watch that lecture. Just look my name and you'll see a funding one from a few years ago where I go into much greater detail about funding models. But if this is sort of a typical production pipeline, right? Conceptualization, pre-production, prototyping, going on to a much longer production cycle with alpha, beta, and then post-launch, different funding sources kind of come into play at different times. Oftentimes, in the earlier phases, it's kind of it's your own time, it's whatever savings you have, or love money, you have a spouse that's letting you kind of spend time in a project, or if you're in a services or work for hire company, you're taking some of the profits from your contracts and putting into original IP. But these are, when the team is much smaller, the project is at the beginning phases, and so on. Publishers tend to want to come in a bit later. They want to be. The sweet spot is later in pre-production, so there's enough of a game for them to play, but not too late in production, because they want to be involved, they want to give feedback, advice, and hey, they have work to do. They have to do the marketing strategy, they have to reach out to the press and streamers, they have to plan porting and localization and QA, and so if you show up to them and say, hey, my game is ready, like they don't have time to do the work that they need to do. So their sweet spot is kind of in between late pre-production, early production. Crowdfunding, so Kickstarter, still viable, very challenging, but it still works. But it's much later in the process. So you have to have an amazing demo. You have to have been doing 6, 9, 12 months of community building prior to the campaign. You have to mobilize your fan base into the Kickstarter campaign for it to succeed. You cannot start your marketing efforts with the launch of a Kickstarter. Nobody's going to show up. So it's valid, it works, but you really have to invest the time in building up your audience to make it work. And pre-sale, so early access, or in some cases even alpha access, like Minecraft did, but this is quite rare. And to a certain extent, contest prizes, right? So the winners last night were getting $5,000, $10,000 checks. That's more of a bonus. I wouldn't say travel the world and enter festivals to generate the budget of your game. That's probably not going to work. But hey, if you come to Brazil and you walk away with a $10,000 check, nice bonus. And then depending where you are in the world,
your government may have different grant or public funding schemes. I'm in Canada, so we have what's called the Canada Media Fund, and they have conceptualization, small amount of money, they have a prototype fund, and then they have a production fund. So you can apply for government grants along the way. So depending where you are in the world, you may or may not have access to different kinds of government grants. So they kind of can happen anywhere on the pipeline. But if we now look at that pipeline and sort of add in an extra layer for evidence creation, what might that look like? Well, at the very beginning, when I'm doing my concept, I should already, I put Twitter here, probably less relevant these days, more like Blue Sky, Instagram, TikTok, whatever, social media. So I'm already putting posts of my new concepts. Maybe it's some art or some character designs. Hey, what does everyone think about this? I'm working on this kind of game. I love your feedback. So you're already getting input from potential fans, at the very beginning phases of the project. Then in early pre-production, as soon as you have 30 seconds of gameplay, and you should actually be prioritizing this, like you should be front-loading the ability to create a trailer, you're making your announcement and you're putting up a trailer. It could be just sort of raw gameplay footage. And when you do that, you create your Steam page, and you're starting to already collect wish lists. And also, what you do is you start running your playtests. And so all the social media posts that you do, essentially, you don't say go wish list, you say come play the game. We're running a private alpha, a closed alpha test. Come join the Discord, you'll get access to the build. We want your feedback and input. So you announce the game, trailer goes up, Steam page is live, and right away you're inviting people to come play the game. As you do that, of course, you're getting feedback on the build, you're looking at your average playtime because that's a very important metric, and you're fine-tuning and fixing the build so your average playtime keeps going up. And of course, you have your Discord, you put up your Discord so that people have somewhere to go to give you feedback, to discuss, et cetera, et cetera. Then, later in production, now you actually announce your launch date, so you have a much better sense of when the game will be finished. So you do your launch date. Soon after that, you actually put a demo live. So now the playable build is public, and you're using the Steam demo tools, and then that's when streamer engagement starts. So oftentimes, and Chris Zukowski has been writing about this quite a bit, when your demo goes live, that's often when the streamers start playing it, and then the demo starts getting a lot of reach, which then brings a lot of wish lists and new members to the Discord and new followers, et cetera, et cetera. So imagine most developers are not doing any of this, or if they're doing it much later in the process, or they're sitting in the garage waiting for the publisher to do all of this stuff. And it just doesn't work that way anymore. You have to start doing it from literally the very beginning. You have to start, from the start. And so the conclusion is you need to presumptively self-publish. You should always start a new project with the assumption that you yourself are publishing the game, which means you have to do the thinking around the business, the marketing, the announcement, the trailer, all this kind of stuff. Do not wait for a publisher or anyone else to do it for you. So always start a project with the assumption that you are the one that's going to launch the game. And this is where the concept of Inception publishing comes from, is that you need to start self-publishing your game to generate the evidence that your game is publishable to convince publishers to publish it. Or you just publish it yourself. And if you get to that point, then you can decide, hey, I think we can do this ourselves. We've built up enough momentum. We have enough of a fan base and a community. We've shown or proven to ourselves that we can do this. Or you can decide if you want a publisher or not. All right, so when we look at studios and value creation within business, it's important to think about this holistically. This is also what leads to sustainability. And so there's really kind of three pillars of value creation. One is the team, the talent, your brains, the experience, the people you have in the studio, keeping them, the culture, all that kind of stuff around the team. The second is the IP, the intellectual property, the games you're building, the brands, all that kind of stuff. And the third is the audience, your fan base, which is what we've been talking about since the beginning. These are the three pillars of value creation in a game studio. The more you focus on building value across these three pillars, the more sustainable and more successful you will be as a studio. One of the challenges is when you work with a publisher,
the nature of the relationship. Even if you work with the best publisher, with the fairest terms, and they're great, they will take many of your eyeballs. Just by the nature of them handling a bunch of the marketing, the eyeballs kind of go to them, the fans go to them. And also, you're encumbering the IP, right? They're taking revenue, they have sequel rights, they have first right of refusal on the next project. If you do a deal with Netflix, they take half the revenue, all this kind of stuff. So they're encumbering the IP. So if you're thinking long-term value creation, sustainability for your studio, it's like publishers may seem like a solution, but they're actually a short-term solution that causes a problem longer term because they're cutting your ability to create true value along the three pillars. So self-publishing is always the strategically ideal option, and everything else is an excuse. The excuses may be valid, right? Maybe you don't care about marketing, you're not thinking long-term, or you're only working on this project, and or it's real life. You're going to starve, and your children are going to be homeless if you don't get a deal. Like, there are real-world reasons to take on a publisher, but as I'm saying, those are all excuses. The ideal solution is always to self-publish. All right, so what we're starting to see in the industry is new funding and support models. It's just starting to emerge now, but as some examples. So project funds. So these are not publishers. This is just a few examples. Kowloon Knights, Outer Sloth, Gameseer, Wings, where they offer project funding in exchange for revenue share. They do not do marketing, they don't help you with publishing, they don't do your local, they don't do any services. They just think you have a high potential project, they give you funding, when the project ships, they recoup and take a share of revenue. So these I find are quite interesting, and they're not publishers. You might have, in some cases, timing specific funds. So at GDC, there was a finishing fund that was just announced called Almost Ready Game Fund. So if you're in the last 6 months of production, so you're just kind of almost at the finish line, they'll come in with up to $250,000 of funding. So they are a project fund, but they're a timing specific project fund. And on the prototype side, the earlier one, unfortunately, there really isn't much that's happening there. Oftentimes, it's the government-backed programs, or the ones that kind of offer that very early stage funding. But again, it depends on where you are, what state, what country, etc. We're also starting to see what some are calling shadow or ghost publishers, or what also some might call publishing as a service. So these examples would be Kepler, Midwest, Sightline, Kando Factory. So they're doing all of the same tasks that a publisher does, but they're not listed as your publisher. That's why it's called shadow or ghost. They're kind of behind you. So when you go to the Steam page, developer Jason Inc., publisher Jason Inc., but I've hired them to do a lot of the efforts, but it's sort of in my name. But the difference here is you're paying them. You're paying them like a fee. You say, oh, well, I want PR, I want community management. They say, okay, that costs $5,000 a month, and you pay them. So it doesn't sort of get in the way of you and your fan base. So it's interesting to see these new services. And then you have others which are just sort of pure service agencies like Pop Agenda and Not a Shark, which are similar to the ghost publishers, but they'll never take a revenue share, et cetera, et cetera. So this is just starting to evolve in the last year or two, and I think what we're going to see is more of this. More services and agencies that enable you as a developer to self-publish successfully, as well as different kinds of funding schemes that don't offer publishing services, but are still able to back high potential projects. So we're just starting to see this happen. This also means we have to have a new approach to production. And it's sometimes I call this trailer first development. Oftentimes when we're thinking of a trailer, we're thinking it's the last thing we do. Right, we've built the game, everything's all done, and now time to make the trailer and announce or share it, whatever. Whereas a lot of developers, what they're doing now is they're thinking of the trailer first. What's the trailer going to look like? What's the emotional resonance? What am I sharing? What are the hooks? All that kind of stuff, and they're building the trailer first. And I've even seen developers where the game doesn't exist, and they'll still have a gameplay trailer. It'll be sort of like a mock trailer, but it's still enough that they're able to post that online and see what the reaction is
So think of this trailer first development. It really kind of flips, over end what we normally think of as a normal production cycle. And what this also requires, you have to front load visuals. Oftentimes, particularly for the larger projects, you don't do visuals. Like everything's gray box. You're just using puppets. Whatever. You're blocking things out because you'll add the nice art after once you know what you're building. And that's a fine way to make games, but it doesn't work today. You have to front load your visual style, your ability to create that 30 seconds of gameplay trailer to make a good screenshots for your Steam page, because you have to announce the game, practically while you're still in pre-production and early prototyping. And you have to get to a playable build as fast as possible, because the playable build, right, the closed alpha test, private beta, all that is so critical to the marketing and engagement cycle. You can't wait a year to have a playable build. Like, you literally have to have the idea, and within a month or month or two, you've got a playable build, gameplay video, you're announcing the game, you're getting players in to play test. So speed to a playable build. It's like sometimes when I talk to ex-AAA developers, and they're just started, so when do you have a playable build ready? Oh, we're looking at 18 months. I'm like, you're crazy. I want it in 2 weeks. And they're like, it's like incomprehensible in terms of the speed to getting a playable build. And you really have to rebuild your sprints. Like I assume most people are using Scrum and Agile production methodologies, etc. You have to rebuild your whole sprint cycle around the playtests. So you do a sprint, you have a build. You do a playtest, you gather feedback, and then you plan the new sprint. Reprioritize your backlog, task lists, etc., based on the input of the playtest. Then you sprint for 2-3 weeks. You have a new build. And then you play test, get the feedback, and you plan the next sprint. So you have to plan your whole production cycle around community engagement, running play tests, getting player feedback, etc. So, some indies are kind of doing this somewhat naturally or organically, but it really is the way now that you have to do it in order to generate that market validation and early traction. All right, this, I cut him off, but that's Chris Zakowski in the corner. We were running a webinar, an online workshop in Canada, and he had this great slide of his sort of timeline, and so I kind of, I borrowed this from Chris. But it's sort of echoing a lot of the things that we're talking about, where you have to get to your Steam page launch as soon as possible, and then you're iterating your build of your game in this playtest cycle in private. So you have your build, you're checking your average play time, you're gathering players, and you keep iterating, running multiple playtests. Once you're past that kind of 60 minutes average play time, okay, now you know that your build is ready for prime time. Then you launch the demo, right? Then there's all the new Steam tools to get exposure for your demo. There's the new demo Steam pages, etc. And when that demo goes up, then you get streamers, you submit to festivals, which then brings you more streamers. And then as you get closer to launch, you do a next fest, and then you launch. And this is the thing that really propels visibility in the marketplace now. So you see how important it is to change your production methodology to be trailer first, front load visuals, and kind of rethink your whole production cycle around playtesting. And then getting the playable build as soon as possible. So it was a great lecture from Chris. All right, now as we're doing this, there are some things to avoid as structurally less viable, because as some of you might have been thinking, not all games will lend itself to this kind of playtesting cycle, which is true. So often single-player isolated experiences that have sort of a linear narrative, fixed ending, one solution. Right? It's more of a consumable game. You start, you play for 3-4 hours, and I just play, and every choice is the same whether you play or I play. It's very linear, one ending, one solution, save the world, game is done. These kinds of games are having a really hard time to succeed in the marketplace today, given the effect of Twitch and online and the need to do playtesting and so on. So as a developer, you're like, well, I like those games, or those are the games that I can make, or whatever. I mean, you're in trouble. So those kinds of games, as an example, That Dragon Cancer. Beautiful game, emotional experience. It was about a 2-hour experience. Game did not sell at all. But it was, it was a work of art. It was really something special.
Or all the way on the other extreme is something like Apex Legends. Games as a service, online, multiplayer, battle royale, free to play, in-app purchases, all that kind of stuff. It was shadow dropped. They had all the famous streamers playing it. But it's EA, right? They have millions and millions and millions of dollars. So, where do we fit in between this very personal, very emotional, but consumable experience? I play 2 hours and never touch it again, versus something, from EA, like a Fortnite or an Apex Legends or Counter-Strike or League of Legends, whatever. So just as two random examples, something like Polybridge. Polybridge, it's a physics-based puzzle game. You're trying to build a bridge and jump your car across the bridge. They use a lot of discoverability hooks in terms of creating replays of the game. It was like a 2 or 3 person team, but it sold millions of copies. So it's you don't need to be Apex Legends or EA to create something that can be replayable and sort of leverage this kind of playtesting engagement. Or even something like Human Fall Flat, right? The original version of Human Fall Flat was created by one person. The team is still quite small. They added multiplayer. It's nowhere near the production of an Apex Legends, but it's one of the best-selling games of all time. Very indie, but it's doing all the things that kind of enable it to gain traction and succeed. So on the sort of the challenging end of the spectrum, it's things that are more film-like, consumable, play once. Whereas things on the other end of the spectrum are more systemic, right? They're replayable, or what you might call unique situation generators. And I use the example of chess, right? Chess is a game that is infinite. There's no end to chess. You can keep playing chess forever. Or football. Football is infinite. Each match of football is its own story, is its own drama. So you want to be thinking of building games and systems that are more football-like or chess-like, that are infinite and replayable, than things that are more like a movie that are played once and then never touched. All right, and there was a great lecture by Jason Rohr, another free ones at GDC, called The Shape of Financial Success Before and After the Indie Apocalypse, where basically he had data that kind of validated this assumption that when everyone was crying about the indie apocalypse, it really was the more consumable indies that were making short, narrative, linear experiences. They were all crashing. Whereas the indies, like Polybridge and Human Fall Flat, that were more systemic, chess-like, unique situation generators, they were all, during the indie apocalypse, they were all selling, millions of copies. So this is a great lecture. So just to kind of close up, some realities and truths. Obviously, competition is fierce. We all know this. Players don't care about your realities and the challenges you're facing. They don't care. They just want to play good games. They have unlimited options, so they don't care about your problems. Publisher deals are rare, right? So they're all here. You can talk to them, but they're signing 1 or 2 games out of 1,000. So publisher deals are rare. More and more deals are being done after market validation. So as we said, you need to presumptively self-publish. Just assume you're publishing the game. Developers need to need to be re-educated for marketability first. So trailer first, front-load visuals, get to a playable build as quickly as possible in order to get engagement from players, etc. You must presumptively self-publish. Right at this point, you're self-publishing. Production methodologies and timelines need to evolve. So you can't just sit around and sort of polish your build endlessly and worry about the marketing stuff later. You're going to die. Funding models, both public and private, are changing. It's slow. It's not as fast as an evolution as I'd like to see, but we're starting to see hints of it and new things sort of popping up all the time. And just the main thing, embrace that you are in the fan building business. Oh, that should say now, not new. Embrace your new fan building business, sorry. So this is a subtle shift, but once you realize that ultimately as a game studio, your job is to create as many fans as possible, and the way you get the fans is by giving them amazing games that they're going to fall in love with, like this starts to change the whole mindset around how you run your studio and how you run your business. So don't think of yourself as a game-making business anymore. Really, you have to embrace that you are a fan-building business, and that's going to change everything. And then just as a final comment, I want to recommend 2 books. One is Up, Down, Up from Kim Nordstrom, an investor, an entrepreneur and studio founder from Sweden.
He interviewed about 100 indie studios and and non-indie studios about how to build businesses and create creative cultures and be successful. So it's a rare game industry book about the business and studio side of things. And then from Victoria Tran, who is the community manager or community developer for Among Us. She wrote a book on community development or community management, which is obviously an important thing if you are in the fan building business. So I recommend those 2 books. Awesome. Well, hopefully with those insights, you'll be able to, get all the money you need and have great success and build awesome games and generate a very sustainable fan base. Thank you very much. All right. And I think we're done. There's no time for questions. Yeah. But I'll be around, so you can grab me if you want to chat. Muito obrigado. Show aqui sempre, né? O Jason é incrível. Usar meu Orocard para recarregar as energias. Usar meu Orocard para recarregar as energias e ganhar pontos. Usar meu Orocard para recarregar as energias e ganhar pontos enquanto eu tiro onda. Quem usa Orocard tem cashback, tem pontos, tem cartão sem anuidade e muito mais. Use para tudo no seu dia a dia. Quanto mais você usa, mais você tem. Orocard, usa que tem. Pode crer. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Num mundo onde os preços nunca caíam, surgiu um evento que é um verdadeiro milagre. Mega Maio Kabum. Com grandes descontos, vem grandes compras. Mega Maio do Kabum, aproveite antes que acabe. Isso é possível, exclusivamente no console Nintendo Switch. Chegou o Seara Air Fryer, uma novidade de cair o queixo. Seara Air Fryer, finalmente a primeira linha perfeita para Air Fryer. É prática, é a primeira, é Seara. Quer trabalhar no mercado de games? O CUT SP Pro já impactou mais de 35 mil pessoas em mais de 220 municípios paulistas. E agora é sua vez, gamer! Estão chegando cursos de História dos Jogos, Unreal Engine, Networking na Indústria dos Jogos e muito mais. Acesse agora cutsppro.org.br e passe para a próxima fase. Agora sim, meus amigos, estamos de volta e vamos conversar sobre o futuro do jornalismo de games e uma indústria em evolução. A gente vai conversar hoje sobre o jornalismo de games quando aborda IA, globalização, ética na monetização, o avanço dos jogos indies, temas sociais e a transição também para jogos digitais. Cara, o time que a gente tem aqui para conversar sobre isso hoje é absolutamente fantástico. E para essa conversa eu vou convidar aqui a editora de notícias gaming da Windows Central, Rebecca Spear. Please, thank you so much. Thank you for being here with us today. O diretor executivo da Game Rant, Joshua Duckworth.
Thank you so much for being here with us. O editor de notícias da Game Developer Christopher Kerr, por favor. O head de conteúdo da PocketGamer.biz, Craig Chappell. O escritor sênior da Screen Rant, Bruno Yonezawa, por favor, vem aqui com a gente. E mediana conversa, o CEO da Home Run PR, Damien Sarrazin. Welcome to the stage, guys. Thank you so much. Eu quero lembrar a todos vocês que o QR Code está na tela também. Vocês podem baixar o aplicativo e mandar perguntas para essa oportunidade incrível de conversar com esse pessoal aqui no final, tá bom? Então mandem lá, daqui a pouco eu tô de volta para as perguntas de vocês. The stage is all yours. Thank you so much, guys. Thank you. Can you guys hear me? Yeah? All right, good. So, well, thank you everybody for joining this panel. I'm Damien Sarrazin, CEO of Home Run PR. We are a communication agency based out of Brooklyn, New York. And so we help developers and publishers with relations with media and influencers. And I'm very happy to be moderating this panel today. We're going to be talking about the future of gaming journalism. There's a lot of changes recently with, AI, globalization, monetization, the rise of, the indie scene. And so how does that affect, coverage for journalists and, traditional gaming media coverage? And how does it impact, the journalists and how they write their stories? And how does it relate to, LATAM as well? So I'm joined here by some extraordinary journalists, very experienced journalists that represent some top tier, gaming outlets from English-speaking media. And I'll let them introduce themselves. Hi everyone, I'm Craig Chappell, Head of Content at PocketGamer.biz, which is a mobile games business website. I've been doing journalism on and off for about 14 years now. I previously worked at a magazine called Develop, which is kind of business focused. A brief time at Nintendo, a market intelligence firm called Sensor Tower, and now back in the journalism game. Hi guys, I'm Bruno Yonezawa. I'm a senior writer and peer mentor for Screen Rant's gaming section. I've also been working with journalism for about 10 years, in the gaming industry for about 7 or 8. I lost track of time. And previously I worked as a writer and an editor for IGN Brazil. Hi, my name is Joshua Duckworth. I am the executive editor at Game Rant. I'm the guy you get mad at if there's something wrong on the site, and then I cry and try to fix it. I lead up several of the teams, including features, interviews, all that good stuff. So yeah, I've been at Game Rant for 7 years, went from freelancer to executive editor, so that's me. Hey, I'm Rebecca Spear from Windows Central. I'm the games editor, so I lead the team of other people, let them know like coverage for reviews or editorials or anything like that, news pieces. I've been in the gaming industry, we're talking about gaming for 8 years, I think it's been now. So it's just been something that is one of my passions and something I love to keep talking about. Hello, I'm Chris Kerr. I'm news editor at GameDeveloper.com. We're a trade publication. We used to be called Gama Sutra. We changed the name for obvious reasons. I've been working in the games industry for about 10 years now. Largely a game developer, but I used to freelance for Edge magazine. I used to also work at PG Biz, Craig's stomping ground, and yeah, it's been a ride so far. All right, great. Thank you for the introduction, guys. So let's just jump straight into this presentation. So what does it mean for us, in what we do on a day-to-day basis? To survive in the age of AI and influencers, and how does gaming journalism is adapting to those tools and those trends today? Does anybody want to start? Maybe Chris over there? Yeah, I can jump in. Let's start with a little bit of optimism, I suppose. There are some useful AI tools. We've all talked about it a lot, but I think AI tools like Otter, which can really help us with transcription. Transcribing interviews used to be the bane of my existence. You'd sit down and do an interview, it'd be fantastic, and then you'd exit the interview and realize you were talking for an hour,
and now you needed to sit down for probably 2 hours just to transcribe it. So there are tools like Otter, other transcription tools that are AI powered that make life easier. On the less positive side, you know, the incursion of generative AI on the games industry is a bit of a cause for concern. I feel as if a lot of corporate leaders potentially see generative AI as a replacement for journalists, which obviously isn't ideal if you are a journalist like myself. You know, you like to think you've got a long-term career in this industry. You don't like to think you're going to be phased out by a robot that, you know, in my opinion, in its current guise, is only really capable of producing kind of garbled slurry at best. So yeah, I think generative AI tools have utility, but they have utility as a tool, right? If you want, as a journalist, to produce original, insightful reporting with flavor, with personality, and if as a reader, if as a developer, you want to speak to journalists who are going to produce that sort of content, you should probably be a little bit worried about, yeah, how Gen AI is viewed within our industry. I think I've seen some, well, on the consumer side, I'm sure I've seen, you know, some outlets that are downsizing staff, which is obviously a big problem in journalism. There's we'll touch upon that, but a lot of kind of journalists have been let go, but that they're looking to AI as if that could possibly replace the output of these journalists. And I'm sure there is some sort of place in future, but that's not right now, and I think it's very short-sighted. Yeah, like you say, the output that it has is not great. And also, two things. Like, one is that AI can't call someone on the phone. They can't speak to real people, so it can only tell you what's happened, or it can only reword a press release and not tell you the context, not tell you something new, not speak to people to see what's actually going on behind the scenes. There was something else I was going to say. I'm sure it was revelatory, but I have forgotten. I think there's also some companies out there that are just having like news pieces specifically worked on by AI, and it's kind of a strange thing because these things need to be checked and double checked to make sure that the AI even did it accurately. But news is also sometimes a starting point for a lot of people, and so if you take away a starting role to help people get into the industry, it doesn't allow people to maintain and build up further into the industry. So it kind of causes a bit of a problem that way too. Once again, it's you want people to develop skills, you want people to have their own personal influence on what they're writing, their own personal stories and things like that. That's what makes content worth reading. And I would add, like, on that point, like, if you are joining the industry and you are taught to use AI, you know, the industry is still relatively small. Outlets can reach out to each other that will follow you. And at least at my site, if you use AI, I'm going to fire your ass, point blank, period. Bruno, you want to add something? Yeah, I mean, it's obviously a threat, and I think we're still concerned, maybe a little bit less seeing how limited it is, but still understanding like corporate decisions from certain companies that choose to replace like a writer for AI. And if you consider the amount of article output that you need to put out, AI is a lot more effective, but then you sacrifice quality entirely, basically. Over quantity, right? Yeah, and it's kind of hard when the operating system that dictates how your job works, which is search engines, doesn't really care about that. It cares about how consistent you are, and AI can provide that, but it ends up sacrificing quality, like I said. So yeah. I remembered what I was going to say, which was I think that the way things are moving, even for like journalists that write stuff, if people still read, is that it's kind of moving more to sort of influencery. And while it's always been important, like people want a trusted source, but like a person that they can kind of say, oh, I know that person, I can read their stuff, I'll believe it. And so it's a bit weird, the kind of like, if we're going to move towards AI, that actually moves away from the real trend, which is influencer type content. Well, perfect segue into, you know, a next topic of conversation here, where, you know, we see an evolution of the content that's consuming, that's reporting on the industry.
being, produced by influencers, right? Using different channels than those, traditional media outlets. And so, in your opinion, guys, what is the frontier or the separation between, a media journalist like yourselves and a content creator influencers that you're going to see on Twitch or YouTube, or could you be both? Or is there a distinction here? And how do you guys cope with this evolution of the reporting of the industry and this content that's being created, as being competitive, or can they coexist together? I mean, everyone consumes media in different ways. People appreciate being able to watch a video every now and then or read an in-depth article every now and then. I really think for modern journalism, it's really important to provide a wide range of content for people to consume. So if you write an editorial, maybe have a video to go along with it. I think the big thing with influencers is a lot of them are kind of entertainment focused, and they try to give information out in a fun, punchy way, try to have a lot of personality behind what they say. And so I think that just tells you, like, that's what people are looking for. Like, it's the personality, the personal touch that we were talking about earlier. People want to feel connected to an individual because it makes them feel like they're learning from somebody that's almost a friend in some ways. And then the other thing with AI, I think one of the big things with AI is it can be pretty succinct. It can let people know information pretty quickly. And I think as a journalist, some of that kind of comes to, like, a lot of people are looking for helpful information where they don't have to deep dive into it. They want information that can come to them quickly and that can be entertaining in the same token. And that's kind of a hard line to ride sometimes, but I think that's what a lot of people are looking for and what we should take from AI and journalists and influencers. I see a couple of differences between traditional media journalism and content creators. So, and I'll pass it over to you. I just want to put some context to it, but I think people are consuming differently now. Reading is becoming less and less. We spend less and less time reading. We want to, information accessible very quickly. So video becomes a format that is predominant nowadays. And you'll see, media outlets, like Eurogamer that has, Digital Forge that's specific kind of, channels for those video contents, right? Or like even Game Informer, and you have like some staff from those media companies that have started their own, YouTube channels or Twitch channels, right? Chris, would you want to digress on that a little bit? I was going to say, I think obviously like traditional journalists can straddle that divide, right? Like you just mentioned, obviously Eurogamer, like a lot of websites will have YouTube channels, things like that. But I think there is a bit more of a divide between, say, what I consider to be influencers. Like I know a lot of developers, a lot of PR companies, publishers, they view, say, streamers, TikTok influencers as an extension of, say, the marketing department. If you want to promote your game to a certain audience, a certain niche subsect of gamers, you would target certain influencers who maybe have who maybe specialize in covering a certain genre, for instance. And I think we mentioned like news. I think as someone who obviously is news editor, news is kind of my remit. I think to kind of my day-to-day, like, yes, we all kind of sing from the same hymn sheet to some degree, in that we all get press releases from companies, and we all try and find an angle that works for our audience. But sometimes companies aren't forthcoming about certain information. So I think back to recently, I covered layoffs at a relatively big studio. I reached out to the company who neglected to confirm the situation on record, let's say. So then I had to go and speak to different sources on background, off record, on record, in order to confirm, that yes, layoffs had taken place, the severity of the layoffs, the context surrounding the layoffs. And I think when we talk about kind of games media, and particularly games journalism, which, I view as kind of a industry that is adjacent to the games industry rather than a part of it. We don't work for PR companies. It's not our job to tell their story. And I think sometimes PR companies will look at influencers through that lens. Would an influencer, in the case of those layoffs, would they have had the time or the skill set or the contacts to go and verify that story, right? Or to go and pursue that story or chase that story? And I think, it's our job to, and maybe I'm getting ahead of myself a little bit, but it's our job as journalists to hold corporations to account so that developers and people who work in the industry know what's actually going on behind the scenes. And that means obviously covering positive stories, but also sometimes negative stories. And it kind of ties back into AI, right? We were talking about AI before. Is an AI agent of any kind going to be jumping on the phone, like, Craig said,
2-3 different sources. Will sources want to talk to AI agents about very personal situations like layoffs, like workplace misconduct? Probably not, because where is that information being fed, right? To these giant monolithic corporations. So yeah, when I think about influencers and the role they play in the current industry, they definitely serve a purpose, and there's definitely like a skill set there, not trying to diminish that. But I think there is a divide between influencers, at least as I view them, and say journalists. And again, I'm talking from my perspective as a trade journalist there. But yeah. Very interesting. Thank you, Bruno. You want to say I think there's we also have to acknowledge that there's a lot of overlap in the sense that specifically with games journalism, I think different from other types of journalism is that we're covering entertainment too. So depending on the type of outlet that you work for, you're gonna have an angle that's more entertainment driven rather than let's say traditionally journalistic. So kind of have to find ways to adapt too. You want your audience to be interested in the games that you're writing about, right? So you end up creating content that speaks to them, and sometimes, like you said, we have to make ourselves as journalists content creators too. Maybe adapt what we write into video formats that would be provided by other outsourced content creators, and that adds up to the workload that a news outlet usually has. It's really rare for us to see a news outlet expand rather than make their writers produce more, and that often happens a lot. So yeah, that's what Thanks, I think Bruno. about. Craig, do you want to say something? I guess it is kind of difficult for media outlets to. There's so many things we could be doing, but we have to focus on one thing. And with a lot of media companies, this is a very broad thing to say, but I guess money's tight. Journalists have been losing their jobs, so there's probably less journalists to do more things. But all that said, to be a total hypocrite now, it is like, I guess, and to steal an opinion we were discussing earlier, which was, I guess you do have to still meet people where they're at, and it is like, if people want to consume video content, we do have to learn from what amazing content creators have been doing. So I have been asked, like, when is Pocket Gamer doing, when's PocketGamer.biz doing their TikTok news? I'm like, I don't know. But actually, I probably should be using these platforms because that's the way people want to consume their content. Yeah. I can't just assume everyone wants to read my lovely written words. Yeah. Josh, do you want to add something? I'm trying to remember what I was about to say. It's okay. Oh, no, there it goes. Sure? Okay. And I would also add that, this isn't necessarily new. Last week I was in Las Vegas at Level Up Expo, and I was working with a PR agency with a man named Vincent Gallipain. I don't remember if I mentioned it, but he knows you, Damien. But he used to be a journalist, back in the 90s. I think he said up to about mid-2000s. And, the work was changing, the budgets were changing, what people were expected was changing. So this isn't something new, this AI issue or this TikTok issue. As long as there's been game journalism, there's always been a next step and a next step and a next step. And I mean, even a couple of years ago, or still ongoing, right, there are a lot of media who eventually join PR or go into the development side of the industry. So I think that when we look at, how do people consume content, AI, I would just point to the resiliency of game journalism as a whole, because this has been going on for 30 plus years of constantly changing, finding audiences where they're at, dealing with new mandates and corporate demands and all of that. So I mean, not to be like overly positive or hopeful, I guess, or definitely not negative, but like, with all of these changes, I am pretty sure, in 10 years, we're still going to be here. 10 years after that, we're still going to be here. Maybe we're on TikTok more. I don't know. But, we're going to be here. We always have been. All right, cool. Well, let's move on to the next slide. Talking about globalization and localization, and we're here, perfect context, right? We're here at Gamescom LATAM. You guys are, writing for English-speaking media outlets, but you're coming here to Brazil to cover, what's going on in this region. I'd love to hear from you guys. What's the motivation? And is the content
of what you're writing for those media outlets changing from a regional perspective? How do you adapt to this kind of globalization of the industry? Yeah, I mean, I can jump in. So I think first and foremost, we just want to cover interesting games, right? So I know every game developer on the planet, no matter where you're from, your game is your baby. So of course it's interesting to you, but for us as journalists, we are inundated with pitches, with stories every day, and there aren't that many of us. So it's kind of sifting through that onslaught of pitches is difficult, and I think that's why visibility is one of the biggest challenges, right? Not just visibility on storefronts, on platforms, visibility in terms of getting coverage pre-launch, post-launch. And for me at Game Developer, we always like to talk to developers about how the sausage is made, so to speak. So in terms of visibility for us, it's about getting access. So if you're a developer from any region, but a region like LATAM as well, where you feel like you're having to fight a little bit harder to get yourself into the spotlight, I'd say, one of the biggest things you can do when approaching press is hone your pitch, know who you're pitching to. So your pitch to me would be wildly different from a pitch you might send to another outlet, because like I say, we're a trade outlet and we want to know about how games are made, which means, we want production insights. We want to know how a certain mechanic was wrestled into being, we want to hear about budgets, business plans, concepts. So if you can provide that to us, there's a very good chance I'm at the very least going to read your pitch and entertain it and then send it up to my editor. If I say, hey, we can only write 4 or 5 features this month, right? Because obviously we're all a bit stretched, whatever it is. I'm at LATAM, people are covering news as well. There aren't that many of us, but we do want to cover games from different markets. Make it easy for us to cover your game by pitching us in a way that suits our specific publication, right? It makes it easy for us then to pitch it up the chain and hopefully at least consider it. So yeah. Thank you. So if anybody has a game to pitch later on, you know where to find him. Come and ask for my email. I'll be wandering around. You can't miss me. Anybody else want to add something on that kind of globalization and reasons why you're here covering Gamescom LATAM? I'll just say one of the best things about being a journalist is finding a game I've never heard of before and then being able to tell my audience, guys, you need to read this. You need to play this game. This is so cool. And I think that's one of the biggest joys of writing about gaming, is it's something that's so personal for all of us. Like we find things that resonate with us. We want to talk about them. And so going to events like this allows us to communicate with more people and try to find more of those experiences. So it's a great time to go and check things like that out. So just to talk about how it relates to games out here, now you might cover it. I feel like there's a sentiment that games in Latin America there's like more creativity coming from the development scene out here, and there's also people are able to make games that are as qualitative as other games made in the US or in Europe, but for a fraction of the cost, right? So they're able to come up with those very artistic and creative projects, and sometimes very innovative with new gameplay, but with budgets that are so much lower than what other developers are used in other countries. And how do you guys feel about that? And just to also to put more information here on the plate, we've seen recently like some bigger publishers now acquiring games, and we know there's a lot of publishers here coming to Gamescom LATAM to pick up games. So Devolver is one of them. Raw Fury, Team 17 historically has been picking up games and etc. So there's definitely like a trend of we've seen more on a global level. Latin games being more successful, and Big Festival also contributes to promote that as well, right? And Chris, really quick, and then we can pass it to somebody else. I was just going to say, I think constraints can often breed creativity, right? And, when I speak to a lot of indies who are kind of working within, whether it's a budgetary constraint, a platform constraint, access to certain technologies, I think you then have to think outside the box, and then those are the games that are super interesting to us as journalists, because I think particularly in the larger markets, AAA, AA, we've entered a period of fast following, where everyone wants to create the next Fortnite, everyone's trying and failing to create that next live service hit. It's imitation, and that means degradation, right? Because you aren't going to create the next Fortnite. Fortnite exists. So when you look at what's happening in markets like this, it's a lot of ingenuity, and I think that's something that's incredibly unique, and that's something that you can shout about. If someone's pitching us, hey, we've created the next Battle Royale, I'm looking at that and thinking,
you probably haven't. You probably haven't created the next PUBG because PUBG exists, and you're probably not going to beat them at their own game, right? But if I get a pitch from a indie studio from a region like LATAM that's punching above its weight, that's saying, hey, we've had to think outside the box to do this, and we've managed to attract the interest of a publisher like Panic, like Devolver, then I'm going to pay attention to that. Yeah. And Josh, I know you've been playing a couple of games around here. Have you seen anything interesting that you feel maybe stands out or can actually compete with some, like AA, AAA games that you regularly cover? Yeah, I was up at the Abergram's booth yesterday, and really Blackthorn Keep is just so fucking cool. Like, that's just the gist of it, right? If y'all haven't seen it or whatever, it's a from Lemure Studio, I think, right? Yeah, Lemure Games. It is basically a what if Brazil but medieval. And when you're pitching RPGs, there's always fantasy RPGs, medieval RPGs, but this is a medieval that doesn't exist, combined with like Kingdom Come-esque blocking and just kind of a standard sort of RPG flow. But the idea is so cool that immediately after playing it, I didn't really want to stop, and I have so many questions. I can't wait to talk to them tomorrow. But it is just like, the more you invite curiosity, the more curiosity I think is a big driver, along with like innovation and stuff. And that's something that really comes out a lot in LATAM games I've played. Dungeons and Drivers was really fun too. And I'm a big fan of anything D&D, so when you're telling me that you're making a Vampire Survivors game that has like cars for D&D and stuff, it's just cool. Thank you, Josh. Anybody else want to add anything to this topic? Or? Yeah, jumping on what Chris said about how AAA games, often AA games, are constrained, right? They have to attend to a big publisher's needs, and they can't get too risky with what they're producing, so they follow that format. The games aren't, I don't want to say this, but they're essentially always the same. We see franchise releases every 2 or 3 years, sometimes every year, and they're following the same thing, whereas indie developers have a lot more leeway because they're passion projects. To break the mold. And yeah, to break the mold. They want to provide something because they want that game to be different. Of course, everybody needs to make a profit at the end of the day, but the motivation behind it is a lot different, and it ends up resonating with us. That's one of the many reasons I tend to pay more attention to indie games, because they provide unique experiences. All right, cool. Well, let's move on to the next slide, guys. Thank you. So monetization and ethics, right? So we see a lot of gacha games or free-to-play games that offer some monetization processes, and some might be a little sketchy or but just from a journalist standpoint, I think it's always been always more difficult to get a story landing in for those types of games in publications in general, right? So I know Roblox is also very different platforms in terms of monetization, and so how do you guys feel about monetization in the gaming industry? Is it a topic that you cover on a regular basis? Do you cover it differently? And what are the the things that you might want to comment on that? I obviously, as the mobile journalist here, I think free-to-play and mobile gets such a bad rap, and I think especially in the earlier days, talking about kind of Western market, I guess, it was probably deserved. There was some harsh monetization mechanics. The famous example was EA's Dungeon Keeper. If anyone remembers that, it was like tap to build your, expand your dungeon. But I hate kind of using a broad like the media thing, but I'll do it. But there's like parts of the media that it is still kind of entrenched in very traditional like PC console and kind of unwilling to accept some new platforms and some new business and monetization models. And again, while there are bad examples, and we should cover those and talk about those honestly, I think just outright saying free-to-play or gacha is bad is wrong. There are ultimately
millions of people that enjoy these games, and we should be reporting on those things to help people, well, to meet people where they're at, but to also help them understand what, I guess, the mobile landscape. Yeah. Yeah, and as a journalist who is currently working covering two major gacha games, which are Genshin Impact and Honkai Star Rail, it shows that there's the audience for these games, and they play it frequently and loyally. I think we need to be responsible when we report the thing. Like when I covered Honkai Star Rail's launch, so we explained all the monetization mechanics, how the battle pass works, how the gacha system works, what's your odds for getting a new character or something like that happened when they changed the gacha mechanics to make it less punitive for players. We cover that too. On a day-to-day basis, we don't touch on that topic too much because players who follow Genshin Impact, who follow Honkai Star Rail, they know what they're in for. But at the same time, for example, I write character guides, so I need to provide players with free-to-play options too. They may have a chance of getting a premium character, but they may not get the premium weapon. So how can they still run that character and play and enjoy that character? So I have to think about them too when I'm writing and give them options to play around with that. Interesting. Yeah, it's similar. We do the same thing, especially if a game has just come out and like explaining to people like this is how it works, this is what the monetization rules are, kind of diving into like, is it a fair system or does it feel like it's squeezing money out of you just so you can enjoy the mechanics that should be there already? I think the big thing for a lot of people is, first off, like video games are expensive, right? They're so expensive to make and maintain, especially if they're live service. And so allowing a free-to-play platform with monetization allows a lot of people to get in the door, kind of check it out, and then if they feel like it's worth investing, they can stick around. And gamers aren't stupid. Like they'll know if they feel like they're being squeezed or if it feels like, oh, I can just spend money for a little extra fun. And I think that delicate balance is what keeps people coming back for more, if there's really good quality already there that people can come back to. Cool, thanks, Josh. Yeah, I mean, like everyone else has pretty much already said, it's usually at the launch of a game where we'll cover that. I do think that battle passes, gacha mechanics, loot boxes, they're here to stay, and they're not inherently bad in and of themselves. It's when a company goes too far. And I think if we kind of also, throw it back to AI once more, there was the recent example, right, of where Call of Duty had used Gen AI to make a skin and sold it on the marketplace. And, Steam and stuff requires, these disclaimers, but I'm pretty sure, don't quote me on this, but I'm pretty sure that AI model wasn't discovered until after the fact. So you're already kind of just taking work away from developers doing that. But then when you're looking at the consumers, they have a right to know these things. And so when there is some sort of backlash, right, the thing is that thousands of people might know something, thousands more aren't going to know until we do our job. So especially when it comes to monetization, if it's exploitative, we need to do it because it's our job to inform. And there are going to be so many people who look at it, who don't think much about it, who buy it, and then they later realize they've been duped. Chris? Yeah, I was just going to say, I completely agree. I don't think there is any monetization model that is inherently evil, right? It's all about how it's deployed and who is deciding how those models are deployed. Usually it's the companies who own the studios, the big corporations. I think, you look at EA, like how much revenue is EA pulling in and how much of that revenue is coming through live service products, right? Like FIFA Ultimate Team, like Apex Legends. And then you look at EA in recent years, I think over the past few months, they've shut down a number of internal studios, laid off, seemingly hundreds of employees. And I think that generates a lot of anger towards these models because people feel like, the industry is just constantly pursuing, live service type games because obviously they're seen as this massive cash cow, and they can be this cash cow, right? So I completely understand why some studios head in that direction. But I think when we talk about monetization models and practices, like we've all said, we have to cover it in a balanced way. But I think it's also important to remember as developers that, look, if you're a smaller developer who wants to make a free-to-play product, great, that means that product's going to be accessible. And if you implement that free-to-play system in a way that's fair, you'll probably do just fine,
if we want to get angry about these models, let's direct the anger towards the people who are actually deciding how to use the models, which is the C-suite level people at these corporations. You know, it's not the developers in the trenches. You know, I guarantee you right now that there aren't any developers who set out to hang their livelihood on the success of a live service title that was sat in development for 5 years and then was cancelled a week after launch. You know, I'm talking about Marathon there, obviously. But yeah, you know, it's. Watch out for the evil corporations. Yeah, well, I just think, you know, it's developers are often told, you know, particularly at bigger studios, they're often told how to. What projects to pursue, right? You know, it's not their decision. Sure. And like we've said before as well, players, if they're disgruntled, you know, they'll make their voices heard, and then obviously we can cover those situations as well, which is another way we can kind of hold companies to account, you know, report what's happening and make sure the anger is directed. As you said, I think it was very interesting. You said earlier, you know, the role of the media can also be a safeguard for the industry, right? Yeah, exactly. And I think that's, like I say, that's at least how I view my job, right? You know, there are a lot of studios who want to come and talk to us about positive stories, you know, whether that's kind of, hey, we're preserving a certain game, or hey, we've rolling out this funding initiative, or, I mean, look at Xbox, right? They've got a fantastic accessibility program. You know, they've devised in hardware that is massively opening up the program to people who are less abled. At the same time, I think we can celebrate those wins while also asking questions about the business practices. You know, again, focusing on Xbox, they spent $70 billion acquiring Activision Blizzard. Wouldn't really talk about the potential for layoffs, and then months later they're laying off, you know, hundreds and thousands of employees over the course of that year, right? If you're a studio and, you know, you want to celebrate the wins, you've got to accept that journalists are also going to ask you about the less savory decisions that you're making, right? Of course. Well, thanks for your insights here. Let's move on. We have only 4 minutes left, so let's move on to the last slide. And the last topic here is, so you know, there used to be a time when, you know, a lot of the content accessible out there, you know, was published through, you know, traditional media outlets. You know, we talked about influencers. Now there's also new forms of you know, communicating and promoting games through you know, those digital showcases. You know, you have IGN Live, you have, you know, the Mix, you know, and so on and so forth. And so how does the you know, the you know, indie scene and the AA scene actually you know, take stage, you know, here within that context, and, you know, from the perspective of the media. And I'll let Josh kind of start on the AA, because I know he's pretty adamant on that topic. Right, yeah. So, I mean, when you talk categories in the game industry, it is as muddy as it gets. You know, indie, AA, AAA, quadruple A somewhere exists apparently. But AA, generally speaking, is kind of like the mid-range. Like, the studio might be around 30 to 40, 50 people. There might be outside funding, there might not be. Their games usually release around the $40 American price point. I have no idea what that would be here. But when we're looking at, you know, the fallout of these bad decisions, we see developers making new studios like Yellow Brick Games released Eternal Strands earlier this year. It's a AA studio. Rebel Wolves is giving me AA vibes, and I know everyone's calling Expedition 33 an indie game, but it gives me AA vibes. But the thing is that there's always going to be that sort of persistence. And so indies, AAs, all of these studios, or, you know, individual developers are going to be here. And, you know, the thing about blockbusters in the game industry is they're not like in movies and TV. We're not expecting Avengers Endgame, where our blockbusters tend to come out of nowhere. So anything indie, AA, they all have, in my mind, an equal chance compared to AAA. They're just, you know, not as expensive. So it's just a label, but you want to see the quality of the game, you know, how it resonates within you and how it fits your audience, and that's going to make the decision for the coverage. The labels make me cry way too much. They're too confusing. And anybody want to add anything else? I think, like we said, indie and AA games can provide different experiences and whatnot. Then we have to talk about the state of AAA, which is
getting longer to produce, more expensive than ever. AAA games are taking like 10 years, millions and millions of dollars to produce. So, and indie games don't have that. They come out more frequently. And another thing is, it kind of resonates with what Chris said, is pitching and marketing to the right audiences, right? Getting your game out there, establishing that mouth-to-mouth, that first layer of communication. Find the right influencers for your game, and then make it expand. We talk about games that came out of nowhere, but they didn't come out of nowhere. We talked a little bit about Balatro yesterday. Yeah. All right, cool. Well, just want to thank you guys for being here and talk about your opinions and all those insights about gaming journalism and its evolution. And if there are any questions from the audience here, feel free to come and talk to us directly since we're just wrapping up the presentation. We still have 2 minutes more. Okay. Well, so Oh, yeah, there are 2 questions. Okay. Yes. Thank you so much. Very interesting talk from you guys. It was amazing. And we do have 2 questions for... One of them is for Bruno. Me? Actually, yes, directly to him. So I'm gonna ask the questions in English, okay? Bruno, after having worked at places like IGN Brazil in the past and now working in digital journalism at Screen Rant, aren't there many differences in the approach and production between these 2 countries? Does Brazil show a positive outcome? I think, that's an interesting question, actually. I like to joke around that here in Brazil, we practice guerrilla, I was going to say warfare, but guerrilla journalism, in the sense that when a journalist is hired by an outlet here in Brazil, we do everything. And I'm speaking like pitching, writing, editing, sometimes each other's articles, like as colleagues, recording videos, recording social content, writing branded content for like partnerships. We run interviews. We don't have a limitation on what we do, whereas like global outlets, we're usually a lot more divided. Like people who write news are usually news writers, and only that. People who write features are only features writers, and only that. I feel like nowadays, with the size of outlets getting a little bit smaller, everybody's starting to get to that point where they do a little bit of everything. But I think Brazilian journalism, gaming journalism, you do a lot more with the short amount of time you have. That's not necessarily positive. But I've been away from the Brazilian market for some years now. I don't know where it's going. To that part, I can't answer. Oh, thank you so much. You're great. I like this guy. He's my friend. Yeah. We do have one more question. It's not directly specifically to anyone, so any of you could answer. If you would start a brand today, would you give more focus to media like Instagram or TikTok, or just website, or maybe a mash of both? Maybe you can give different opinions on this topic. That's such a good question. I think what we've seen on the B2B side is people starting up newsletters is the way they want to go about it. And maybe as part of that, they'll do video and podcasting. So not necessarily a full-fledged website if you're going to start a new media outlet. That's what I've seen. I can just give some concrete examples of like recently media brands that were started by ex-journalists, because there was a lot of layoff, right? So I think Axios is Stephen Totillo, right? It used to be. Stephen now runs his own newsletter called GameFile. So there's GameFile. What other examples? The guys from The Escapists. So I should give some other examples. The game business, Chris String just started that. Edge has actually got Knowledge, which is a new B2B newsletter. So there's a couple examples. So there are newsletters. There are so The Escapist team crew, like spin-off. Second Wind, I think. Second Wind, which is a YouTube channel essentially. There's
What else there is? I mean, there are a lot of independent. I mean, people make games in the UK, right? It's another like independent YouTube channel run by a former journalist. Still a journalist. Yeah. But so that was just my 2 cents here. But yeah, I think in the B2B space, Craig is right. Like newsletters are kind of king at the moment, largely because you can still do that kind of like long form, hard hitting coverage where you can sit down with a CEO, but also like produce video content. You know, for me, that's probably the direction I would go in because I'm far too old for TikTok or Instagram. So yeah. Yeah. It really depends on the type of brand you want to establish too, right? If you're on the B2B side, great. If you're more entertainment driven, probably social media. Yeah, there's audience for all different kinds of formats, right? And I feel like there's not as much cannibalization as you would expect. Like if you release the same content in website format, like in text, and the same content in video, different people are going to consume like the different formats, right? Yeah, well, and you can embed that, like you can make a video about something and put it on the page that talks about that, and then people that prefer to watch video or people that prefer to read can be able to consume the media as they want to. They'll be able to learn the information as they want to. And that's something we often do at Windows Central. I think it's just best to... IGN, they do video reviews, and so the written review gets into a video format with a audio comment on it. Yeah. Mm-hmm. All right. I was going to say, on the cannibalization front, I think it's maybe a little bit too early to make that call because I think a lot of newsletters have only just started. It kind of remains to be seen how successful some of those will be in the long term. And obviously, there have been some big M&A moves. Ziff Davis just bought GI Biz. So, there are fewer games journalists operating in the industry right now, which probably helps us not step on each other's toes. But I think it remains to be seen how successful some of these newer endeavors will be. All right, great question. And thank you so much for this talk. It was amazing. Thank you so much for the audience for the questions. And a round of applause for our guests tonight. Thank you so much. Maybe you guys want to take some pictures? Get ready for a few pictures? Yeah? Yeah, of course. Let me help you out with that. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you very much. Tá arrasando aí, hein, cara? Tempo afastado, jornalismo no Brasil. Mas é mesmo, é. Eu sei, pô. Eu não sei como está o cenário atualmente. Trabalhar no mercado de games, o CUT SP Pro já impactou mais de 35 mil pessoas em mais de 220 municípios paulistas. E agora é sua vez, gamer! Estão chegando cursos de História dos Jogos, Unreal Engine, Networking na Indústria dos Jogos e muito mais. Acesse agora cutspro.org.br e passe para a próxima fase.
Não consigo ignorar sua falta de disciplina. Eu tô cagando e andando pro que você pensa. Assista a Pro Competition de Mortal Kombat 1 ao vivo na Max, dia 3 de maio, às 15 horas, direto da Gamescom LATAM. Usar meu Orocard para recarregar as energias. Usar meu Orocard para recarregar as energias e ganhar pontos. Usar meu Orocard para recarregar as energias e ganhar pontos enquanto eu tiro onda. Quem usa Orocá tem cashback, tem pontos, tem cartão sem anuidade e muito mais. Use para tudo no seu dia a dia. Quanto mais você usa, mais você tem. Orocá, usa que tem. Pode crer. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Isso é possível, exclusivamente no console Nintendo Switch. Let's party. Pode ir lá? Com H, Foster Dicas. Agora, meus amigos, muito se falam sobre, e se lê também sobre marcas endêmicas e não endêmicas no mundo dos games. Mas vocês sabem o que é isso? Bom, no próximo painel a gente vai explorar como que marcas que não são originalmente do universo dos games estão se conectando com essa comunidade que não para de crescer, né? Aqui os convidados vão discutir estratégias eficazes, cases de sucesso e também as melhores formas de engajamento dentro desse ecossistema que é tão dinâmico, tá bom? Além disso, eles vão trazer e também vão analisar as tendências futuras e como essas marcas podem construir narrativas realmente autênticas para poder se destacar dentro do universo gamer. E para ajudar a gente aqui nesse papo, quem vai debater esse tema é o sócio-diretor e cofundador da GMD, Lucas Patrício, a head de inovação da Nestlé, Priscila Freitas, o brand manager da Oakley, Daniel Dicélio, e o fundador da CGO da WoW Gaming Ventures, Bernardo Mendes, que será o moderador dessa conversa. Então a gente vai ter um tempo também para perguntas no final, vocês já sabem. Escaneiem o QR Code aqui para poderem mandar as perguntas e no final a gente vai ler aqui para vocês e eles vão responder. Então, uma salva de palmas aqui para os nossos convidados, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. O palco é todo de vocês. Obrigado. Valeu. Oi. Quando eu falo aqui, será que eu me escuto? Vocês estão me escutando? Então. Vocês estão me escutando, gente? Olha que legal, porque eu não estou me escutando. Agora eu tô. Sério? Eu... Teste. Sim, te escuto. Ah, agora sim. Nossa, que mágica. Era mau contato aqui no cabo, tá vendo? Linha Tecnologias. Muito doido esse sistema. Gente, boa tarde. Bom ver rostos aqui que a gente conhece e rostos que a gente não conhece. A gente vai ter esse papo super legal agora sobre como as marcas navegam nesse ecossistema de videogame. Obrigado pela presença de todos vocês. De todos vocês também. Eu sou o Bernardo Mendes, eu sou CTO, Chief Game Officer da WoW Game Ventures. A gente tem uma agência de publicidade super legal que chama Druid. E eu tô com 3 convidados aqui, super legais, que eu nem vou tentar apresentá-los, porque eles são muito fodas. E eu não quero falhar com nenhum detalhe, então vou deixar eles apresentar. Lucas, quer começar por você? Claro. Fala pessoal, obrigado Bernardo. Sou o Lucas Patrício, sou fundador de uma agência chamada GMD. E a gente está aqui com
dois craques aqui do mercado não endêmico. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Boa. Daniel. Legal, vocês me ouvem bem? Beleza, eu sou o Daniel, eu sou Brand Manager da Oakley, líder de comunicação da marca no Brasil. Tô na marca há bastante tempo, já fazem 19 anos. E, bom demais poder trocar um pouco com vocês aqui, de um mercado que é bem aspiracional pra gente. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada a todos pelo convite, por estarmos juntos aqui, vocês pela presença. Eu sou a Priscila, eu sou Head de Inovação na Nestlé. A minha história começa no marketing, mas ela migra para videogames e para inovação em marketing e outras categorias durante a trajetória. Então é um prazer poder estar falando sobre como que as marcas podem contribuir com esse ecossistema. Antes da gente começar a discussão, a gente tinha 2 vídeos, um da Oakley e um da Nestlé. Eu acho que seria legal a gente passar primeiro e aí depois a gente bate um papo. Será que a galera da House Mix consegue dar play lá ou não? Consegue? Top. Caramba, eu tô até batendo palma já pra vocês, acho incrível. O segundo, infelizmente, a gente não vai conseguir passar por problemas técnicos aqui com a galera. Então, vamos começar o papo, vai. Era bem legal da Oakley, que pena. O que motivou as empresas de vocês a entrarem nesse mercado de videogame? E aí, no caso do Lucas, nem empresas, mas clientes também, né? Quer começar, Lucas? Pode ser. A GMD faz 14 anos, né? E há 14 anos era muito diferente o mercado, né? Era um mercado de games no Brasil muito incipiente. E as marcas que não eram de games nem sabiam o que era esse mercado, porque ele não existia de verdade, né? Então eu acho que o que a gente vê há uns 5 anos, principalmente para cá, é um entendimento, né? Até o volume de dados que a gente tem no mercado que permite com que as marcas olhem e falem assim, bom, tem uma coisa muito especial nesse mercado e eu acho que a minha marca pode participar disso, né? Então eu acho que o fundamental, Bernardo, nos últimos anos foi o acesso a dados, né? O mercado ele cresceu, começou a fornecer dados para deixar as marcas mais seguras também sobre, legal, o que isso aqui vai me trazer, né? Então a minha visão é que recentemente a gente teve essa abrangência de eventos como a Gamescom, né, que também trazem oportunidade, as marcas estão num território que elas às vezes estão mais acostumadas também a expor, a testar, e quem faz, com certeza, tem uma experiência muito incrível, porque é um mercado muito vibrante. Então, tô até curioso para ouvir de vocês também, porque toda vez que a gente conversa com marcas que têm uma participação em games, a gente escuta histórias muito positivas, né? Cara, eu tô muito feliz de fazer esse palco com a Oakley e com a Nestlé, sabia? Porque são 2 marcas que eu nunca imaginaria que estariam dentro da Gamescom. E elas não estão aqui dentro da Gamescom, elas estão no palco da Gamescom, falando sobre, tipo, explorar games. É muito maluco isso. E aí, Daniel, Oakley, é uma marca que, sei lá, eu era apaixonado, continuo sendo apaixonado e do nada videogame. Como foi isso? É até difícil explicar um pouco como aconteceu essa conexão. Mas, de certa forma, dentro do nosso universo competitivo, como marca, bom, somos uma marca que nascemos do esporte, né? Então a gente tem a performance como uma das nossas grandes ambições. A partir do momento que o mundo olhou para o gaming e falou, cara, esses atletas aqui são de alto nível. E até uma curiosidade, quando você faz um comparativo com atletas dentro de um ambiente, por exemplo, olímpico, o gamer, ele consegue ter até 30% mais reflexo do que um atleta de performance de alto nível. Então, assim, são verdadeiros atletas. Então, quando a gente fala de performance, a Oakley já navega dentro desse universo. E aí, quando a gente viu que eSports cresceu absurdamente, a gente falou, opa, peraí,
Nós como marca, a gente não tem a ambição de nos tornarmos desenvolvedores, vamos fazer um jogo, alguma coisa, não é isso. Mas como que eu posso prover para esses atletas, através de ferramentas e o meu conhecimento tecnológico, o que eu posso fornecer para ele para que ele tenha a melhora da performance dele? Então foi aí que deu esse gatilho. A gente sabe fazer óculos, como ninguém. E a gente se orgulha muito disso. Então fala, calma aí, a minha lente é diferente para esse mercado. Então eu tenho tudo a ver com esse mercado. O cara é performance, então a minha lente vai fazer com que ele tenha a melhora da performance dele. E esse foi o pulo do gato. Loucura. E Nestlé, Pri? Bom, a Nestlé é uma empresa centenária, participa da cultura alimentar, né? Sendo a maior empresa de alimentos do mundo. E cultura de alimentos significa também memória afetiva, né? Significa a gente estar ali trazendo também um repertório que é um repertório emocional. As pessoas se conectam com a comida também a partir das emoções e tem lembranças a respeito dessas conexões, seja no almoço da família, seja nos momentos do seu dia a dia, seja em outras situações. E o que a gente vê muito é que para a gente conseguir se conectar com o mundo de hoje, né, com as gerações, com as formas como as pessoas querem engajar, não é suficiente a gente estar em canais tradicionais. Eu acho que é importante reconhecer que games é um meio de engajamento, né? E que já há muito tempo, o Lucas também falou aqui, o Daniel, muito tempo deixou de ser um segmento de nicho, né? E faz parte hoje da estratégia de mídia e da estratégia de comunicação que eu acredito que as empresas precisam olhar. Talvez como as mídias sociais foram um dia, hoje a gente está vendo esse fenômeno acontecer com o mundo dos games. Então, acho que a nossa motivação, em primeiro lugar, é continuar tendo participação, mas com a nossa entrada, e aí aqui a gente trouxe, né, o case que a gente construiu com o time também da Druid, da Rogue Unity de Mundo Surpresa, é também fazer uma entrada positiva que traz um conteúdo que vem complementar para essa comunidade. Então, como que a gente vai para lá e leva novas memórias? Aliás, eu quero saber se tem alguém aqui que foi criança surpresa nos anos 90, conhece chocolate. Eu, pelo menos, fui, né? Cresci ali colecionando os dinossauros, me introduziam ao mundo ali, né, de natureza. E a ideia nossa foi como que a gente pode dar esse conteúdo para as gerações de agora, e isso passou por criar uma experiência interativa. A experiência que a gente tem com o Mundo Surpresa aqui na Nestlé, ela é a primeira no Brasil, da Nestlé, e ela é a terceira no mundo, né? A gente tem outras experiências com Nesquik no Chile, com Purina nos Estados Unidos. Então, para a gente é uma extensão quase que natural da gente continuar aumentando o engajamento e trazendo essa contribuição como marca para as pessoas. Puxando até um gancho do que você falou aqui, a gente discutiu bastante sobre não ser uma publi dentro de um jogo, e sim ser uma experiência super divertida e que ensinasse alguma coisa e criasse essa nostalgia do futuro quase, né? Porque todo mundo que levantou a mão tem uma nostalgia sobre surpresa. A gente literalmente comia o chocolate para colecionar carta e aprender sobre aquilo. Como é que foi esse equilíbrio? Como foi essa discussão internamente sobre achar esse equilíbrio entre o quanto eu ensino versus o quanto eu passo a mensagem da minha marca, para não ser só uma publi lá dentro do Roblox, simplesmente? Esse ponto foi fundamental, foi fruto de muitas das nossas conversas no período ali de design dessa experiência. A gente lançou o Mundo Surpresa como uma plataforma perene, um jogo persistente. Então, e acho que isso é uma mensagem para as marcas, se fala muito no mundo do marketing de pensar no público-alvo, na audiência. Quando a gente transporta para o mundo dos games, a gente tem que usar a palavra jogador, não dá para a gente pensar como audiência, tem que pensar como player. Então, seja como for que eu vou participar desse ambiente, é necessário que a dinâmica do jogo seja uma dinâmica que entregue entretenimento, entregue diversão. E aí eu acho que é onde o mundo dos games e o mundo das marcas pode se encontrar com muita fluidez, porque em essência uma marca é um universo, né? Então toda a IP que tem aqui, toda a propriedade intelectual é um universo com seus personagens, com seus princípios, com seus elementos. A marca é exatamente isso também. Quando a gente pega uma marca como Surpresa, o elemento que tem ali é essa conexão com a natureza. E a gente quis trazer uma mensagem mais contemporânea também, relacionada à sustentabilidade, por conta do que a gente vem vendo aí nas cadeias. A gente trabalha muito fortemente com as cadeias do leite, cacau, café aqui no Brasil. Então a ideia foi criar um jogo que era baseado na agricultura regenerativa. Tudo isso combinado podia ficar uma mensagem institucional completamente distante de qualquer universo de diversão possível. E o que a gente fez foi totalmente o oposto disso. Então a dinâmica é criar essa fazenda,
mas isso é pano de fundo para a experiência do jogador ser o protagonista nessa experiência. Então, é uma virada de chave, né? Assim, a marca está oferecendo um espaço, a marca como conteúdo e não como centro de toda a narrativa. E acho que o resultado foi extremamente favorável. A gente conseguiu traduzir esse mundo para dentro do universo ali do Roblox, com vocês, de uma forma muito positiva e que até trouxe uma nova roupagem. Então, mesmo fãs antigos da marca, que esperavam, né, ali os colecionáveis, onde montar os animais, enfim, se surpreenderam de ver que agora eles podem interagir com os animais. Então, você coleciona e ele tem outra dinâmica, de uma maneira que foi totalmente aderente ao tipo de expectativa que se tem dentro dessas plataformas. Boa, e falando em aderência, quando eu penso na Oakley, eu não penso em videogame. Eu penso no cara que esquia, eu penso no cara que anda de skate, eu penso no cara que anda de bike, eu penso no cara de alta performance. Apesar de ter alta performance no videogame também, que nem você falou. Mas a Oakley é uma marca muito forte, do street, da cultura urbana, do esporte de alta performance. Como é que foi transportar esse DNA para o videogame, Daniel? Que deve ter sido um puta desafio, né? Nesse início a gente sempre precisa de nomes fortes para poder gerar credibilidade. E são esses nomes que carregam, muitas vezes, todo o nosso apelo tecnológico, né? Como eu disse anteriormente, a gente tem uma expertise em desenvolvimento de tecnologias e a gente costuma dizer que a gente está à frente do nosso tempo em termos de desenvolvimento e disrupção quando a gente está falando de óculos, principalmente qualidade de lente. Então, quando entramos no mundo game, quem seria esse nosso porta-voz, né, para o mundo game? E aí a gente resolveu contratar o Scamp, então que acho que dispensa apresentações, um super atleta. Então ele realmente levou a bandeira da Oakley para dentro do universo game e ele nos abriu portas para que a gente pudesse introduzir os nossos produtos dentro desse universo de performance digital. Tá? Então, depois disso, chegamos a patrocinar, a gente patrocina ainda, né, a G2, e então a Optic Games também hoje é parceiro da marca. Então a gente já tem, por exemplo, o alemão, que é o brasileiro, né, que atua lá fora. Ele também é atleta nosso. Então, são através dos atletas que a gente consegue essa credibilidade de que temos um produto realmente inovador para um mercado que visa a inovação o tempo inteiro e está sempre sedento, né, de coisas novas. Então, quando você analisa placas de vídeos, mouses e tudo mais, então a gente está sempre inovando e está dentro do mesmo universo. Então a Oakley tem exatamente isso, essa ambição de entregar sempre o melhor. Então quando a gente quer entregar o melhor, a gente precisa dos melhores. Então a gente pega essas pessoas justamente para serem os porta-voz da marca dentro desse universo, para poder gerar essa credibilidade. E aí, claro, a nossa maior ambição é ser aceito dentro de um universo muito consolidado, só que sempre dentro do nosso quadrado. O que a gente sabe fazer de melhor? Óculos. Então é isso, eu quero apresentar justamente uma ferramenta para esse mercado. Como que a gente faz a melhora da performance? Como que a gente melhora a experiência de jogo desse atleta ou desse pai de família que joga o videogame lá depois do trabalho, alguma coisa assim? É através da nossa lente. Então vamos oferecer o que a gente tem de melhor. E a gente traz pessoas fortes para poder nos ajudar com esse credenciamento. Muito legal, porque quando a Pri fala sobre a Nestlé, ela fala muito sobre colocar o jogador no centro da experiência. E quando você fala sobre a Oakley, é muito colocar o jogador no melhor dispositivo possível para ele ter a experiência melhor. Exatamente. É tipo, no final, você coloca o jogador no centro de toda a estratégia e isso é super poderoso, independente do caminho que você segue, produzindo uma experiência, produzindo... E ele colocando um produto de alta performance. Mas, Lucas, não é a única forma de explorar videogame, né? Na GMD vocês lideram o mercado brasileiro, né? Não vou falar que lidera não, porque a gente é um pouco concorrente também, não, né? Mas eu acho que quando a gente tem empresas que fazem um bom trabalho, né, Bernardo, a gente constrói um ecossistema. Sim, então, se claro. tem empresas que estão hoje aqui, é graças ao trabalho que vocês fazem, outros parceiros que a gente tem, isso é super importante. Mas quais outros formatos você acha que a gente pode explorar como marca dentro do ecossistema de game e por onde é mais estratégico a gente navegar?
Cara, eu acho que aqui a gente tem um exemplo muito interessante, talvez até acidental, quando a gente foi selecionar quem a gente ia convidar também pro papo, porque você vê como o mercado de games é interessante, né? Você tem a Nestlé que está usando o game como território. E eu não consigo pensar, quando eu vi o case de vocês e te ouvi falar, Pri, qual seria outra forma de fazer o que vocês fizeram, o assunto, ser interessante. Porque, cara, eu cansei de ver campanha de TV, campanha de rádio. Você não consegue transformar isso em algo que alguém fala assim, pô, deixa eu interagir com isso, né? E o game, ele é um formato que consegue fazer isso e você nem percebe. Porque, e aí vocês foram brilhantes na execução, o principal é o jogo. Porque alguém vai jogar um jogo porque ele quer jogar. O jogo tem que ser legal, né? E é isso que a gente acredita também, né? Então, quando vocês pegaram e transformaram a experiência num jogo primeiro, e aí entregaram, né, por meio do jogo a experiência, eu acho que isso é uma forma que só o game, enquanto plataforma, consegue fazer. E a Oakley, ela traz para o mercado a experiência que o mercado não tem a partir da tecnologia deles. Então você percebe, você consegue usar o mercado de games como território, como o Nestlé fez, e também trazer outras marcas que games não têm experiência para colaborar para esse ecossistema existir. Então acho que quem hoje trabalha com marca tem muitos exemplos de como navegar o mercado de games de várias formas. Você pode usar por branding como um awareness, patrocinando um time de esportes num território. Você pode fazer parte de uma experiência para criar uma mensagem que você não vai conseguir criar em outro formato. E você pode trazer a tua experiência para dentro do mercado e oferecer para o mercado algo que eles não têm capacidade de criar sozinho. Eu acho que isso abre muito a cabeça de todas as marcas, né? E o mercado vai além do jogo, né? Tipo, no caso da Oakley, você vai pro atleta, você vai pro influenciador, você vai pro cara que lidera aquele território. Eu acho que foi super interessante sua fala, Daniel, quando você fala que você começa a sua estratégia de game através de alguém que representa game. E também representa a Oakley. E aí eu achei legal demais sua fala. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para vocês três agora, que é basicamente, na verdade, para ir pro Daniel primeiro, depois eu faço a dos três, que eu acho que vai encaixar melhor agora. Porque assim, a Oakley e a Nestlé são empresas que estão no mercado há muito tempo. A Nestlé é centenária, a Oakley não é tão velha assim não, apesar de... Né, tá fazendo... Esse ano a gente faz 50 anos. 50, metade da idade da Nestlé, que tem mais de 100. Mas vocês têm uma coisa muito aspiracional, né? As duas marcas. Tanto do ponto de vista de alimento quanto do ponto de vista esportivo, as duas são aspiracionais, as duas têm um território muito vasto, mas vocês têm que se conectar com novas comunidades o tempo inteiro. Rejuvenescer a marca, falar com o público um pouco mais jovem. Como é que foi transportar essa marca, que tem tanto peso para uma comunidade um pouco mais velha, para um público mais jovem através de games, na experiência de vocês? Bom, primeiro eu acho que você cria gatilhos de identidade, né? Como que a Oakley entra dentro do mercado de game? Inicialmente, a gente começou a imaginar qual é a persona do cara que curte esse universo. Esteja ele jogando num console, mobile ou até mesmo num desktop. Qual a persona desse cara? Quais são as características? O que ele gosta de usar? Quais são as ferramentas que ele precisa dispor para poder executar a atividade dele? E a primeira identificação que a gente teve o cara que joga sério, concentrado, focado, não como a gente jogava antigamente, que a gente só ligava o videogame e tá tudo ok. Pra comparar, né? Não dá pra comparar. Eu era bem competitivo no Mortal Kombat, tá? Eu levava bem a sério. Só geralmente eu perdia, mas eu levava a sério. Quem jogou Rei Leão de Super Nintendo sabe a tensão que é passar naquela primeira fase. Fantasia. Então, qual foi a primeira identificação que a gente teve? O fone. Cara, eles jogam de headset. Que tipo de ferramenta que a gente pode proporcionar para esse cara para que ele consiga usar o headset sem sentir um desconforto por uso prolongado dessa ferramenta? Cara, a gente tem a armação de óculos, então a gente vai afinar o máximo que a gente pode as nossas hastes para que não fique desconfortável para ele. Isso é genial, É uma coisa que só quem tem experiência pensa e faz a relação, né? É muito louco. Não, e machuca mesmo, né? Literalmente machuca, gente. Machuca. Toda hora você precisa ficar aliviando um pouco a tensão do headset ou até mesmo tirando o óculos. E aí eu vou ter que comprar um óculos. Beleza. E aí depois você pensa, como é que você começa a criar identidade? Como é que o público gamer, ele se orgulha
de ser gamer, ele se orgulha de jogar videogame, viver esse universo. Como que a gente cria pequenas identidades dentro do nosso produto? E aí uma curiosidade aqui, vocês sabem me dizer qual é a única interseção no joystick entre os 3 consoles líderes de mercado? Eu posso arriscar? Vai. É o botão X? É o botão X. Exato. Todo joystick de console tem o botão X. Possíveis na minha cabeça, menos no botão X. Exatamente. Eu pensei no direcional. Como a gente consegue criar uma identidade? Cara, vamos botar o X no óculos. O cara tá carregando a identidade dele, uma característica que ele ama, que é o game, mas de forma muito sutil, dentro de um produto que ele precisa, porque ele precisa de grau para poder jogar o jogo. E já com uma armação que fica muito mais confortável para o uso do headset. Então foi assim que a gente entrou no universo de game. Vamos olhar para esse universo de game, mas proporcionando uma ferramenta para ele. E logo depois a gente veio com o desenvolvimento das nossas lentes. Aí a gente fala, cara, esse cara, ele tá exposto à luz azul o tempo inteiro, porque a gente vive uma geração de telas, não só o gamer, mas qualquer pessoa também que não joga videogame, tá sempre com o celular na mão, trabalhando em frente ao computador o tempo todo. Então, o que a gente pode ter de melhor? E aí a gente tem uma tecnologia, que é a tecnologia Prism, e aí a gente cria a Prism Gaming, que bloqueia 100% dos raios azuis, e aí faz com que ele não tenha a perda do ciclo circadiano dele. Que aí, não sei se vocês estão familiarizados, mas o ciclo circadiano, ele é o responsável por fazer você abrir o olho de manhã e falar, opa, tá de dia, tá na hora de acordar, por isso que o sono vai embora. E aí, à noite, você começa a bocejar e falando, opa, tá na hora de dormir. Por quê? Porque você para de ter a incidência de luz azul no ambiente e aí o seu cérebro entende que tá na hora de descansar. Só que é o seguinte, se você deita na cama à noite, liga a televisão ou pega o celular e fica mexendo, o seu sono vai embora. Por quê? Porque você está mandando luz azul para dentro do seu cérebro, e o seu cérebro entende que, opa, tá de dia, não tá na hora de dormir. E aí por isso que você fica maratonando a série e acha que a série é boa, mas na verdade não. A série é boa, tá? Mas é a luz azul que está fazendo esse trabalho. E aí a gente cria a Prism Gaming, que bloqueia 100% dos raios azuis, e aí ela não altera o seu ciclo circadiano. Então, para o cara que gosta de ficar jogando até tarde, ele não vai ter problema com sono e tudo mais. Ele tirou o óculos, opa, tô cansado, beleza, agora eu vou para cama. Então, assim, a gente acaba dispondo de ferramentas para ele, não só de conforto, como agora de tecnologia, que faça bem para a saúde dele e tudo mais. Loucura. Aula de biologia aqui agora também, para vocês aí, ó, conhecimento. Eu acho super interessante ouvindo o Daniel, a gente percebeu o quanto tem divisão de design nisso, né? Que é realmente colocar o jogador no centro, dentro do jogo e no que acontece dentro da experiência dele de forma ampliada. Eu acho que design é uma palavra muito forte quando a gente pensa em levar as marcas para esses universos. Tem a ver com colocar a marca como um serviço a esse ecossistema. E isso é algo que às vezes pode assustar quando você vende uma cadeira de marketing mais tradicional, onde existe uma necessidade talvez maior de controle sobre a narrativa, sobre a mensagem. Aí eu vou tocar na segunda palavra-chave, que é essa, narrativa, né? Talvez quando a gente tem pensado aqui e olhando para o território da comida, é necessário reconhecer que comida é cultura, não tem como falar de comida sem falar de cultura. Seja na cultura alimentar, de fato propriamente dita, seja como a comida participa dos diferentes territórios culturais, esporte, game que a gente está falando aqui, momentos de lazer das pessoas. E isso tudo vai gerando associações, vai gerando conexões, vai gerando as memórias afetivas que a gente até falou aqui da outra vez. Então, quando a marca entra ali, ela precisa conseguir ao mesmo tempo trazer os seus elementos, mas abrir mão do controle narrativo. Para uma geração, que aí eu vou falar de geração Z, talvez aqui como um exemplo, mas a gente vem vendo isso acontecer multigeracionalmente, que já está familiarizada a interatividade na narrativa ser a forma como ela navega o mundo, né? Então, quando a gente pega uma geração que não cresceu, não se formou apenas com formatos de mídias lineares, como, por exemplo, o audiovisual antigamente foi, e outros formatos que também tem muito a agregar, mas que são formatos de mídia lineares, isso gera completas outras expectativas. Então, quando a gente transporta para lá, para a gente conseguir ter alguma relevância, precisa que se abra um pouco mão desse controle, né? E isso pode ser um pouco assustador de início. Mas é a única forma da gente conseguir ser autêntico com aquilo que está sendo criado. Então, eu acredito muito na força dessas duas palavras combinadas aí, design
e a narrativa com realmente um olhar que a narrativa se constrói através do input do próprio jogador, né? Existe um certo desapego que é necessário exercitar para fazer essa construção. Você vê a importância de ter cargos de inovação dentro de empresas, né, Bernardo? É uma visão que é disruptiva e é importante, porque a empresa, naturalmente, empresas mais tradicionais, têm um movimento automático de defesa, né, de tentar manter as coisas sob controle. Então, se você não cria, né, cargos como o da Pri, você não vai conseguir abrir uma brecha para oportunidades que vão fazer, né, experiências incríveis que vão conseguir contar coisas que você não conseguiria de outra forma. Eu acho que é importante mesmo falar isso e falar que, na verdade, por exemplo, lá na Nestlé, além da minha cadeira, a gente tem fomento, né, a inovação exatamente nessa busca de manter essa contemporaneidade. Então, a ideia é convidar e compor para a gente conseguir evoluir, né? É assim, eu até estava brincando antes desse painel, é assim que a gente consegue se tornar centenário, tá sempre se adaptando, sempre se reconstruindo. Essa é a chave da longevidade aí. E quando sua rede de inovação veio da Lego, ajuda bastante também, né? A carreira da Pri é outra coisa também, né? Definitivamente. É um espetáculo. Eu queria puxar um gancho de nostalgia aqui, e era um dos papos que a gente estava tendo lá atrás, antes de entrar aqui, gente, no palco. Que na minha visão, é a primeira vez que a gente pode trabalhar realmente com nostalgia no mercado de game, porque o mercado de game realmente consolidou ali na década de 90. E aí agora, então, todo mundo é trintão, quarentão, tá tendo filho e tá passando essa experiência do game pela primeira vez pra frente. tá balançando a cabeça que o filhinho tá novo, já tá no Roblox, jogando o joguinho da Nestlé. E é muito gostoso trabalhar com esse sentimento, né? Você pode ver no evento que um dos maiores lançamentos é o Doom. Quem aqui jogou Doom na década de 90? Lá, ó. É foda. Félix não vale. Que tá balançando muito loucamente a mão lá atrás, ele não vale não. Mas é isso, assim, a nostalgia é uma coisa muito estratégica da gente explorar. E aí quando eu vejo a Oakley falando que tá entrando no mercado de game, me dá uma nostalgia. Porque era a marca que eu era apaixonado. Quando eu vejo surpresa aparecendo dentro do Roblox, é uma nostalgia, porque caramba, era o chocolate que eu implorava pra minha mãe pra eu comprar, pra terminar minha coleção. Como é que é para vocês explorar um pouco dessa nostalgia com um público um pouco mais velho do mercado de games, ao mesmo tempo que eu consigo, através dela, me conectar com o jovem? Eu queria que a gente falasse um pouco disso. Olha, esse ano completo 20 anos de mercado, né, trabalhando com games. E quando eu comecei, o primeiro trabalho que eu fiz foi entrevistando um cara, que eu sou formado em jornalismo, foi entrevistando um cara de uma empresa que o principal jogo chamava Ragnarok. E hoje, né, 20 anos depois... Me deu até arrepio. 20 anos depois, é um cliente nosso que está aqui nesse evento com o mesmo jogo. É uma loucura, cara, porque assim, é um trabalho de nostalgia, que é uma conexão emocional, mas ao mesmo tempo uma oportunidade do pai ou da mãe passar, né, fazer uma passagem de, olha, isso que eu jogava, e o jogo ainda existe, né? E ele ainda é atual, ele ainda permite o mesmo tipo de diversão. Então acho que assim, a nostalgia como uma ferramenta de conexão emocional é poderosíssima. E vai da gente entender como usar isso como uma forma de trazer experiências incríveis através dos games. Daniel, até no caso da Oakley, eu vejo muito quando vocês navegam no ecossistema de game, muitos dos atletas que vocês têm que falam com outros segmentos jogam videogame também, né? Então, essa conexão, né, o teu Pedro Scooby o tempo inteiro jogando com os filhos e tal. Tipo, tem uma nostalgia ali do pai com o filho, do atleta mais velho com o atleta mais novo. Vocês exploram isso ou não? Sim, bastante. Quando a gente fala de nostalgia, acho que a Oakley é uma marca muito nostálgica, né? A gente teve um passado muito disruptivo e devido a toda essa disrupção, a gente pavimentou uma vida longa para a marca, né? Então, hoje, 2025, a Oakley é de 75. Hoje, em 2025, a gente escuta ainda clientes falando de modelos de óculos que a gente lançou há 20, 30 anos atrás. E eles queria muito esse óculos para poder colecionar, alguma coisa assim. Quando a gente envolve o gaming e a parte nostálgica da Oakley, a Oakley ela tem um lema lá dentro que é o seguinte: a gente pode olhar para o passado, a gente não pode morar no passado. Então a gente visita o passado, mas a gente olha para o futuro. Então o que eu entrego no presente que pode ser usado no futuro, mas que carregue o DNA do passado. Entendeu? Então é você misturar os três tempos para que você não perca a identidade, DNA. Óbvio que aí a gente carrega essa nostalgia dentro dos nossos produtos.
Criação de identidade. Então, eu vou fazer 43 anos, então eu consigo levar a minha persona ainda usando um produto, de repente, dos anos 90, alguma coisa assim, que é a parte nostálgica, ou consigo usar um produto agora do presente que carregue algum asset do passado, justamente porque eu tenho essa identidade com o passado, entendeu? Então, a gente tenta transpor um pouco isso dentro dos nossos produtos. E aí, quando a gente fala de gaming, a gente vê que os jogos, aí você citou o Doom, que eu joguei Doom. Incrível. E eu vejo que o jogo tá aí até hoje. E vão passando gerações, e é o 2.0, 3.0 e por aí vai. Então, é um mercado que se renova, mas ele não larga as suas raízes, porque pessoas como eu, ou como o Lucas, ainda vivem esse mercado, e a gente vibra quando a gente vê histórias do passado que permeiam ainda o presente e que provavelmente vão permear o futuro, entendeu? Então, o mercado, ele se renova, mas ele vai colocando assets tecnológicos, maior experiência de jogo, você vai tendo uma melhor vivência daquele ambiente, mas sem perder aquela identidade do passado, né? E aí quando você fala de atletas, sim, os nossos atletas amam videogame. Amam. Parece que é basicamente um quesito de eu assino com você se você jogar videogame. Brincadeira. Mas todos eles jogam. O Scooby, o exemplo, acho que foi perfeito. Eu acho que o próprio Medina jogando com a irmã dele. Então, a gente tem o Juju Smith, que é da NFL, gamer, assíduo, assim, streamer. Então, a gente tem muito essa veia da galera, dos nossos atletas dentro do universo game mesmo. Acho que nostalgia é um sentimento gostoso de cultivar, né? Acho que todo mundo pode concordar com isso em algum nível, porque tem muito a ver com esse ponto realmente da identidade, a formação de quem nós somos, passa por quem nós fomos. Então, as marcas participam disso, não tem como a gente dizer que não. O Surpresa, por exemplo, ele sempre tinha sido recordista de pedidos no nosso serviço ao consumidor, de pessoas ligando, escrevendo, por favor, nos tragam de volta o chocolate surpresa, né? Então, atender esse pedido faz parte de propor um resgate trazer para o presente um pouco, que é sobre o chocolate, mas também é sobre o momento que aquilo fez parte da sua vida, o que isso significou no campo individual de cada um. E aí tem que ser feito com muito respeito, com muita responsabilidade também, né? De entender o que é que traz essa conexão e preservar isso, mas ao mesmo tempo contemporaneizando tudo que a gente está falando aqui. Eu acho que é assim que essas propriedades intelectuais que persistem, né? Acabam fazendo isso. Elas são muito fiéis ao que era a essência, ao que é que os fãs originais realmente amavam. Isso faz você achar um viés de verdade, ali, de autenticidade no que aquela marca está construindo, que pode ser universal. E aí o espírito do tempo só vai pedindo que isso que é universal entre em diálogo com os códigos da época. Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, por aí, é nostalgia, mas não é bem sobre o passado, né? É sobre quem a gente ainda quer ser hoje, no fim do dia. Tem uma coisa sobre nostalgia que eu acho interessantíssimo. É uma palavra que, internacionalmente, ela é relacionada com um sentimento de leve tristeza. No Brasil, não. Porque no Brasil, a gente tem uma palavra que não existe em nenhuma outra língua, chamada saudade. Saudade é um sentimento muito parecido com nostalgia, só que a gente carrega para um sentimento de tristeza. Nostalgia, a gente faz uma separação para felicidade. E é por isso que nostalgia, para o brasileiro, é tão poderoso, porque ele tem um sentido que aparta da tristeza de outras línguas. Aula de biologia, aula de português, aqui tá incrível esse palco. Gente, era a minha última pergunta que eu tinha anotado aqui. Eu não sou tão criativo para fazer mais uma, então eu gostaria muito de contar com o público, que a gente tem literalmente 5 minutos para encerrar o palco. Então dá tempo de talvez uma ou duas. Alguém tem alguma pergunta aqui pro... Aproveita, gente. Head de Inovação da Nestlé, Brand Manager da Oakley, não é todo dia que tá na sua frente, né? Tem uma lá, ó. Tem duas, olha. Eu só preciso de microfone lá. Será que eu tenho? Ah, você pode levar o meu? tem um QR Code para vocês enviarem as perguntas. Vocês pegaram esse QR Code? Olha lá.
Nossa, é muita tecnologia, gente. Ele não Adorei pode vir isso aqui? Ele não pode. Ele falou que tem que mandar pelo QR Code. E como é que a gente vê a pergunta do QR Code? Acho que ele tá escaneando lá, ó. Será que vai aparecer no telão? Ele escaneou lá, hein? Essa hora que você tem que revisar direitinho, jogar no chat GPT pra ver se não tem erro, né? Ah, legal. Top. Vai ter uma pessoa te representando aqui com essa pergunta. Manda lá no QR Code que a gente responde. Manda rápido que a gente já perdeu mais 1 minuto, então temos 4 para responder. Achei muito... Tô vendo o tempo congelado ali, tô ficando feliz. Não, acabou de descer para 4. Foi só falar. Eu não deveria ter avisado. Esqueceram, ó, já tá chegando os chips ali para o próximo palco. Eu não sei se mandaram pro QR Code, a galera não viu. Chegou alguma coisa aí? Senão eu vou inventar umas perguntas aqui. Eu vou inventar umas perguntas enquanto o QR Code aqui parece que vai funcionar. Eu acho que ele tá enfrentando alguns problemas ali, não tá conseguindo enviar. Eu vi ele balançando a Ó, cabeça. ele falou que enviou em produção. Algumas perguntas para vocês aqui. Obrigado, gente. Aê, obrigado, gente, por ter mandado aqui. Exatamente, para a plateia. A primeira pergunta diz o seguinte: Priscila, por que desenvolver um jogo e não apenas fazer uma inserção em um jogo já existente? Na verdade, a gente entendeu que a gente está na plataforma Roblox, né, com o nosso jogo. Então, é participar de uma plataforma já existente e uma plataforma com uma ampla audiência, né? Então, já existe ali uma comunidade ativa, mas que sim, era interessante desenvolver esse universo. Aqui, principalmente por conta da nossa pauta dentro do tema da agricultura regenerativa. Então, a gente quis criar essa fazenda para ensinar sobre regeneração. Isso significava regras de jogo próprias, com tudo que a gente falou aqui, do entretenimento, do princípio do jogador primeiro e tudo mais, mas que a gente entendeu que precisava ali traduzir. Então, fizemos para transmitir também uma mensagem educativa, ajudar as pessoas a simular, né, o que é essa agricultura regenerativa e aí ter acesso aos animais, companions que fazem muito parte do repertório de surpresa, mas participando sim de uma plataforma existente que é o Roblox. Maravilha, muito obrigado. A segunda pergunta diz o seguinte: marcas antigas lançavam jogos da própria marca e normalmente eram jogos ruins. Hoje já temos possibilidade de lançar propagandas dentro de jogos ou patrocinar jogos. Como que vocês veem essas estratégias? É parecido com a pergunta anterior, mas no sentido de fazer um jogo que seja de fato um jogo para o público, incluindo a marca de uma forma positiva ali dentro e não fazer um jogo de marca igual era antigamente, que era só para esse propósito mesmo. Mas peraí, ninguém jogou Pepsi Man aqui? Eu já ia defender justamente peraí, Pepsi né? Man. Exatamente. Temos bons exemplos, sim. Olha, eu acho que é uma questão de mercado, uma questão de acesso. Ou fazer um jogo hoje em dia demora 5 anos, dependendo de um AAA, às vezes 3 anos, um jogo complexo. Eu acho que as ferramentas elas estão à disposição. E hoje o Roblox, o Fortnite, abrem uma possibilidade de você fazer uma experiência que você não conseguia fazer antes, né? E eu acho que lançar um jogo para uma marca, eu acho que ela precisa ter uma motivação. Então, às vezes, você não precisa ficar 5 anos em produção, gastar milhões de dólares, se você tem alguma coisa que você consegue resolver, uma ferramenta que dá essa capacidade. Então, acho que é um pouco disso. E o Kojima coloca muita marca dentro dos jogos, então dá pra dizer que, de alguma forma, também o Monster faz parte do Death Stranding, talvez. Existe canonicamente dentro de Death Stranding. É canônico, é isso. Exatamente. Eu acho que o que é importante, assim, os gamers não precisam necessariamente estar em contato apenas com marcas de games, né? Somos pessoas que estamos vivendo, todo mundo é gamer hoje em dia. Comendo chocolate, usando óculos. Comendo chocolate, usando óculos, e as marcas não estão ali para fazer propaganda só, é para agregar, para trazer algo bom, para trazer algo que vai fazer parte do dia a dia daquele consumidor, né? Para aumentar o realismo da experiência. Exatamente, como no próprio caso do Death Stranding, né? Então é isso, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi um ótimo painel, essas foram as perguntas que eles mandaram pra gente. Mais perguntas, claro, vocês podem encontrar, né? Alguma mensagem final pra plateia, onde que eles podem conversar um pouquinho mais? Gente, acho que só primeiro agradecendo, né, a presença e por estar aqui.
E acho que como mensagem final, acho que é isso, né? Acho que a gente está falando de uma cultura em construção. E como que a gente constrói cultura? Dialogando, interagindo, participando. Então, seja quem for que esteja aqui, que seja de marketing, deem o passo, né? Façam aí o Quantum Leap, vale a pena. Exige uma persistência, mas é um mundo que está em ascensão. E para quem é da comunidade gamer e se interessa nesse ponto das marcas, é pensar a marca como um universo. Talvez a gente tenha mais em comum do que a gente possa imaginar num primeiro momento. Exato, eu faço das palavras da Pri a minha. Acho que a gente está vivendo um momento de coletivo muito grande dentro do universo de game. Eu sou de uma geração onde o jogar videogame era um ato um pouco solitário. E para reunir pessoas, você precisava pegar o console e levar na casa de alguém e tudo mais. Então, eu sou dessa geração, então hoje eu acho que o coletivo é extremamente importante e a gente tem como mensagem dentro da Oakley exatamente isso, essa convivência em coletivo, são as crews, fazer parte de comunidades, o lifestyle e tudo mais. Eu acho que a gente está aqui para agregar, contem com a gente, play hard, it's real, que é justamente o nosso slogan para gaming e é isso, pessoal, obrigado pela oportunidade, foi incrível estar aqui com vocês. Só agradecer a presença de vocês, foi muito legal participar do painel com o Daniel, com a Pri, com você, B. É isso aí, obrigado. É isso aí, eu tô com o seu microfone aqui. Vou me despedir também. Gente, obrigado pela presença, obrigado por interagirem, pelas perguntas. E a gente sempre está disponível para vocês, a gente vai estar pelo evento também, pode encontrar a gente nos corredores e bater um papo. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço de palco aí para a organização da Gamescom. A gente que agradece. Bom, temos marcas não endêmicas dentro dos jogos e temos também jogos, às vezes, nos nossos óculos, né? O meu mesmo é de um videogame. Então, queremos ver cada vez mais isso. Muito obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Muito obrigado e nos vemos aqui no próximo painel. Obrigado, gente. Dá uma foto ali, ó. Opa, vamos. Legal, muito bom. E depois desse papo super significativo, nós vamos nos aprofundar ainda mais no Fortnite e Roblox como plataformas e oportunidades de experiência. Na verdade, nós iremos fazer um mergulho na Hermit Crab Estúdios. Eles vão nos contar como que eles conseguiram criar experiências de sucesso no Fortnite com Soccer Tycoon 1 e 2, Surf Tycoon e Hide and Seek. Além do Roblox, conectando-se com grandes marcas como o Comitê Olímpico e o Menino Maluquinho. Insights, desafios e estratégias que levaram a Hermit Crab Estúdios a crescer nessa indústria em expansão. É sobre isso que a gente vai falar do 0 ao milhão, criando para Roblox e Fortnite. E quem nos apresenta tudo isso é o Business Manager da Hermit Crab Game Studio, Rodrigo Chips. Obrigado.
Obrigado para quem ficou aí. Agradeço demais toda a presença de vocês. Para quem quiser fazer perguntas no final, eu tenho chocolate de Gramados. Então fica aí o desafio. Quem fizer a primeira pergunta vai ganhar um chocolate. E quem quiser fazer uma pergunta super interessante, ainda tem um segundo chocolate para caso aconteça. Então, vamos lá. Primeira questão é, do 0 ao milhão, Xbox Fortnite. A primeira pergunta é, quem diabos é esse cara aí que resolveu que vai subir no palco para falar para vocês sobre Fortnite e Roblox? Eu sou o Rodrigo Chips, eu estou no mercado há mais de 20 anos. Eu trabalhei no início dos tempos, quando a Unity começou, literalmente no dia meio quase assim, eu trabalhei na Aquiles, no princípio dos tempos, quando a gente era 5, 6 pessoas. Trabalhei com os guris da Unity, quando eles estavam em 7, 8, um pessoal meio perdido lá na Europa. Vim para São Paulo, passei um tempo aqui trabalhando como desenvolvedor, eu sou ex-programador, então eu entendo do processo de como desenvolver. Já trabalhei na Alemanha, na Vuga, já trabalhei nos Estados Unidos, na própria Unity, e trabalhei também em outra empresa que talvez vocês conheçam, além da Aquiles, que fez o Horizon Chase, também trabalhei na Rockhead Studios, que foi uma empresa que fez 2 jogos de console, Starlit Adventures e Starlit Kart Racing. Ambos os jogos atingiram muito mais de 1 milhão de downloads. Então, por isso, essa palestra ela é meio que um remake da palestra que eu já dei no Big sobre como passar de 1 milhão, só que dessa vez no Fortnite e no Roblox, que foi um achievement que a gente conseguiu de novo. Sobre Fortnite, a gente tem um parceiro com a gente, que é a Hero Base, e tendo o Flex Power, isso que é o segundo maior mercado de games, a gente entendeu que tendo essas parcerias seria a melhor forma de atingir o objetivo que a gente tinha, que é da audiência. Diferente do que a gente trabalhou no caso de consoles no passado, que a gente pegou um oceano azul trabalhando com o free-to-play dentro do console que não tinha free-to-play, tinham 2 jogos só, Let It Die e outro jogo. Aqui a gente entendeu que a gente precisava de uma alavancagem maior, então a gente pegou um cara que tem em torno de 30 milhões de seguidores para ser a voz por trás desse jogo, e assim a gente criou o jogo do Grêmio. No qual ele construía todo o centro de treinamento, construía essa parceria foi de suma importância, porque afinal de contas a gente juntou 3 paixões, que é o futebol, que a gente sabe que é uma grande paixão, o Fortnite, que é indiscutível, provavelmente o maior impressor de dinheiro hoje que a gente tem, junto com a Level 8, né, e o Flex Power, que é um cara que podia falar. Não, mas isso é suficiente para fazer o jogo funcionar? Definitivamente não. Diferente do que a gente fez do que eu trabalhei com Starlit Adventures no PlayStation, no qual a gente fez um jogo. Eu estou tentando achar uma posição boa de microfone para vocês não enlouquecerem, tá? Mas diferente do que a gente fez no caso eu trabalhei nos jogos anteriores, a gente tinha um nicho e um formato que a gente criou em cima de uma coisa que a gente achava legal e a gente estruturou a partir dali. Aqui a gente fez um processo diferente. A gente pegou e fez uma pesquisa, entendeu todo o processo de como ia funcionar o Fortnite, o que era interessante, o que não era interessante, o que o pessoal estava jogando bastante, e daí a partir daquilo ali a gente criou uma alavancagem com o influenciador. Então, diferente de quero trabalhar com Fortnite e eu tenho a ideia mais incrível, maluca do mundo e vou fazer o meu jogo e isso vai ser super legal e eu tenho influenciador. Não necessariamente é o caminho que vocês deveriam percorrer, mas sim olhar e dizer, ok, hoje, nesse exato instante, qual é o jogo que está bombando mais? O jogo que está bombando mais é o jogo de pesca, no qual tu pesca peixes, joga para cima e mata com metralhadora. Beleza, então esse é o jogo que vocês vão fazer com uma outra roupagem. A mecânica é essa, vocês criam uma outra roupagem e
impulsionam o jogo através do conhecimento desse influenciador. É o caminho que a gente fez e é o caminho que eu recomendo. Por que eu recomendo isso? Porque a gente fez Surf Tycoon depois, a gente fez Baseball Tycoon, a gente criou outros jogos com a mesma mecânica. Se tu entrar no jogo e dizer assim, não, calma, eu já joguei esse jogo. Só que, óbvio, só porque a pessoa jogou um jogo de Tycoon e achou isso legal, significa, sim, que ela quer um jogo 2, 3, 4, 5 do mesmo modelo. A pessoa gosta daquilo, a pessoa acha legal. Então ela, tipo, quer seguir e continuar em cima daquele modelo. Baseado nisso, a gente partiu pro outro lado da moeda, que é Galo nos games. No caso do Galo, a gente tinha que levar o jogo do Atlético Mineiro para dentro do Roblox. Vou agora dar o case de Roblox. No case de Roblox, a gente fez o seguinte jogo. Obviamente essa mecânica não é nova para ninguém, nenhum de vocês. Vocês já viram Subway Surfer a 1000 funcionando e acontecendo. E, infelizmente, isso não é uma questão de inovação, mas sim uma questão de público. O público que vocês estão jogando... Ah, mas eu já joguei 1 milhão de Subway Surfers. É verdade. Mas o público do Roblox, ele não conhece necessariamente novas mecânicas antigas. Ah, mas eu já joguei muito Enduro quando eu era pequeno. Dane-se que tu jogou Enduro. O que importa é que aquela criança que tem 8, 7, 6 anos não jogou. Deixa a gente fazer um jogo novo pra ele, deixa ele se divertir. Tu quer se divertir com um jogo novo. Não importa se os velhos jogaram um jogo que era chato, que eles achavam legal. Tipo, agora é ruim de jogar o jogo dos velhos. Vamos fazer um jogo de novo pros novos. Então, aí sim vale fazer uma triagem de novo de todas as mecânicas que são válidas, que são importantes, que já são validadas. Pode até não estar dentro do modelo de que está bombando dentro do Roblox, mas tu pega aquela mecânica, faz uma leitura de tipo assim, cara, isso aqui fez sucesso, Subway Surf, Temple Run fez sucesso. Então pega o Temple Run e traz para a linguagem do Fortnite. Angry Birds fez sucesso. Pega o Angry Birds e traz para a linguagem do Fortnite. Tipo, qual é o problema de fazer isso, cara? Tipo, não tem problema nenhum. E daí, a partir daí, a gente segue o mesmo modelo clássico, tranquilo, que é... Pega uma marca do time. Saibam que a marca do time é só a marca do time. Ela não vai alavancar o jogo de vocês. Já aviso de antemão. Assim, tipo, olha só que legal, eles fizeram um jogo do Atlético Mineiro. Eu posso estar muito errado. Tem duas pessoas mais jovens aqui. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão se vocês conhecem o Atlético Mineiro. E se vocês conhecem a Portuguesa de Desportos. Conhecem. Agora a gente está indo bem. E se vocês conhecem o Criciúma. Olha só, então aí, pelo menos eles conhecem os clubes de futebol. Mas é muito comum, nessa brincadeira que a gente faz, de as crianças às vezes nem assistir futebol, assistem. Então ele é um validador, porque, cara, a gente foi atrás, fez um baita de um rolê, conseguiu aquela marca e entregou o produto. Legal, entende? E daí isso dá mídia. O jornal vai dizer, olha só que legal, a empresa XPTO fez um jogo com o Atlético Mineiro. Que legal. Isso aí vale como chancela de que esse produto tem a chancela do Atlético Mineiro. Agora, significa download? Mas nem a pau. O que significa download no caso do Roblox é o carinha que o pessoal tava gritando para pedir para tirar a roupa e tudo mais lá no Creators. Se ele disser que esse jogo é bom, esse jogo é bom. Se ele disser que aquele jogo é ruim, o jogo é ruim. Eu não vou nem tentar. Entende? É o outro modelo do qual a gente trabalha. Por fim, não menos importante, alguns insights que a gente descobriu. No Roblox, a parte é fundamental que vocês criem um ciclo curto de jogo, que seja um jogo que ele tenha uma ideia de casual, né? Aquele jogo que tu pauleira, vai lá, fez em 90 segundos, tu completou o ciclo de game e pá, vamos pro próximo, né? Já no Fortnite, tu consegue
eu disse né porque a gente tem aqui na nossa audiência o game designer da Hermit Crab, que é um dos caras mais incríveis. Eu recomendo muito vocês conversarem com ele. Se eu tô aqui, eu sou relevante, esse cara é 20 vezes mais relevante que eu. E o segundo insight é a questão de tu ter no Fortnite, como o pessoal é mais maduro, o ciclo de jogo pode ser mais longo. Vocês podem sentar ele e fazer com que ele se divirta e se interesse no mesmo ciclo, loop de jogo, por até 45. A gente conseguiu mais de 1 hora, o que é uma coisa muito, muito relevante de média de jogabilidade. Isso, eu trabalhei com Starlit Adventures. Starlit Adventures, a gente tinha 29 minutos, eu achava que era incrível. Cara, os caras sentam na frente do console e ficam jogando lá 29 minutos em média. O Fortnite a gente fez mais que o dobro disso. Então, e como o Fortnite paga por tempo utilizado, o ciclo de jogo é muito importante. Então, considerem isso, levem essa parte em consideração, e a partir daí a gente tem 2 ciclos bem claros, né? Que é Roblox, jogos mais curtos, mais focados pro casual. Alavanquem ele, vale a pena fazer esse ciclo de achar alguém que consiga ser a voz do jogo de vocês. Pode ser um creator, aqui vocês vão esbarrar com 1 milhão deles. E outra coisa que é muito relevante que é, precisa ter um creator de 30 milhões de visualização? Não. Vocês podem ter 70 creators que têm 100 followers. E o que é melhor, se tu falar com esses creators que têm menos, eles vão vir aqui e eles vão falar. Vídeo que tem o Pablito aqui que está com a gente, que ele tem tem um grupo muito menor, mas muito mais engajado de gente, e ele consegue alavancar muito mais gente. As pessoas, cada vez que ele posta alguma coisa, todo mundo da base dele vai lá e vai dizer, que jogo legal, olha só, joga. Enquanto se tu pega um cara que tem 30 milhões, é óbvio, vai ter muita gente lá, mas por relação, o número é muito inferior. Então, às vezes, se vocês conseguirem 10 criadores que têm 20 mil seguidores, e esses 20 mil seguidores são super engajados, valeu muito mais do que tu conseguir, às vezes, um cara que tem 1 milhão, entende? E, por fim, eu acho que é isso que eu tinha para entregar para vocês. É um conteúdo bem enxuto, eu sei que a gente tem bastante tempo, e a ideia é que a gente faça essa troca baseada no que vocês têm de curiosidade, que é aquilo que vocês acham interessante, e como... Beleza. Vocês ainda vão colocar? Então, aqui está. Eu tenho o meu QR Code, para quem quiser conversar diretamente comigo depois. E a produção provavelmente vai colocar o QR Code agora. Valendo para vocês um chocolate da Lugano, muito gostoso, de Gramado, para saber se vocês têm interesse de conversar. Olha só, escaneie o QR Code para enviar perguntas aos palestrantes. Scan the QR Code to send questions to the speakers. Ou seja, vocês podem mandar tanto em português quanto em inglês. Uma notícia muito boa. E podem ir direto pela URL latam.gamescom.global/perguntas. Continuando, já que a gente tem o QR Code aqui, a gente ainda tem um tempinho, vou dar uma ampliada na base do que foi dito antes de eu entrar no palco, que é: nós, obviamente, não trabalhamos só com clubes, né? A gente trabalha com outras marcas, a gente trabalha com outras plataformas. E a gente fez pro próprio Roblox, a gente fez a experiência do Menino Maluquinho. Menino Maluquinho foi uma experiência que não teve o mesmo sucesso que as outras experiências. Porque as da marca? Não, porque a estratégia de divulgação não foi a mesma, não foi através do... A gente achou que fazendo uma estratégia de mídia, e essa é a vantagem de poder ter várias experiências, vocês conseguem testar e experimentar quais as estratégias de mídia. Com praticamente o mesmo jogo, a gente consegue ter a mesma alavancagem ou não. Então isso é uma coisa relevante, importante. E a segunda questão é, a gente também fez, além do Menino Maluquinho, a gente fez o modelo do COB. No caso do COB, a gente criou vários tipos de OB, que era o que estava em voga e na moda na época, para que a gente pudesse trabalhar e entregar um produto mais interessante para a galera. Então, isso funcionou porque o OB era uma mecânica interessante, que o pessoal curtia, e
baseado nisso, a gente também conseguiu, só com a mecânica, ter a audiência que a gente esperava. Alguma notícia de perguntas ou alguém mandou? Já mandou. Ah, não está funcionando. Ah, que legal. Me foi passado... Ricardo, certo? Rogério, peço mil desculpas. Me foi passado... Daqui eu não consigo ler direito o teu crachá. Me foi passado que o ideal é que a gente não passe a voz para o público, porque senão a gente enlouquece todo mundo e o Matheus vai querer me matar. Não o Matheus da Hermit Crab, mas o meu amigo Matheus, que é quem cuida daqui. A gente já viu coisas muito complicadas. Então, agora a gente tem uma pergunta aqui que vai sair. E aí... Uma pergunta aqui. A plateia tá com um pouquinho de dificuldade de mandar aqui agora, né? Por causa do sinal. Notei, né? Acontece, às vezes o sinal aqui complica a gente. Tá certo, acontece. É muita gente, muito sinal misturado, todo mundo tentando usar ao mesmo tempo, mas não tem problema. Vamos ter uma pergunta aqui pra você. O nosso amigo aqui tá terminando de escrever aqui pra... escrever. Muito obrigado. Não, eu falei, cara, a gente faz do jeito antigo mesmo. Eu achei que tu ia mandar uma pergunta, ou então se a gente ia tentar achar uma forma de dar voz a alguém, mas infelizmente como isso não vai ser possível. Estamos fazendo do jeito antigo aqui, como falando diretamente com as pessoas. Que coisa incrível! Na pedra de marretando ali. Isso é uma situação muito complicada. Eu não sei mais lidar com esse tipo de coisa. A Hermit Crab, caso vocês não saibam, ela é uma empresa 100% digital. A gente tem mais de 100 pessoas nela. E a gente não tem absolutamente ninguém no escritório. Então esse negócio de tu chegar e tocar na pessoa e dizer assim, nossa, é de verdade. Pra mim, eu era teu amigo desde pequenininho. Então é um avatar ali do Fortnite ali que eu vi, mano. Exatamente. Então, baseado nisso, a gente... Por isso que é bom ter uns eventos assim, a gente se lembra às vezes, né? Muito bem. Obrigado, querido. Vamos lá, Chips. Bora. Vamos lá, vamos ver. Você comentou sobre a diferença de idade entre públicos do Roblox e do Fortnite. Sim. Vocês costumam replicar mecânicas e temas entre as plataformas ou são muito diferentes para isso? Eu entendo que elas são muito diferentes para isso, infelizmente. Seria interessante fazer um Tycoon da forma que a gente tem no Roblox. Acho que seria super interessante. Mas até a parte de desenvolvimento é muito diferente. Porque considerando que como se programa para Roblox... Tem uma forma de codificar, tem um número de habilidades que tu consegue criar que é totalmente diferente do como Fortnite funciona, que é baseado na Unreal, que é uma ferramenta, uma engine que desenvolve games. Isso gera uma grande diferença e um grande problema para o time de desenvolvimento. Então, mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia fazer exatamente a mesma mecânica, porque a própria forma de codificar as coisas não é a ideal para isso. Então, baseado nisso, a gente não tem como fazer de um lado para o outro ou vice-versa. Temos mais uma ali. Segura aí um segundinho. Obrigado. Muito boa essa aí. Agora fazendo como os neandertais. Essa vez ele me deu o celular dele, vou sair correndo aqui. Qual é o tempo médio de desenvolvimento para cada produto em cada plataforma? Essa pergunta é boa. Essa Já volto é aqui. Muito boa, muito inteligente. Obrigado pela pergunta. Porque afinal de contas, essa pergunta eu consigo responder o quanto tu quiser, na amplitude que tu quiseres. Porque eu entendo quanto tempo leva para fazer um jogo indie no console, no PlayStation, Xbox e Switch. Eu consigo te dizer quanto tempo leva, mas eu vou ser muito específico no caso de Roblox e Fortnite. No caso do Fortnite, a gente consegue desenvolver uma coisa mais ou menos na casa de 2 a 3 meses, uma mecânica que funcione e entregue. Se precisar, a gente consegue dar uma acelerada, né, nesse tempo médio. E se a gente quiser trabalhar em cima do modelo de Roblox, esse modelo ele é um modelo um pouco mais complexo. E aí eu vou te dizer uma situação que eu tive em São Francisco. Na cidade de São Francisco existe todo ano um evento chamado Game Developers Conference, no qual eu estive no painel de Roblox. E neste painel estava um rapaz de 21 anos que trabalhava com a Roblox há 11 anos. Façam a conta. Então, ele me ensinou e ele disse que Roblox não existe um tempo de desenvolvimento. Tu faz mais ou menos em 10 dias o teu jogo, a tua ideia, e daí a partir dali tu acelera
com a comunidade para que a comunidade comece a fazer o resto do jogo. Quem desenvolve mesmo, os caras que não fazem no modelo que a gente faz normalmente em torno de 2 meses, 1 mês e meio Roblox e 3 meses, assim, toque de caixa a gente entrega isso. Mas quem trabalha com Roblox há 11 anos ou há 10 anos e lançou simplesmente o jogo da NASCAR e da Adidas com 8 bilhões de plays. Eu vou repetir porque não é mentira. São 8 bilhões de partidas feitas esse cara que tinha 11 anos. Então o senhor aí pode ter 2 grandes desenvolvedores no futuro que vão desbancar esse cara. Porque ele começou a mexer no Fortnite quando ele... No Fortnite não, no Roblox quando começou. E isso criou a sensação de que ele pudesse também participar desse mercado conforme ele foi... E conseguiu contratos muito bons, tanto com a NASCAR quanto com a Adidas. Senhor. Uma aqui, eu vi você mencionando PlayStation, Xbox, Nintendo ali, tá faltando Roblox no Nintendo, né, cara? Sim, não, o Nintendo falta muita coisa. Nintendo falta até internet. Switch 2 tá chegando aí, vai mudar tudo. Olha só, como você faz para a divisão dos lucros com os criadores de conteúdo quando são mais ou menos 10? Isso é muito simples. Quando a gente tem mais de 10 criadores de conteúdo, o que a gente normalmente faz é a gente consegue traquear, fazer um tracking de por onde vem esses jogadores. Então, por exemplo, se eu fizer um acordo com o Coelho e fizer um acordo com o Rogério, se o Rogério trouxer 2 pessoas, o Coelho trouxer 100 milhões de pessoas, obviamente o Coelho vai conseguir mais receita baseado no quanto ele trouxe para dentro da... Então a gente consegue mensurar isso. Quando tu tem no caso, daí a gente faz que é o caso do Flex Power, a gente faz uma divisão de lucros direta, que é 2, a gente já diz, de todo esse bolsão de dinheiro, vem isso aqui do Fortnite, daí a gente corta X para mim, Y para ti, Z para a marca, porque afinal de contas a marca também está dentro, então todo mundo pega um corte do bolo e tá todo mundo feliz. Porque a melhor divisão que existe é quando todo mundo ganha e ninguém perdeu no processo. E a segunda pergunta? Mas 10 milhões eu tô ganhando de você, tá, Rogério? Tem mais uma aqui, ó. Em relação à criação de modos no Fortnite e Roblox, você acha que se inspirar em jogos antigos funciona melhor do que criar uma mecânica nova? Sim, eu sou partidário de que tudo que é legal tá aí. É muito mais fácil tu sentar a bunda na cadeira e ficar 1 mês jogando tudo que teve em Atari, em Nintendinho, no Super Nintendo, até dá pra dizer assim, no 64, mas de preferência peguem tipo Commodore, ali tem umas mecânicas básicas que é a inspiração. Se tu for pegar o próprio Starlet, que a gente teve 5 milhões, eu como Rockhead tive 5 milhões de downloads, a mecânica básica é do Hero de Atari. Se vocês forem lá procurar, vocês... e o Dig Dig. Então vocês... saquei. E a forma visual tá no Alex Kidd, de Master System. Então, poxa, tá aí, né? A mecânica tá ali. E, de novo, todos esses jogos... Agora sim, todos os jogos que eu disse, essas crianças nunca ouviram falar. Viu? Ele fez assim que não. Então, ganhei, né, nessa parte. E nada mais justo que a gente consiga entregar para as crianças uma mecânica que era muito legal, que a gente curtiu muito quando a gente era jovem, e pensem no Horizon Chase, que é nada mais do que o Top Gear repaginado e revisado para ser um mega hit brasileiro. Então... Eu sinto que, obviamente, mecânicas novas são sempre interessantes, é legal ver a criatividade ali na indústria, mas ela é muito difícil. Ideias provadas. Exato. Né? Qual é a chance de vocês terem a ideia milionária em um tiro só de dizer, acordei de manhã, pensei em portais que vão pra cima e pra baixo, e daí me deslocam no tempo, e daí eu tenho uma arma que tira pra cima e me teleporta. Cara, pode ser a ideia mais legal tecnicamente, mas depois quando tu vai jogar, putz, não era legal. Não é só a ideia, né? É execução também, execução, né? também, acertar essa execução. A gente pegar a referência do que já foi feito no passado, a gente já consegue ter uma ideia de como acertar a execução das coisas, de repente adicionar uma outra coisa nova ali. Perfeito. Pra dar aquele temperinho, né? Exatamente. Então tá.
Então, Chips, quero agradecer muito. Ó, temos mais algumas perguntas aqui que estão tem mais uma surgindo. pergunta ali, ó. Estão mandando aqui pra gente. E A do Rogério, será que é? agora sou eu que tô tendo dificuldade de conseguir abrir aqui a Vai, Matheus. a pergunta A gente aqui pra tá nos vocês. últimos 5. Entrou nos últimos 5. Beleza. Mas temos sim, mais 2 perguntas que apareceram aqui. A qualquer momento, cara. Não, tudo bem. A gente tem tempo, olha só, olha que legal. A gente tá na Gamescom, a gente veio aqui pra se divertir, pra ter paciência com o próximo. E isso Exatamente. é o que importa. Eu vim aqui pra me doar a vocês. Vocês podem até olhar lá no Instagram do Chips Podcast, que tá lá dizendo assim, ó, ponto de acolhimento. Entende? Ó, aqui eu vim pra acolher vocês. Entende? E ouvir vocês e fazer o meu merchandising, infiltrar dentro da palestra de uma outra empresa. É isso. Eu gosto que o cara é bom, que ele ajuda o apresentador aqui também, enquanto tá tendo dificuldades técnicas, né? Não, tá tudo certo. Vamos lá. Você acha que esse mercado pode se estender em quantos anos, né? E se você acha que seria eterno, o que você acha que seria bom para se destacar agora? Eu acredito sim que a partir de agora a gente tem modos eternos de jogos. Vocês não vão acreditar em mim, mas Second Life ainda existe e ainda tem um público bom. Second Life? Existe bastante gente lá jogando, existe dinheiro rolando lá. Existe World of Warcraft ainda. 22 anos? Já tem 22 anos. 22 ou 23 anos? Second Life, né? É do meu tempo de início de faculdade, final de faculdade, na verdade. Então, Second Life, eu mexi com Second Life e eu volto e meia, volto lá pra dar uma olhada. Caraca. Tem bastante gente lá. Então, cara, o Roblox vai estar aí. Nos próximos 10 anos, se vocês quiserem desenvolver, se esses dois aqui quiserem começar no Fortnite agora, saibam que daqui 10 anos vocês ainda vão ter mercado lá. Depois eu não prometo, mas os próximos 10 anos eu tô garantindo pra vocês. Cara, o que eu posso dizer é que, assim, eu tenho um filho de 7 anos, meu filhote, ele ama jogar Roblox. E agora as coisas que ele pede pra mim de aniversário, de não sei o que, é Robux. Robux. Me vê Robux, Queremos por favor. Robux, exatamente. Então, o meu quer tudo de Sonic. Temos uma última ou não? Senão a gente pode encerrar, afinal de contas nós estamos com um tempo já se encerrando. Encerramos aqui, foram Beleza. as últimas perguntas, quero te agradecer demais Eu que te aqui pela agradeço presença. imensamente e agora eu tenho a obrigação moral de premiar, né? Vou premiar este rapaz que foi muito interativo comigo, que é o Fábio, e obviamente eu gostaria muito de premiar o Rogério, mas como tem crianças aqui, eu acho que eles merecem muito mais, porque afinal de contas a Páscoa acabou de passar, então um chocolate para cada um e a gente encerra. Olha só, tem prêmio de verdade, não é só agradecimento. Não era só agradecimento, então tá. Um beijo para vocês e foi um prazer. Muito obrigado, meu querido. Eu agradeço. Tamo junto. Bom, a gente já volta aqui com mais painéis para vocês, então fiquem ligados. Parabéns, obrigado. Você vai apresentar esse, né? Amigos, agora eu queria, por favor, que vocês contassem pra gente o que vocês mais estão gostando na Gamescom LATAM. Para fazer isso, vocês podem, quem estiver aqui no show floor, pode chegar ali na avenida, perto do stand do Banco do Brasil e fazer a sua votação, né? O que vocês gostaram, qual o stand mais badalado que vocês gostaram mais, qual o conteúdo mais legal. E não esquece de conferir também a cerimônia de premiação agora no domingo, às 14 horas, tá bom? Então todo mundo acompanhando lá para saber quais foram os mais premiados aqui. Agora a gente conversou bastante sobre Roblox, conversou bastante sobre Fortnite. A gente vai continuar aqui em assuntos de jogos casuais, que são para todos, né? Jogos casuais não necessariamente são jogos para quem gosta menos de videogame, muito pelo contrário, são jogos que às vezes tiram um espaço da gente para poder relaxar, trocar uma ideia com uma outra pessoa, ter uma diversão leve.
E a gente vai descobrir o verdadeiro potencial deles, né? Nessa apresentação a gente vai aprender sobre como jogos casuais estão transformando as experiências dos jogadores em várias plataformas diferentes e por que a acessibilidade e a sincronização fluida entre os dispositivos móveis, PCs e consoles são essenciais para poder alcançar públicos diversos e maximizar a receita. E para falar isso tudo pra gente aqui, a gente vai receber aqui hoje no palco o Everton Vieira. Uma salva de palmas aqui para o nosso convidado. Muito obrigado, Everton. Seja muito bem-vindo aqui. Agora o espaço é todo seu aqui. Show. Conta tudo pra gente aí sobre os jogos casuais. Legal. Obrigado. Ótima introdução, inclusive, sobre... Obrigado. Gosto bastante. Bom, pessoal, o papo vai ser... Bom, primeiro é sempre bom estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem aprendendo nesses... Vou comentar aqui 15 anos, né? Então tem bastante tempo aí de indústria para poder compartilhar com vocês. E o Coelho, como eu falei, fez uma ótima introdução do assunto. E a ideia é dar uma mergulhada. Vamos analisar um pouco mais fundo, né, esse assunto que é tão interessante que pouca gente sabe, né? E desmistificar aqui alguns mitos. Então a gente vai falar sobre como as pessoas vivem hoje e como o casual é importante para isso, né? Como é importante que o jogo se ajuste a esse estilo de vida que os gamers têm hoje, né? Não está passando aqui. Agora sim. Bom, primeiro, até para fundamentar aqui um pouco do papo, né, vou contar bem rapidinho sobre o nosso histórico, que ele tem uma relação direta com o que a gente vai conversar aqui, né? Então, a EasyPlay é uma empresa que vai completar agora 15 anos de vida. A gente está bem contente de estar todo esse tempo aí na indústria, sobrevivendo também e trabalhando, né? Aqui é o nosso sensacional time. A gente já lançou mais de 40 jogos, muito próximo de 40 milhões de downloads também. Vocês podem ver que o nosso time é bem diversificado, né? E diversificação, eu acho que é um tema e uma palavra importante para a gente também fazer esse loop, esse link, né? Que eu vou fazer logo. Aqui a minha famosa timeline já, ela está sempre presente. Mas aqui só para comentar algo bem importante, que, né, tem 15 anos aqui, só obviamente marcos mais significativos, mas eu vou destacar aqui basicamente um passado bem diversificado em relação ao produto, a modelo de negócio, a games, mas principalmente esse meio termo aqui, né, bem 2020. E eu não vou falar da pandemia, vou falar de uma coisa além da pandemia, né, que foi o aumento das pessoas jogando games. E aí um ponto que quase ninguém comenta, não foi só um aumento. Pessoas que não jogavam games começaram a jogar games. E esse fenômeno aconteceu já na indústria algumas vezes, já aconteceu com o Nintendo Switch, o Nintendo Wii, aconteceu lá no início com o Atari, né? A interface dos jogos era feita pensando em quem não é gamer, até porque na época do Atari não existia gamer, né? Estava sendo criado um perfil de consumo diferente. E o Hyper Casual, ele conseguiu ser talvez o terceiro marco aí na indústria. O que é o Hyper Casual, primeiro de tudo, né? É um game bem simples, basicamente com a mecânica exposta ali, a arte muito simples, sem narrativa, o áudio também presente, mas também de forma bem minimalista, né? Ou seja, um jogo feito para qualquer pessoa que nunca jogou um game dizer isso aqui eu sei jogar. Você deve ter ouvido falar ou até visto já em programas populares, né? O Helix Jump, que era o primeiro Hyper Casual mais famoso, que era uma bolinha quicando numa torre, né, e tal. Nossas mães, nossas avós, né, começaram a jogar por ali, provavelmente. Então ela foi inclusiva, que é uma outra palavra que eu vou falar bastante hoje. Então o Hyper Casual foi inclusivo e a EasyPlay aprendeu isso nesse ano aqui, né? Nós testamos 100 jogos aquele ano ali, lançamos alguns hits. Nosso primeiro hit foi o Defuse the Bomb, nessa linha bem simplista, né, e divertida. E isso mudou o estúdio, porque a gente começou a entender que a gente poderia fazer jogos, não só jogos legais, mas jogos legais para pessoas talvez que não jogavam antes. Jogos legais que conseguiam se adaptar ao tempo das pessoas e também posso simplificar aqui, né, mas a absorção cognitiva, podemos dizer assim, né? Que não assustasse a pessoa, não assustasse o jogador com uma interface complexa, com muitos botões, no caso aqui no celular, claro, né? Mas
os botões digitais, né, no painel. Então isso começou a entrar no nosso DNA, na verdade. O Hyper Casual foi uma experiência de basicamente 1 ano e meio do estúdio. Nós voltamos para o casual, né, em 2021, mas voltamos para um casual diferente. Um casual que a gente não queria voltar para o que estava fazendo antes da pandemia. Não por causa do custo do projeto, mas pelo que a gente aprendeu fazendo Hyper Casuals. Nós queríamos seguir trabalhando com aquele público que entrou no Hyper Casual e talvez quisesse experimentar alguma coisa mais profunda, né? Então a profundidade também aqui é um atributo interessante. E assim fomos desenvolvendo, aperfeiçoando o modelo de produção, aperfeiçoando nossos jogos, tentando ter o melhor dos dois mundos. Tentando ter um jogo simples de jogar, mas significativo. Que os jogadores pudessem jogar durante meses, por exemplo. Semestres, ou até anos. E saiu aí um termo que não fomos nós que cunhamos, mas quase chegamos nisso, que foi o Hybrid Casual, que é essa mistura de casual com simplicidade, tá, e tal, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Mas antes é importante a gente fundamentar, né, o papo aqui também, né? Vou trazer um pouco os números, vou tentar não ser chatão aqui com números, mas mais para fundamentar aqui o nosso discurso, né, nosso papo. Esse gráfico aqui, se vocês são da indústria, deve ter visto ele várias vezes. Todos os anos sai, né, uma atualização, um gráfico até bem popular, bem conhecido. Mas eu vou mostrar nos slides mais à frente algumas coisas que vocês talvez não tivessem percebido nesse gráfico, né? Mas aqui vamos fazer só a leitura padrão. Metade da indústria é mobile e nós temos a outra metade dividida entre PC e consoles. Bom, vamos tentar também destrinchar. Vamos aí estudar a semântica, né? O que é o casual? O que significa isso? E o que é casual, né? E como o casual é popular hoje? De novo aqui, para fundamentar aqui o papo, pesquisa de 2023, em todos os jogos, de todos os gêneros, de todas as plataformas, o casual, naquela época e hoje, com certeza ainda mais, representa mais de 60% dos gêneros. Aí tem uma discussão que eu vou simplificar aqui para a gente não se prolongar muito, né? Que é casual talvez não seja um gênero, casual seja uma estrutura de jogo. Eu posso ter um game de futebol casual, eu posso ter um jogo de fazenda casual, né? Tipo Stardew Valley, por exemplo, é um jogo casual de farming. Eu posso ter vários estilos de jogos e vários gêneros de jogos que flertam com o casual, então o casual seria uma estrutura. Mas vamos seguir aqui a semântica da indústria, né, que trata isso como se fosse também um gênero, e aqui é uma prova que ele está absurdamente popular. A gente vai tentar entender também e falar sobre o porquê disso, né? Então vamos começar a decupar aí, né? Então o que é o casual, né? O que define um jogo ser casual? Tentar entrar num consenso aqui pelo menos, né? Então o primeiro ponto seria a acessibilidade. Os casuais são acessíveis, todos eles, unânime esse atributo. Eles também têm controles muito simples, um outro atributo bem fácil de identificar. Eles também têm uma curva de aprendizado muito pequena, muito baixa, ou seja, qualquer jogador pega e começa a jogar imediatamente. Não tem aquela primeira adaptação, aquela primeira leitura do jogo, que pode demorar até alguns minutos, né? Então ele tem essa curva bem baixa. Tem um acesso rápido à ação, que está ligado com o ponto anterior, né? Eu logo começo a jogar. Existem tutoriais, obviamente que sim, mas a ideia é que o tutorial seja um tutorial guiado, né? E não um tutorial exposto, explícito, né? E também temos o famoso, né, que eu acho que é um dos principais aqui, temos sessões curtas de gameplay. E eu acho que é aí que mora o que poucos percebem. O quão importante é termos sessões curtas de gameplay. O quão importante é o jogo de vocês. E aqui a gente também está falando de não só de produtividade, né, mas também de competitividade que os jogos de vocês podem ter. O quão importante vocês terem jogos que se ajustem ao tempo curto do jogador, que tenham partidas flexíveis, né? Isso é muito fácil de esquecer, pessoal, muito fácil. E também temos uma grande vantagem, né, que é uma audiência massiva. Lembra que eu falei lá que o jogador que não existia na pandemia, que começou agora, entrou uma camada de jogadores gigante, que não jogavam antes. E essa camada gigante de jogadores se posicionou no espectro do casual. Bom, aqui também quebrando alguns paradigmas, né? Vamos falar já, o pessoal já está percebendo aí.
Não vou fazer pergunta, né? Porque a palestra é sobre isso, a resposta talvez deve ser meio óbvia, né? Mas se eu perguntasse, em outro contexto, né? Que lista é essa aqui? Poderia facilmente dizer que essa aqui é uma lista dos melhores jogos do ano passado. Ou os jogos mais vendidos de 2023, né? Eu posso descrever vários títulos para essa lista aqui, que quem não percebeu, a lista da Steam, né? Então, mas a Steam não é para midcore, não é para hardcore? Não mais. Vide Banana Clicker, vide Cookie Clicker, ou até um Vampire Survivor. Não é mais sobre hardcores. O hardcore ainda existe, o midcore ainda existe, mas como eu falei, o casual é gigante, muito maior do que esses outros espectros aí, né? Então essa lista aqui, a palestra vai dar um pouco de dica, né? É exatamente a lista do casual da Steam. Então, se quem não percebeu, né, não tinha percebido, já é uma realidade hoje. A Steam tem no seu acervo mais popular os casuais. E aí, como eu prometi, vamos voltar para esse gráfico e mostrar um pouquinho de algo que está escondido aqui, né? Tá, beleza, entendi a proposta, entendi o casual, a importância, mas casual é celular, né? Então ali o casual da Steam é um pouco diferente e tal. É jogado no PC ainda, né, e tudo. É um casual diferente. Eu falei, sim, é um casual diferente. O mobile representa muito mais do casual, porque o mobile dá check na metade daqueles atributos que eu comentei lá atrás, né? Fácil acesso, aprendizado baixo, né? Eu posso pegar do bolso e jogar, posso ter uma sessão curta e botar no bolso de novo. E no PC eu tenho um ritual, né? Eu sento na minha cadeira gamer, não vou fazer propaganda aqui de marcas, mas sento numa cadeira gamer qualquer, né? Ligo meu PC qualquer também, né? Espero ele iniciar, por mais rápido que seja, tem todo um ritual ali, não é casual esse processo, né? Então onde é que está o segredo? Por que está acontecendo essa mudança toda? Temos novos devices agora. O melhor console de todos, inclusive agora o mais caro, né? Infelizmente. É o Nintendo Switch, né? Maior em quantidade, não vou entrar em polêmicas aqui, né? Maior em número de vendas, sem polêmicas. Até porque a Nintendo está nos vendo daqui, né? Ou seja, um dos maiores consoles é portátil. A Steam, que representou e sempre, talvez represente por muito tempo ainda, né? O perfil de PC, tem um amigo novo lá agora, que é o Steam Deck e os seus afiliados, os seus concorrentes. Então eu posso afirmar, através desse gráfico aqui, que eu alterei, mas acho que vocês estão acreditando em mim, pelo menos, né? É uma alteração, tá? Eu mexi nele. O mundo hoje é portátil. Todas as plataformas são portáteis. Mas a Sony e a Microsoft vão vir. Já foi anunciado portáteis da Sony e também da Microsoft. Porque elas também estão vendo isso aqui. Elas viram minha palestra. Então, essa portabilidade está vindo. Já existe e vai ficar ainda maior. Isso é fato. Então, o papo aqui é também sobre estar preparado. Aí eu ouço muito ainda, né? Esse game, inclusive a gente sofre com isso, né? A Easy sofre um pouco com esse preconceito aí, vou fazer um disclaimer aqui. Que esse game aqui é de mobile. Esse game aqui parece muito de mobile. Esse game não pode, talvez não funcione no celular. Essa categorização, né, de plataforma com um gênero, eu posso afirmar, até porque é coisa de dev velho. O jogo de PC, de console, isso é coisa de dev velho. O usuário, ele não liga mais para onde veio a plataforma há muito tempo. Vou refrasear a mim mesmo aqui. Cookie Clicker, Vampire Survivor, Banana Clicker. Estão na Steam. O usuário não está mais preocupado de onde aquele jogo veio, se era um jogo web. O Cookie Clicker vendeu milhões de cópias. Ele não era um jogo de celular, ele era um jogo de web. Que no espectro de depreciação, vamos colocar, seria o último nível, né, em teoria. Mas dessa cabeça de dev velho. O usuário, e aqui eu posso provar para vocês de novo com um maravilhoso, não tão definido em resolução, mas maravilhoso dado da Newzoo, o jogador está jogando tudo aonde ele conseguir. E aí, inclusive, o cross-plataforma começa a aparecer com mais vigor, vamos colocar assim, né? Bem mais interessante. Porque ele quer jogar no celular, ele quer jogar no PC, a gente consegue ver aqui claramente intersecções, né? Então temos ali, por exemplo, a metade dos jogadores joga em mais de uma plataforma ao mesmo tempo. Então aquele PC gamer hardcore, que tem a cadeira gamer e tal, ele também pode ser um jogador casual no celular.
esse comportamento ele se cruzou já. Então ele pode ser ao mesmo tempo um mid-core no PC e um casual no celular. Isso é bem importante de perceber, né? Bom, e aqui eu vou comentar com você sobre como que a EasyPlay leu esse momento, leu esse período, né? E o que a gente mudou na empresa para se ajustar a esse processo. Esse aqui é o ISA, o nosso principal game atualmente. ISA Supermarket. A gente chama o ISA de um Incremental Arcade. Ele é um arcade no centro, o core loop dele é um arcade. Nesse caso aqui especificamente uma simulação de negócio, posso chamar. O jogador controla aquela personagem ali, que é a ISA. Então eu controlo o jogo, não é um idle. Mas por que tem incremental no nome? Porque o espectro em torno do core loop, o metagame, como a gente chama, ele é incremental. E por que ele é incremental? Porque nós removemos a falha do game. Tu não falha no ISA, tu não perde, tu só evolui, né? Um amigo meu comenta muito, né? A vida é muito difícil para eu jogar Dark Souls à noite e morrer de novo, né? Então, os jogadores casuais, eles precisam de jogos que se ajustem ao dia a dia dele, né? Jogos que tragam, né, o momento mais prazeroso. O mundo vai convergir para isso aqui? Não é uma conversão. Vai existir jogo para todo mundo, de todos os perfis. A gente está falando só da massa, né? De talvez uma oportunidade que vocês não tenham percebido ainda. Então foi bem importante para nós identificar esse momento de mercado, criar um game que consiga se ajustar a diferentes plataformas, consiga se ajustar a essa casualidade que o jogador está cada vez pedindo mais. Eu posso abrir o ISA com minutos de gameplay. O jogador decide a sessão dele. Mas não importa se for 1 minuto, a forma como ele foi construído, o jogador vai melhorar a personagem, ela vai ficar mais forte, mais experiente. De algum jeito ele vai melhorar o jogo em 1 minuto de sessão. Vai contratar um ajudante, vai ampliar o mercado, vai contratar um produto. Ele vai tomar algumas decisões e o jogo vai mudar imediatamente. Então ele nunca vai se perguntar por que eu estou jogando isso. O jogo responde, você está jogando isso porque olha, tu acabou de progredir e abrir agora o mercado lá nos Estados Unidos. Era antes das taxas, tá? Então a gente não sabe exatamente se vai adaptar isso ao jogo, mas fica a critério dos game designers da Easy. Então a gente chama isso de Incremental Arcade, que traz esses benefícios aqui. Então o arcade representa aquela casualidade que eu comentei com vocês, né? É fácil de jogar, é desafiante, é também popular e familiar. E o incremental traz essa profundidade que eu comentei lá. Tá, mas ele é fácil de jogar, mas ele é efêmero, ele é insignificante? Não. O incremental traz essa significância, traz esse long term, que a gente chama. O jogador pode jogar isso durante meses, ou até ano, talvez ainda não, mas talvez cheguemos lá. Porque ele tem uma missão a longo prazo. Começa muito simples, e aqui até a narrativa tem essa perspectiva, né? Eu começo com um setor só de orgânicos no supermercado, e daqui a 3 meses eu tenho mercados espalhados pelo mundo todo, gerenciando todos eles, abrindo o sistema de delivery e tal. O jogo responde a essa progressão, né? A gente chama isso de unfolding design. O design vai se desdobrando e ficando cada vez mais complexo, mas no passo do jogador, respeitando esse pace do jogador, né? E aqui várias vantagens disso, né? E como a gente faz no detalhe, para que vocês possam, né, talvez tirar algum insight daqui. Nós aprendemos lá atrás no Hyper Casual que é importante testar muito, muito rápido. E mesmo fazendo casuais agora, a gente também segue essa premissa. Então a gente prototipa uma ideia em 1 mês, por exemplo. Com gráficos bem simples, como vocês podem ver ali em cima. O usuário não dá tanta bola para isso, né, num primeiro momento. Pode ser um gráfico simples, até que ele vai ler mais rápido, vai parecer mais simples até do que é, né? Com essa versão mais minimalista de arte, vamos colocar assim. E colocamos isso na loja, no Google Play, por exemplo, que é mais flexível. Disparamos uma campanha de marketing digital do Facebook, por exemplo, que é bem rápido e fácil de usar. E em 1 mês e meio, nós sabemos tudo dessa ideia. Se ela vale ser feita, se foi uma ideia ruim, se ela precisa ser mudada para funcionar. A gente lê os dados disso, né? O mobile nos permite esse tipo de avaliação. E logo o PC também com a AI, né? Mas a gente tem muita informação. Então a gente basicamente acumulou ideias aprovadas no nosso pool ali. E basicamente pegamos uma delas para criar o ISA aos poucos, evitando até um risco alto de desenvolvimento, que é um problema grave na indústria do Brasil e até no mundo todo, né? E com esse processo, né, de passo a passo, adaptando o jogo e implementando e testando,
A gente está sempre ouvindo o usuário. A cada quinzena, quase, nós temos uma build nova, que ela é submetida para a loja, a gente vê o que o usuário achou, através dos dados também de playtests, né? E o jogo vai se ajustando conforme o usuário vai dando feedback. E com o tempo nós temos esse framework que a gente chama, né? De arcade incremental, que não só traz código, não só vai trazer código, não só vai trazer arte reaproveitáveis, que seria, digamos, o mínimo que um framework poderia oferecer, mas principalmente as questões de conceito por trás. Ele já tem implícito no seu framework a casualidade, essa casualidade que permite sessões pequenas, que permite esse entendimento do jogo muito fácil, né? E também a própria retenção. Retenção hoje é importante em qualquer plataforma. A Steam dá ranking para vocês por playtime. O tempo que o jogador fica jogando o game de vocês, não só para fugir do refunding, né? Tem a questão do refunding, obviamente, mas um game que tenha bastante playtime, ou seja, tempo de jogo, recebe mais ranking na Steam. Então, qualquer plataforma, lembrando de ser premium ou free-to-play, ela vai dar valor, né? Por exemplo, em qualquer plataforma de subscription, o dev recebe por playtime, não por download. Então, se eu tenho um game no Game Pass, por exemplo, e ele nem tem tanto download assim, mas os que jogam muito, a plataforma remunera, né, ou destaca aquele jogo pela sua significância, né? Então, ter esse conhecimento de dentro do jogo, ter isso dentro da estrutura, faz toda a diferença, né? E para a gente finalizar aqui, para abrir para perguntas, então, o que isso significa, né? O que esse casual é aquele casual? O casual sempre respondeu e sempre foi rotulado como a efemeridade, né? Casual é aquele gamer que não joga muito, né? Na verdade, não é bem assim, né? O casual é uma adaptação, como eu falei, ele está entre os gêneros e ele foi essa porta de inclusão, uma palavra bem bonita, né? Ele consegue tornar o projeto inclusivo para que o pai possa jogar com o filho, para a mãe possa jogar com o pai, cross-age, basicamente, né? Então é muito interessante ver por esse lado que normalmente tinha essa percepção mais depreciativa, né, dessa pessoa. E quem é o casual gamer, né? Quem é esse cara? Ele basicamente é um comportamento e não um perfil de pessoa. É a pessoa que chega tarde do trabalho, né, e quer jogar um pouquinho só. E se o jogo de vocês se ajustar a isso, ponto positivo, ele não vai jogar um Dark Souls. É demorado para abrir, demora para jogar, vai ser punitivo. E é o game de vocês, mas ele joga Dark Souls, beleza, mas não depois do trabalho. Ele vai jogar no fim de semana, por exemplo, né? Então vocês conseguem colocar o produto de vocês, conseguem colocar o game de vocês adaptável a o novo normal, como chamam muito, né? E daí que vem essa preocupação e esse diferencial que o game pode ter, né? Abraçando a casualidade e entendendo que o casual agora não é uma questão depreciativa. Como falam muito, né? O jogador casual é o jogador normal, não é o nerdão lá, né? O geek que joga. Não, mas ele pode ser ambos. Ele pode ser ambos. E é isso aí. Perguntas? Ok. Quem tiver pergunta, pessoal, porque não chegou a perguntar em nenhuma vez de uma sessão anteriormente, tem que pegar pelo QR Code ali e aí mandar a pergunta por ali, que eu recebo aqui. Tecnologia nova. Ver se estão me escutando. Pessoal, quem não tiver alguma dificuldade em ler o QR Code, só sinaliza que eu chego até vocês, só que não com o microfone, tá? Vou só se inscrever. Obrigado. Tem uma moça lá. Tem alguém pedindo ajuda lá. Ou vocês estão mexendo no WhatsApp, ou vocês estão fazendo bastante pergunta, que é bom.
aproveitando esse momento constrangedor, a gente de mobile usa bastante plataformas de dados, né? Que nos leiam o mercado, que nos façam resumos de dados, de qual gênero está sendo mais popular, qual game está sendo promovido, né? E eu tenho aqui comigo 10 promo codes do App Magic, que é a plataforma de games de dados, né? De celular. Então quem que tiver, é só me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, aí procurem Everton Vieira, vou gamificar aqui a quest. Everton Vieira no LinkedIn, mandando uma mensagem que eu posso passar para vocês do promo code que dá um mês de acesso gratuito à versão premium da plataforma, tá? Sobre a validação de conceito através da disponibilização da loja, que aí acho que a gente falou ali de deixar o jogo na Store, né? Como a gente pode analisar os números de downloads, se isso seria uma informação relevante, né? Considerar se foi um desinteressante ou não, né? O download pode ser um download que eu depois desinstalei, ok? Boa pergunta. Boa pergunta. Vou resumir aqui para a gente não se estender muito. Então, como é que eu posso analisar esse feedback da loja? Os downloads são o número talvez menos relevante de todos, né? Uma campanha de Facebook, por exemplo, ela vai me garantir ali, por exemplo, 1.500 downloads com muita facilidade, com pouco investimento, por exemplo, né? Mas os downloads são um número muito iniciante, né? A gente não se interessa tanto pelos downloads, é só pela quantidade de pessoas, porque os números que importam mesmo são os que vêm através do jogo. Então nós vamos analisar o tempo que a pessoa demorou jogando, né? Levou jogando, se ela vai desinstalar logo em seguida. O próprio download também acaba sendo uma informação relevante, mas não por si só, né? Por exemplo, fiz uma campanha e coloquei $100 e eu tive 500 downloads com esses $100. E eu testei um outro jogo, botei os mesmos $100 e agora eu tive 5.000 downloads. É óbvio que esse jogo, quando foi visto por as pessoas através da campanha, chamou muito mais atenção do que o anterior, né? Ou até eu modifiquei o gameplay, fiz um vídeo mais interessante sem vídeos fakes, né, pessoal? Só o vídeo do gameplay em si. Eu consigo, com esse processo só de fazer a campanha, medir o que a gente chama de marketability. Não tem uma palavra boa em português, mas é o poder de mercado que o jogo tem, né? Eu mostrei para jogadores numa campanha um vídeo do jogo e baixaram X agora e o outro jogo baixaram 4X. Óbvio que esse segundo jogo aqui tem mais potencial de mercado porque ele ficou mais interessante do que o anterior. E assim a gente vai medindo, né, o poder de mercado desses testes, não pelos downloads direto, mas indiretamente, né? O casual tem como encaixar, casar, funcionar com o multiplayer, principalmente atrelado a rituais pelo multiplayer, dificultam o início desse tutorial. Boa pergunta. É bem comum que os jogos casuais, até para facilitar o início do gameplay, né, não tenham um matchmaking bem flexível. A gente até desenvolveu, tá ali ainda esperando a sua chance de voltar, um game até que foi premiado aqui no Brasil Direct, o Will Stars. Então era a nossa preocupação. Por exemplo, vou falar mal do jogo gigante, né, mas o Fall Guys, por exemplo, né, ele tem um matchmaking demorado. Precisa esperar a galera entrar, 60 pessoas entrarem, né? Então se tem qualquer oscilação na popularidade do jogo, dificulta, né? Atrapalha o início da partida. Para resolver esse tipo de problema, a gente oferece um matchmaking com bots também, né? Ou que preencham o jogador, ou até que seja, o jogador pode escolher, né? Eu posso começar com bots e para mim tudo certo. E aí a equipe se esforçou bastante para que os bots, né, desse game nosso, que era um racing party, né, multiplayer, conseguisse oferecer diversão, que é o que importa, né? Que é o objetivo de qualquer projeto. Então esse balanceamento entre, né, multiplayer e bots e real players é importante para poder burlar, né, e deixar casual ainda, o que talvez não fosse tanto, porque dependeria, né, de amigos jogando, né, de pessoas jogando ao mesmo tempo. E aí a dica é não exagerar, né? O Fall Guys de 60 pessoas, eu não sei se ainda é ainda hoje, mas deixar o game mais flexível, né? Com menos jogadores ainda tendo um gameplay divertido, é uma ótima estratégia para deixar ainda o multiplayer casual, porque tem vários, né? O Clash Royale é um exemplo excelente, né, de 1 para 1, PVP, multiplayer e absurdamente casual. 3 minutos cada partida, no máximo. Obrigado novamente. Então. Pode mandar pergunta pelo LinkedIn também, que vale.
Feito.
O que você está mais gostando nessa Gamescom Latam 2025? Para responder essa minha pergunta, é só ir ali na área de votação, presente na avenida principal do evento, próximo ao estande do Banco do Brasil. Lá você pode nos contar qual você acredita que é o melhor jogo aqui, o melhor estande e ativações. Lembrando, para você não perder também de acompanhar a premiação ao vivo no domingo, às 2 horas da tarde, aqui no nosso palco principal da Gamescom Latam 2025. Dando continuidade aos painéis aqui no nosso palco 2, no dia de hoje, o primeiro aberto ao público, eu quero trazer para você que nós iremos dar um mergulho, quase que literalmente, no primeiro ano de Helldivers 2 como um jogo live service. A gente vai entender desde como tem sido alimentar essa fantasia até o desafio de equilibrar a monetização. Vamos falar como tem sido o engajamento da comunidade e até como é trazer uma gameplay emergente. Através desse 1 ano e desse aprofundamento que a gente vai aprender muito aqui, vamos conhecer mais sobre os desafios, surpresas e oportunidades em se manter um jogo vivo dentro deste meio. O que funcionou, o que não funcionou e o que vem a seguir. Junte-se a Helldivers 2, afinal, ou mergulhamos juntos, ou não mergulhamos. Para nos guiar neste mergulho quase literal, convido a Chief Operation Officer da Arrowhead Game Studios, Linda Tiger. Hello, everyone. I'm super happy to see so many people here. And you'll be joining me in a little trip through memory lane of the last year. So I'll try to keep my timings. I can sometimes explore into storytelling modes, but I'll try to keep brief and short. First of all, just super quickly about me. I've been in the industry for some time. I started in QA back in 2002 in the lovely city of Glasgow in Scotland. Since then, I've been working my way through a number of different games, titles, production roles mainly. Prior to Arrowhead, I spent 7 years at Paradox working with games, mainly in the grand strategy area. So it's a little bit different from what we'll be talking about today. So Arrowhead, it's a Swedish game development studio, independent. They've been running a shop and developing games since 2016. And Magica was basically what set them on the map in the Swedish games industry. And they're very well known and loved for their quite quirky, fun, and very engaging co-op games. So what is Helldivers 2? For anyone who missed it, this is pretty much it. I mean, you are a nobody, you're a stuntman, you're a side person. You are not important. You are brought on to the different missions to help protect and manifest the democracy that Super Earth is deciding on. So this game took nearly 8 years to make. And we're very grateful that Sony stuck through it all of those years. It was a bit of a touch and go. We're going to look at what we thought was going to happen and what actually happened. So with that, what we had prepared for, 8th of February, a bit more than a year ago, we weren't super psyched. I mean, we thought we had a good game on our hands, but the prognosis wasn't great. So we thought, okay, we're going to give it, a year probably, but then we're also going to be preparing to move on to other things. The forecasts were looking a little bit dire. However, what actually happened, and I don't know how many of you hung around on the 8th of February, in the weeks there to come, it was eventful. This graph shows the first month. This is Steam only, by the way. So I've actually, because it's easier to get to. So this is Steam only concurrent players. So we weren't quite prepared for what happened.
it was a bit of a surprise moment, and I mean, so much so that we had to patch quite a lot in the first weeks to come. I mean, this is of course a happy surprise, a happy fuck up in many ways. And the team, I mean, back-end team in particular, I mean, they certainly had their hands full, but we managed over these weeks, over these updates, to get to allow everyone who wanted to play the game to get in and have a good time with their friends. So with that, let's take a little look at how did this come about. And I'm going to be making some, maybe some controversial statements here, so bear with me. They're a bit clickbaity, maybe. First of all, it's not about the core loop. No designer would ever say this, by the way. But I'm not a designer, so I'm going to be challenging a little bit. Okay, so of course the core loop, it's important. But for a game like Helldivers 2, in fact, any game coming out of Arrowhead, it is so much more than just that minute-to-minute gameplay. For us, we want to bring the experience beyond the screen. This is really important. It is like, it's more exciting for us to see, to watch the players playing the game and to hear what they talk about after they had a good game. Or the worst game of their life. I mean, it's all about the fuck-ups here. It's you know, how excited are people about the session they just had? How loud is the volume when they're playing? So for us, it's not just like the click in the game. It goes way beyond that. Fantasy is everything. This is very, very true for the games that we make at Arrowhead. This is a little bit of a, it can be hard to nail down, because when we talk about realism, and we have a lot of discussions about what realism is with our players, because we have a lot of players and they have very different takes on it. But for us, it's about feeling really immersed, and it should be believable. If you have a certain weapon and it behaves in a certain way on Earth, never mind Super Earth, like, that is not to say that it should work exactly like that where you are, where you drop, right? But it should feel believable, and it should be fun as hell. Something that we really took to heart and really wanted to make stand out was the feeling of that you're playing with us. You're playing with the developers. Our Game Master function is kind of our way of enabling that collaboration, that real close contact with our players. And for us, it's really important. We don't want to just drop something and then move on to the next thing. For us, it's really important to build those relationships with all our players. Another point, very important to us, is earning the right to monetize. Helldivers 2, we feel, was released at a good, reasonable price point, like something that we could feel proud about and defend. And everything that we release, that we ask money for in the game, should also be optional. You should never feel forced to have, you know, to fork out, to have a better experience, to have a more priority or, you know, more exclusive experience. Like, this game is there for everyone, whether or not you want to pay extra or not, you know. And it is more than a game. It is, in fact, a hobby. And we see this, and I'll get into it a little bit later on as well with our community, but they in many ways lead the way. Like, they role play so much beyond the screen, beyond the game. And this, I think, took us a little bit by surprise, exactly how much this has impacted both how we plan and develop the game. But this was ultimately our ambition, like our ultimate goal, like to create something that people think about and they care about and they love, not just when they're playing, but they engage with it in so many other ways. Another hot take, I don't know how many mobile developers there are out there, don't hate me, I'll tell you what I mean with this, right? So for us, it's like, we want to create a sense of belonging and a longing to the game, but without doing that in a penalizing way.
for us, it means that the moments that a game master creates in time, it's like the Malevolent Creek. Like, those should be the moments where you feel, oh, damn, I wish I was there. I want to make sure that I am there for the next moment, you know. And it's not like we're not pushing the players. The players are pushing themselves through their friends. Like, it happens organically. So that's the kind of, you know, if you want to call that FOMO, I guess that's a different version of FOMO. But we will never be a game that's like, well, buy this within 24 hours or it's going to be twice as expensive. Like, that's not this game. A little bit about balancing, like striking the right balance between, again, realism or believability versus just kick-ass fun in the game. It is super hard. Like, at this point, like, we've sold over 16 million copies of the game. We have a wide variety of players. Everything from your hardcore milsim, you know, COD players. They like their weapons in a certain way, and they're also the first to tell us when we, you know, when we go and do something that they don't quite like because maybe we messed up their way of playing the game. So be it. And then we also have our dads who just like to kick it back with their friends every week and just have a hilarious gaming session. And it's not necessarily about, you know, the precision or the skill. It's just having really, really good fun. Feeding the fantasy. Now, we try to do this in lots of different ways. One of our kind of core pillars is like, you know, surprise and delight. You know, we want to be a little bit... it shouldn't be very plain to see what you're getting. And I think, again, our game master function, that's our way of kind of throwing some curveballs maybe to what you're expecting and what you think you're up against. Speak to leak, like, this is a bit more of a practical aspect, but with a game like Helldivers, we're a live service game. We release roughly every 6 weeks. And especially since our game master needs to have some tools and methods to drop stuff, it means we need to package stuff out, right? And this gets mined, and this gets leaked. Like, you can't really prevent it without making a different kind of game. So rather than putting really stringent measures in place to prevent it from happening, we rather try to have a bit fun with it. And we dispel any rumors that comes out. And again, a bit about the pricing. I already talked about, like, you know, we wanted to feel like we're giving good value for what you're buying. You're not, you know, buying upgrades that'll give you advantages. You're sponsoring different fantasies, maybe. If you're totally into the cowboy lifestyle, I mean, there's a war bond for you that can give you that fantasy. And sometimes it might be an upgrade in some ways. Sometimes it's going to make things harder. Kind of like a downgrade. I mean, so that's the balance, right? It shouldn't be better, it should be different. So, moving on. Maybe. There we go. We dive together, not at all. This is true in many aspects with this game. Like if there had been no audience, if there had been no players, right? This game would be dead in the water. And we see like the love and the passion that we get from players, like through the moments that we create. Like, it is, people are just so lovely. They just share their passion for the game. I mean, it's very clear when we do something that they love. It's very clear when we do something that they really don't like. I don't know how many of you were around roughly May last year. There was a thing, and then it wasn't a thing, right? But the way that our players tells us that we screwed up, it's, you know, they have one way of doing that, and that is the Steam scores. And they are brutal, you know. I think we dropped down, I mean, it was like down to 36% in recent, like, I mean, it was horrible, you know. But then they will do it right back when we address, when we mean business, and we do, right? But we're human beings, we're developers, we're gonna keep fucking things up, and we're gonna do our best to re-earn the right to be trusted. So
we're gonna go into a bit more on the community side and how this has surprised us. Maybe it's surprised Sony a little bit as well. I mean, when you have a game like Helldivers, and a creative director, Johan Pilestedt, he was the CEO when I joined, and then he's been more in the creative side. He is one of our public figures. He is the creator of this game from the get-go, right? And Johan is a lovely person, but you can't put Johan on a leash, right? And this is super scary if you are Sony, and you're used to doing very controlled PR, and you want to make sure that what comes out of someone's mouth is, you know what it's going to be. And when you do fuck-ups, don't talk about them, really. It's better to be silent and move on to the next. That's not how we tend to operate. I mean, not just you. I mean, as a studio, for us, it's important. If we do fuck it, we want to talk about it straight away to our players. This is really important. This is how we build trust. So it means that, for us, it's a very big distance between PR as a machine, like that very planned, deliberate way of talking to the players, and just tossing out a tweet, Also, how do you have the true, authentic people that are the developers, right? How do you put them in the front and center, but without screwing up too much? I mean, there's an instance. I mean, the picture of Johan here. He has his hands very conveniently covering a Swedish game, and it's not something that we have released or Sony. It's Drakar and Demoner, for anyone who's slightly familiar. It's kind of the Dungeons and Dragons. And this didn't really go off well. If you put other people's brands on stuff, when you go on screen, it's a bit of a touchy thing. We like to take a bit of an opportunistic approach as well. I'll give you an example. We had a little bit of a snafu. Before the Illuminates were announced and released, we did a bit of a shadow drop with that in December. At a very, very brief moment in time, our super secret game master, who's not so secret because Johan actually wrote his name out, so he's Joel to people. There was a very brief moment when it was apparent on the global map that something else was up. Right, it was gone in seconds, but of course someone's there taking screen grabs. That's what happens. And the journey then to dispel and dispute that this actually happened. It's like gaslighting of grandiose proportions. It's really. I kind of felt sorry for those poor people who actually got those screen grabs and released them, because no one believed them. It was a rumor. It was like, oh, it's clearly photoshopped. So that was the story. We also, let's move on to the easy parts of live service. Is there easy parts to live service? This was the year. We're going to go through some kind of key moments. This isn't a fantastic curve, by the way. At many moments, from May onwards, people were very scared. Rightly so. This was supposed to be the game that's going to live for 10 years, and then what happens? Of course, the amazing launch. But we did get our cap up, and we managed to get everyone into the game that wanted to play. We had, this to me is a super interesting thing that I've never seen in a live game, not related to an actual update. There was no release around Malevolent Creek. This was an event orchestrated by our game master, right? And it was the highest peak pretty much since that release window. This is, amazing to be able to draw back so many people into the game just for a common cause. That's exactly what we're after. After that, there was the APISA and account linking. Those were dark times for all involved. And after that, it was hard. We noticed we had lost trust, right? And we didn't really manage to pick things back up. Our first
it was going to be like the first opening of the big next season, Arc 2. We work in arcs. Like it barely made a blip. You know, it was, you know, and we worked really, really hard to get to that point. And it just, yeah. It also came with some fuck-ups. To put it mildly, kind of what happens when you go all in and push in a certain direction, and then you just fix a bug in a completely different place, and it just kind of neutralizes and just basically fucks up your entire plan for that release. That's very simplified what happened. But something very important happened here, and we really had to take a hard look at how we worked with the game and the community, and we had to do like a recalibration to our North Star goals. For us, this was a bit of a reality check, and we basically shelved all our all our plans, and we just moved the entire team more or less onto a 60-day community commitment plan with very clear focus on quality of life issues and addressing some of those kind of the things that just kept coming back, but we were just focused on making more stuff for the game, but that's not what the player were asking for. So for us, this was, as I said, it was a clear reality check, but it was the right thing to do. And we saw that with that move, people were coming back. The trust was getting rebuilt. And ending on a high note for the year, we released our, the third arc, the third season, which is Omens of Tyranny. This is when the Illuminates made their way into the game. We did a bit of a fun collaboration thing as well. So, I mean, we announced and released during the TGA, where we also got a couple of prizes, which was amazing. And, you know, we had Craig Lee Thomas on stage, full gear. He's a lovely person. So that, for us, proved that there is a long game in this game. And as long as we listen to our players, there's nothing that this game can't be and can't do. So, yeah, I would say probably not easy. It's actually been pretty hard, but very, very fun and so rewarding. And now, like a year in, and so, I mean, we're just scratching the surface of what this game can be and what it will be, right? And thanks to our community, thanks to our players, we will keep getting that insight. We can keep tailoring the journey for this game. So the Galactic War, I mean, it's here to stay. And with that, yeah, I don't have much more. I want to thank you for your time. Thanks. Great.
Muito obrigada, Linda, por todo esse momento e esse aprendizado que tivemos aqui agora. Agora fique com os nossos comerciais e a gente volta em breve. This is Gamescom. Hello, Gamescom! Join in on the biggest playground for young and old alike. A truly unparalleled event in Cologne, followed by audiences worldwide. Ready to join? Agora, nós iremos descobrir como transformar a sua ideia de jogo em um modelo de negócios sólido e lucrativo, com Game Vision Canvas. Neste painel inovador, nós iremos nos aprofundar e aprender a utilizar essa ferramenta poderosa de planejamento estratégico focada em te ajudar a validar a sua estratégia de entrada no mercado de forma assertiva e eficiente, maximizando as suas chances. Em Game Vision Canvas, valide o modelo de negócios do seu jogo. Quem nos entrega a chave que abre essas portas é o CEO da Playboy, Marcelo Freitas. Boa tarde, Gamescom. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou Marcelo Freitas, sou CEO da Playboy, que é uma firma especializada em fomento e investimento na indústria de games. Hoje é um prazer apresentar para vocês aqui uma ferramenta que eu venho trabalhando já há mais de 5 anos e hoje ela é chamada de Game Vision Canvas, valide o seu modelo de negócios. Temos bastantes slides aqui hoje, então vou convidar vocês para prestar bastante atenção, porque aqui vai ser um bate-bola rápido, beleza? Então vamos lá. Qual que é a agenda aqui de hoje? Para falar sobre Canvas, primeiro a gente tem que falar sobre planejamento estratégico, tático, operacional, nós vamos passar por isso. Depois uma breve história do Canvas para vocês entenderem como que a gente chegou nessa ferramenta e, enfim, apresentando essa ferramenta aí pela primeira vez, em primeira mão vocês estão vendo aqui o Game Vision Canvas na sua versão final e depois alguns agradecimentos aí, beleza? Galera, para falar de Canvas, primeiro a gente tem que entender o que é Canvas, né? É uma ferramenta de planejamento estratégico. Basicamente, você consegue olhar para uma simples tela e ter a ideia do que é o planejamento do seu jogo e, no caso, né, o modelo de negócio do seu jogo. E quando a gente fala de planejamento, né, a gente está falando aqui de definir direção, né, para onde que a gente quer ir, tomar decisões do que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar no nosso jogo, que jogo que a gente vai fazer e alocar esses recursos de uma maneira que a gente consiga criar o nosso jogo de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. E por que o planejamento é importante? Porque ele vai esclarecer o caminho, né? Se você consegue olhar para uma ferramenta e ter ideia do que você vai fazer, o caminho vai estar muito mais claro, não somente para você, como também para a sua equipe. Vocês conseguem aliar quais os objetivos que vocês têm no desenvolvimento daquele jogo e vocês também vão conseguir identificar possíveis riscos que vocês vão ter na sua jornada para conseguir evitar que esses riscos aconteçam. Quando a gente fala de planejamento, então a gente tem diferentes níveis, né?
é preciso entender que o Canvas é uma ferramenta de planejamento estratégico. Depois que você cria o Canvas, você vai passar para outros níveis, onde você vai destrinchar esse Canvas naquilo que vai se tornar o seu projeto, né? Então, a gente, dentro de planejamento estratégico, a gente tem uma visão mais de longo prazo, objetivos gerais, é isso que a gente vai trabalhar aqui no Canvas, mas é interessante também a gente saber da perspectiva, né, de outros tipos de planejamento, como o tático, né, que é uma visão mais de médio prazo. A gente vai ter ali objetivos coletivos, às vezes da sua equipe, e planejamento operacional, que é uma visão mais de curto prazo, objetivos individuais, que são aquelas atividades, aquelas tarefas que a gente coloca aí no nosso dia a dia para criação e comercialização dos nossos jogos. Quando a gente está no nível de planejamento estratégico, né, o cerne da questão, a coisa mais essência que está dentro do seu estúdio, aqui a gente até, né, fica meio cabreiro ali de analisar para missão, visão e valores, porque muitas empresas colocam isso lá, um quadrinho lá, e isso não significa nada, né, mas se a gente faz isso direito, é isso que vai construir a essência do seu estúdio. Então, na sua missão vai estar o que vocês fazem, né, e para quem vocês fazem. Vocês estão criando jogos para alguém com alguma missão. A visão é onde vocês querem chegar, seu maior objetivo, e os valores é o que vocês prezam nessa jornada, né, como vocês pretendem se comportar ao longo dessa jornada. A gente descendo um pouquinho mais para o nível tático, a gente tem os objetivos, né, que vão ser cumpridos aí, marcos, né, milestones de desenvolvimento, por exemplo. Temos metas, que são alinhamentos quantitativos, né, o que a gente quer atingir, né, quantas wishlists, quantas vendas a gente precisa ter, e indicadores, que vão ser uma análise contínua de performance para ver se a gente está atingindo essa meta, que é o que a gente precisa para ser bem sucedido. Plano de ação, já estamos aí, né, falando de uma mescla entre os planejamentos. A gente já chega aqui no nível de planejamento operacional, porque aqui, além de objetivos, metas, indicadores que estão ligados a resultados, a gente já está trabalhando em cronograma, a gente já está trabalhando em requisitos, em atividades, em prazos, né? Game producers que estão me ouvindo aí devem estar bastante acostumados com isso, né? E aqui a gente entra em recursos, né? Orçamento, equipe, infraestrutura. Aí você olha para esse tanto de coisa aqui e fala assim, cara, eu deveria já estar planejando isso de início, né? Talvez não, porque, né, esses métodos tradicionais, eles são mais complexos, eles são demorados, às vezes rígidos, né? A gente, dentro do ambiente de criação de jogos, a gente está muito acostumado com desenvolvimento ágil, né? Então, quando a gente está falando de desenvolvimento ágil, a gente sabe que as coisas vão mudar ao longo do caminho. Então, é melhor a gente adotar uma maneira de planejar que seja mais eficiente. E aí a gente entra na história do Canvas, né? Porque existe essa ferramenta chamada Canvas de modelo de negócio, que foi a primeira criada, nós vamos passar por elas aqui, mas essa ferramenta ela foi inspirada no próprio Canvas, que é uma pintura, né? Que surgiu aí no século XIII, né? Entre o século XIII e XVI ali na Itália e Holanda, era uma ferramenta ali feita de cânhamo para você colocar a pintura lá, e essa ferramenta, eventualmente, ela foi utilizada para fazer canvas marítimos, né? Onde que os navegadores conseguiam ter em somente uma tela, né, a identificação ali de quais as rotas marítimas que eles poderiam fazer para cumprir com os seus objetivos. E aí, em 2008, esse camarada aqui chamado Alexander Osterwalder estava lá na Suíça e na função de pesquisador no seu doutorado lá na Universidade de Lausanne, e estava com o objetivo aí de comunicar esse modelo de negócio de forma mais clara e eficiente, né? Nessa época a galera ainda trabalhava com aqueles planos de negócios imensos, né? Até na própria indústria de games, se a gente for ver Game Design Document aí de antes de 2008, a gente vai ver aqueles documentos enormes, né? Que é difícil demais de você modificar alguma coisa ali, porque tem muita página, muito detalhe, né? Então, esse cara decidiu criar essa ferramenta, que é o Business Model Canvas, Canvas de modelo de negócio, que serviu para mapear modelo de negócio. Então você vê que ele começou a criar esse Canvas aí em 2008, 2010 consolidou esse Canvas num livro que muita gente aqui deve conhecer, que é o Business Model Generation. Beleza, o Alexander fez essa ferramenta aqui com 9 blocos, uma ferramenta que talvez vocês já tenham trabalhado, né? O Sebrae, por exemplo, costuma trabalhar muito com essa ferramenta, se vocês já tiveram algum contato com o Sebrae, né? E só que qual que é a limitação, né? Por que depois do Alexander Osterwalder foram criados outros Canvas? Porque esse Canvas ele era muito feito para empresas grandes, né? Grandes corporações, né? Então ele tinha muita complexidade para negócios iniciantes, falta de foco no problema do cliente e pouca ênfase em experimentação, né? Pô, é o primeiro Canvas que está sendo criado, né? O cara
pioneiro e tudo mais, mas sempre tem espaço para melhoria. E aí o Ash Maurya, né, lá dos Estados Unidos, na função aí de empreendedor e consultor, criou um novo Canvas, né? Ele queria estruturar e validar esse modelo de negócios de forma ágil, né? Já querendo implementar um pouco da metodologia de desenvolvimento ágil dentro do próprio Canvas. Então, ele criou o que é chamado de Lean Canvas, né? Ou Canvas enxuto. Essa ferramenta aí foi criada, né? Foi iniciada a invenção dela em 2010 e foi publicada em 2012 num livro chamado Running Lean. Talvez vocês tenham contato com esse livro também. Esse é o Lean Canvas, né? Muito parecido com o Business Model Canvas. Aí a gente tem os 9 blocos, né? Só que o que acontece, né? O Lean Canvas, a gente, assim, cara, é tijolinho por tijolinho, né? A gente vai incrementando o trabalho de pessoas que vieram antes da gente, né? E, então, a galera olhou para esse Lean Canvas, né? E falou assim, cara, pô, ainda é pouco eficaz para setores específicos, porque o Lean Canvas ele quer abranger todo mundo, né? Então, se você abrange todo mundo, lógico que tem os prós e contras aí. Tem falta de foco em projetos específicos, que é, por exemplo, uma questão que a gente vê que é inerente da indústria de games, né? O projeto, por si só, ele pode se tornar um negócio, né? E desconsidera aí alguns riscos envolvidos nesse processo, né? E aqui na indústria de games a gente tem que lidar com bastante risco. E aí veio uma galera e falou assim, cara, vamos criar então um Canvas específico para a indústria de games, né? E foi criado em 2012, se eu não me engano, né? Na época que foi lançado o Lean Canvas, esse Game Design Canvas, né? Esse game, assim, tá difícil de ler aqui, né, as coisas, mas ele tem basicamente, eu acho que são 12 blocos, né? 6, 8, não, são 13 blocos. E ele, para mim, é o Game Design Canvas mais completo que eu vi, né? Ele tem tanto a parte de criativa do jogo, né? Visão criativa, como também a parte de visão mercadológica do seu jogo. E, cara, a galera foi fazendo Canvas, então, para a indústria de games. A gente vê vários Canvas aí. Esse aqui é um estudo que é do Vitor Travasso Sarinho, né? Um acadêmico lá da Universidade Federal de Feira de Santana, se eu não me engano, lá na Bahia. E ele fez um estudo sobre quais são os Canvas que surgiram na indústria de games, né? Então, esse daqui é o Gamification Model Canvas. Aqui a gente tem mais um Game Design Canvas. Gameplay Design Canvas. Estou passando aqui, né? São muitos Canvas. Depois eu vou falar para vocês como que vocês podem acessar essa apresentação. Tá? Mais um Game Design Canvas. One Page Game Design Canvas. Então a gente vai ver que tem algumas modificações entre eles, né? Mas eles têm mais ou menos a mesma ideia. Alguns têm mais uma especialidade, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, esse aqui é o Pro Social Game Canvas, né? Para jogos que têm um cunho social. E aí temos vários modelos, então, de Game Design Canvas até chegar nesse Canvas aqui, que é o que culmina o trabalho do Vitor Travasso Sarinho, lá da Bahia, que é o Unified Game Design Canvas. Já usei esse Canvas aqui em algumas interações durante programas de aceleração que a Playboy faz e achei bem interessante, principalmente interessante para identificar a visão criativa do jogo. Só que aí o que acontece, né? Novamente, a gente tem o trabalho aí que foi feito, né? Os Game Design Canvas ou os outros modelos de Canvas que a gente viu aqui, eles já servem de uma maneira muito mais eficaz para estúdios de jogos dentro dos seus objetivos, só que ainda foi identificado algumas limitações, porque ele desconsidera, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas no projeto, ele tem pouca ênfase no modelo de negócios do jogo e pouca ênfase no posicionamento do jogo, que é uma coisa que a gente vê que é cada vez mais importante a gente analisar por conta do que a gente fala do fenômeno da encontrabilidade, né? Discoverability. É cada vez mais difícil fazer o seu jogo ser encontrado e o seu posicionamento ele vai ser muito importante para definir o sucesso do seu jogo. E aí veio esse camarada aqui, chamado Marcelo Freitas, quem vos fala aqui hoje, na função de empreendedor e consultor, e qual que é o objetivo aqui, né? Estruturar e validar o modelo de negócio para jogos de forma ágil. Então, a ideia é, quando o Canvas veio para a indústria de games, a galera focou muito na visão criativa, né? Eu acho que o primeiro Design Canvas lá que eu mostrei para vocês, do Richard Carey, ele até pega também um pouco de visão mercadológica, mas faltava algumas coisinhas ali, alguns detalhes, e ao longo de um pouco mais de 5 anos, vem estruturando essa ferramenta que é chamada de Game Vision Canvas, né? Então, a utilidade dela é mapear modelos de negócio para jogos,
né? Ela começou a ser criada ali em 2020, naquele cenário de pandemia, né? Ficando em casa, pô, o que eu vou fazer? Vou dar uma trabalhada aqui nas minhas ferramentas, vou dar uma otimizada na minha metodologia e ele ainda não foi publicado em um livro, né? E está sendo apresentado para vocês aqui em primeira mão hoje, tá? Então, o Game Vision Canvas, ele tem 11 blocos, tá? Nós vamos passar por todos esses blocos aqui para entender como que ele funciona, tá? E vamos nessa. Então, se são 11 blocos, né? Como que a gente constrói esse canvas? A gente pode... isso aqui é, claro, uma sugestão, né? De novo, cada projeto, cada equipe vai ter a sua forma, às vezes, de fazer isso daqui. Eu quero muito ouvir essas interações também, né? Para analisar se há maneiras melhores, mas essa daqui foi a maneira encontrada melhor de fazer, que é começar por onde? Pela visão, né? Game Vision Canvas deveria começar pelo bloco da visão, porque todo jogo, ele parte de uma visão, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre esses blocos aqui. E se a gente tem 11, né? Por que não fazer uma alusão ao futebol? Nós estamos no Brasil, né? Esse canvas foi criado no Brasil, os outros canvas foram criados fora, né? A gente tem modelos de Game Design Canvas que foram criados no Brasil, beleza, mas Game Vision Canvas é Brasil. Então, se a gente está aqui falando de escalar o time, vamos começar pelo goleirão, né? O goleirão aqui é a visão, né? E como eu falei, todo jogo ele parte de uma visão, né? Ele pode partir de uma visão que é mercadológica, a gente fala que é o modelo top-down, ou pode partir de uma visão criativa, que é o modelo bottom-up. No caso de partir de uma visão mercadológica, né? Uma visão top-down, a gente pode partir, né? Pô, vou criar um jogo por quê? Né? Eu posso estar olhando ali uma oportunidade no mercado, estou vendo tendências, né, que estão surgindo, eu quero criar um jogo que esteja baseado nessas tendências. Ou eu encontrei um espaço em branco no mercado, algum nicho ali que a galera não está explorando da maneira como deveria, né? Os jogadores estão querendo algo que eles ainda não estão recebendo. Propriedade intelectual, né? Você pode ter feito um jogo de sucesso e você pode fazer uma sequência desse jogo. Você pode estar licenciando uma propriedade intelectual que já é forte em outras mídias e trazer para a indústria de jogos, ou você pode estar fazendo uma colaboração, né, com outro estúdio, uma colaboração com um influenciador. Talvez isso seja o gatilho inicial do seu jogo, e pode ser também uma aplicação, né? A gente sabe que existem jogos de entretenimento e existem jogos aplicados. E os jogos aplicados, eles são aplicados a algum objetivo, né? Pode ser um objetivo educacional, um objetivo terapêutico, algum treinamento profissional, um objetivo publicitário, né? Isso, inclusive, está descrito no marco legal dos games, que é a identificação de como está sendo feita os jogos aplicados. O jogo também pode partir de uma visão criativa, e aí quando a gente fala de visão criativa, pode ser uma experimentação, né? Você está ali no seu estúdio experimentando mecânicas novas, ou experimentando um novo estilo artístico, ou você está querendo inovar em termos de tecnologia, né? Utilizar alguma tecnologia de ponta, ou integrar uma nova tecnologia, algo que está surgindo dentro de uma ferramenta de desenvolvimento de jogos, por exemplo. Você pode estar querendo fazer uma inovação na jogabilidade, né? Fazer um refinamento dentro de um gênero. Você pega aquele gênero e fala assim, se eu mudar esse core game loop aqui, talvez, né, a gente consiga inovar dentro de jogabilidade. E mescla de conceitos, né, que é basicamente fala assim, cara, vamos pegar esse jogo aqui que deu certo, esse jogo aqui que deu certo, vamos mesclar os dois e ver no que dá. Seria um exemplo, né, de mescla de conceitos aqui. Então, isso seriam gatilhos, né, de visão criativa que poderiam iniciar um projeto de jogo. Passando para a lateral direita aqui, com os jogadores, né? E jogadores, para a gente entender, né, existe uma segmentação, né? Já foram feitas segmentações que são muito difundidas no mercado de games. A primeira foi essa daqui, né? Bartle's Players Taxonomy, dividindo os jogadores dentro desse plano cartesiano. É importante a gente citar aqui que não é porque um jogador ele está dentro do conquistador que ele é somente conquistador, né? Isso aqui é um plano cartesiano, então a gente tem que lembrar que o jogador pode ser posicionado tanto na maior extremidade quanto mais próximo ao centro, né? E isso daqui depois foi segmentado de uma maneira que eu acho mais interessante,
que é uma maneira que a gente foca nos desejos, nas necessidades dos jogadores, principalmente quando a gente fala de jogos de entretenimento, né? Jogos de entretenimento a gente não trabalha muito com questões demográficas, por exemplo, é a idade, é o gênero, não, é a questão do que a pessoa deseja, né? Quais são as necessidades, por que ela está ali jogando aquele jogo, né? E tem a Quantic Foundry que segmentou os jogadores dessa maneira, né? Tem jogadores que estão em busca de adrenalina, imediatismo, excitação, e eles poderiam estar buscando ali então, né, ação, que é, eu quero entrar, quero destruir tudo, quero, né, me entusiasmar porque eu estou me sentindo entediado, eu quero uma pegada mais social, que é a competição, eu quero viver uma comunidade ali dentro de um jogo, né? Tem jogadores que estão em busca mais de tranquilidade, longo prazo, acúmulo, né? Então poderia estar ali em busca de dominar algo, né? Masterizar o jogo, um jogo que é difícil de você masterizar e tem aquele sentimento bom quando você masteriza, né? Então, jogadores que estão em busca de desafio ou em busca de colocar a sua estratégia, né? Ou estão em busca de conquista, né? Eu quero concluir algo e o sentimento de conclusão, ele pode ser muito bom. Eu quero ter poder na mão, né? Eu quero, enfim. E tem jogadores que estão em busca de expansão, expressão, curiosidade. Eu quero estar imerso no mundo, eu quero, né, sair da minha realidade e imergir em um mundo novo, né, e para isso eu posso trazer, né, uma pegada de fantasia ou uma história que seja, né, com um enredo robusto, uma narrativa robusta, onde que eu vou me conectar com essa história. Posso estar querendo explorar um pouco da minha criatividade, né, posso querer projetar a minha personalidade dentro daquilo que o jogo me permite moldar, e posso estar querendo também descobrir coisas, né? Explorar. Então, quando a gente vê essa segmentação, é legal que a gente vê que tem jogos que exploram isso muito bem e pode explorar isso tanto, né, por exemplo, numa ação social, eu posso explorar a destruição de uma maneira baixa, quanto explorar isso de uma maneira que é intensa, né? Então, no caso de jogadores que estão ali querendo algo relacionado à destruição, eu quero entrar e destruir, talvez eu vá explorar isso de uma maneira mais alta, né, e vou criar um ambiente caótico para esse jogador, ou se eu quero, né, fazer o efeito contrário, né, jogadores que estão buscando estabilidade, meu jogo vai ser mais estável, não vai ter tanta surpresa, né? Então, isso pode ser trabalhado dentro de um espectro também, né? Cada uma desses desejos, dessas necessidades dos jogadores pode ser trabalhado dentro de um espectro, né? Então, aqui que fica dessa forma, tá? Não vou entrar em tudo porque o tempo é contado, né? Então, isso daqui seria mais ou menos o espectro dentro de ação social, né? Destruição, competição, entusiasmo e comunidade. No centro a gente está vendo a motivação do jogador, né? E aqui na direita e na esquerda a gente está vendo as questões de preferência do jogador. Quando a gente vai para domínio e conquista, fica dessa forma, tá? Se alguém quiser tirar foto dos slides aqui, esses slides eu vou simplesmente passar, porque é muita informação aqui para a gente trabalhar aqui hoje. E dentro de imersão e criatividade, a gente ficaria dessa forma aqui, tá? Então, só fechando ali com descoberta, né? Em termos de baixa descoberta, o ambiente é prático, né? Tipo, tá tudo ali, você já sabe o que vai acontecer, né? O próprio Counter-Strike ali é um jogo que você já tem uma ideia de tudo que vai acontecer ali dentro, né? Terrorista contra terrorista, beleza, plantou a bomba, salvou o refém, é isso, não tem tanta surpresa. Agora, pode ser jogos que vão gerar um pouco mais de curiosidade em você, né? Às vezes você está jogando um Resident Evil, você não espera que vai acontecer, né? De repente apareceu um monstro enorme na sua frente, você fala assim, pô, nem sabia que tinha esse estilo de monstro aqui dentro do jogo. Então, é assim que seria trabalhado esses espectros. Vamos para a zaga aqui, né? Com etiquetas, e quando a gente fala em etiquetas, aqui é muita coisa que você pode colocar aqui dentro. Existe o Newzoo Game Taxonomy, não sei se vocês já ouviram falar, e no Newzoo Game Taxonomy eles basicamente colocam tags nos jogos para todas as plataformas, né? Se você entra numa Steam, se você entra numa Google Play, você vai ter tags, né? O que a Newzoo fez foi colocar essas tags para todos os tipos de jogos, de todos os tipos de plataforma, e eles dividiram os jogos em gêneros, né? Gêneros uma das tags que é mais importante para que você consiga posicionar o seu jogo, né? Normalmente os jogadores eles buscam por gênero dentro das plataformas de distribuição. Estilos artísticos tem 9, temáticas tem 7, subtemas tem 27, mecânicas tem 50 listadas. Claro, aqui também vai ter muito espaço para novas mecânicas.
número de jogadores, se é single player, local, online, multiplayer, MMO, competitividade, dimensionalidade, né? Colocaram aqui 2D e 3D, não quiseram entrar na polêmica do 2.5D, e perspective, né? Se é o jogo em primeira pessoa, terceira pessoa, como que você vê essa câmera. Então, são elementos que vão estar no seu jogo e que vão ajudar você a definir, né, de uma maneira sistêmica o que está dentro do seu jogo. Isso aqui seriam etiquetas que vocês poderiam colocar no seu jogo, uma vez que você vai publicar eles nas plataformas de distribuição. Isso daqui seria um exemplo, né, dessa New Zoo Game Taxonomy aplicada para um jogo que talvez vocês conheçam, né, o Don't Starve Together, que é da Clay Entertainment. Então, basicamente, eu estaria vendo esse simples bloco aqui do Canvas, né, sendo transformado em um próprio Canvas em si, né, que tem todas essas informações aqui sobre o jogo. E se eu bato o olho e vejo aqui, eu tenho uma ideia muito boa do que é o Don't Starve Together. Vindo aqui para o segundo membro da nossa zaga aqui, referências. E aí, referências são seus concorrentes, né? São aqueles que você vai se inspirar como referências comerciais para o seu jogo. E eles vão estar principalmente dentro do canal de distribuição que você escolheu, dentro da sua plataforma-alvo. E vai ter as principais etiquetas, né, gênero, temática ali, vai ser muito próximo do seu, né, são jogos que eles vão ser encontrados quando o seu jogo for procurado, as suas tags foram procuradas, e principais características, né, porque dentro dessas próprias tags vai ter uma variedade de jogos, e alguns desses jogos eles vão ser mais próximos do seu, eles vão ter características que são mais próximas, né. Então, um exemplo aqui, por exemplo, a gente pode citar que, olha aqui, o meu jogo ele vai ser publicado na Steam, o gênero dele é corrida, a gente tem um subgênero aqui que seria o off-road, né, fora da estrada, e a característica dele é um arcade de baixo orçamento, né, então um jogo de corrida, arcade e off-road, beleza? Então, procurando lá nas tags dentro da Steam, a gente vai ver alguns jogos e analisando esses jogos a gente vê que, pô, Art of Rally, Under the Sand, Off-Road Horizons, talvez esses jogos eles sejam mais próximos do meu jogo, então faça mais sentido utilizá-los como referências comerciais. Dentro de pilares, aqui nós estamos falando de o que pode ser chamado de diferenciais, unique selling points, pontos únicos de valor, né, chame de o que quiser, atrativos, né, e há duas formas principais de você encontrar quais são os diferenciais do seu jogo. Uma é fazendo análise de prioridades, e aí no final você vai utilizar uma ferramenta chamada matriz de decisão, nós vamos olhar esses aqui, ou encontrar espaço em branco, né? Análise de espaço em branco. A gente já falou isso lá no início, né, da visão criativa, da visão mercadológica, quer dizer, né, que você pode analisar no mercado algum espaço em branco para você entrar, né, e justificar o desenvolvimento do seu jogo. Analisando a primeira forma, né, como que a gente encontra os diferenciais do nosso jogo. Uma forma é através de prioridades, então eu posso, por exemplo, ir na página lá desses jogos que eu adotei como referência e analisar, né, o que os jogadores eles identificam como prioridades para esse jogo. Eles podem identificar aqui no caso de jogo off-road, né, e a gente fez essa pesquisa e identificamos que prioridade para os jogadores desse gênero de jogo, desse estilo, com essas características é dirigibilidade, eu quero, né, que o carro seja fiel, como se eu estivesse dirigindo realmente na vida real, quantidade e diversidade de carros, um visual imersivo, né, então eu quero um pouco de imersão, progressão rápida e desafiadora e alta rejogabilidade para que, né, o meu dinheiro, inclusive, valha mais. E você pode colocar isso dentro de uma matriz de prioridades, né? Então imagina que você tem aqui seus jogos concorrentes ali e eu estou fazendo uma análise objetiva aqui, aí a maneira como que você vai pontuar esses jogos como referência, isso vai ficar a critério de cada um, mas vamos supor que a gente fez essa análise, né, e identificamos aqui que, né, essa é a pontuação que a gente deu de 1 a 5 para cada um desses jogos. E a nossa meta aqui é o quê? Né, a gente tem vários jogos que estão lançados lá, né, na plataforma alvo que a gente está distribuindo no nosso jogo. E a nossa meta é que a gente tenha um nível de qualidade dentro das prioridades dos nossos jogadores que seja, no mínimo, igual a esses outros jogos. Porque aí a gente consegue fazer um jogo que tenha o diferencial em relação à qualidade. A gente está atingindo a barra de qualidade dentro deste nicho de atuação.
Uma outra forma, né, a outra forma de fazer isso é a análise de espaço em branco, né? E como que a gente faz a análise de espaço em branco para encontrar os diferenciais do nosso jogo? A gente vai mapear o nicho, né? Então a gente vai fazer da mesma forma a nossa pesquisa de mercado, identificar quais são os jogos que estão ali presentes dentro do nosso nicho, que são próximos ao nosso, escolher quais variáveis que a gente vai colocar dentro desse plano cartesiano, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Vamos posicionar as referências ali dentro e quando a gente posiciona dentro do plano cartesiano, nós vamos encontrar esses espaços em branco e, logicamente, nós vamos também encontrar os diferenciais do nosso jogo. Então, vamos supor, né, a gente está com um jogo aqui no nicho de horror, né, nós estamos falando de temática, né, e dentro da nossa análise de mercado desse nicho, a gente viu que tem jogadores que eles priorizam em qual tempo se passa esse jogo, né? Se ele se passa no passado, no presente, no futuro, isso vai fazer diferença se o jogador ele vai querer comprar o jogo ou não, né? E aí, outro elemento que é prioridade para esses jogadores é o combate, né? Dentro de temática de horror, a gente tem jogos que tem quase nenhum combate, que é o famoso vou passar um cagaço aqui, só estou querendo passar um cagaço, ou eu vou ter combate ali fritando, eu quero chutar zumbi e o que vier pela minha frente, né? Então, colocando isso dentro do plano cartesiano aqui, a gente identificou que existem muitos jogos que se passam no tempo presente, tá? E no tempo, isso aqui, claro, é uma análise que hoje ela não está atualizada, tá? Pegando a referência aqui, depois vocês vão ver, mas a gente vê que tem um mega espaço em branco ali em jogos com combate constante que se passam no passado. Pô, se eu encontrei esse espaço em branco e eu faço um jogo ali, né? Talvez eu tenha encontrado o meu diferencial. Aqui da mesma forma a gente vê outros espaços em branco que eles são menores, né? Mas eles podem também igualmente ser explorados. Mas identifiquei aqui que tem um mega espaço em branco ali, né, dentro do passado com combate constante. Passando para o bloco de monetização, aqui a gente vai para a lateral esquerda. E no bloco de monetização, a gente vai colocar como que o nosso jogo é monetizado, né? Então, quais são as formas da gente monetizar um jogo? Se o jogo ele for considerado um produto, normalmente nós estamos trabalhando com o modelo premium, né? Preço único, meu jogo vai ser vendido e beleza, toma aqui, ó, entrega o seu produto, né? Mas a gente sabe que também existe o modelo de Game as a Service, né? O seu jogo ele pode ser comercializado enquanto um serviço que é contínuo, né? E nesse modelo a gente vai ter outras formas de monetização, como por exemplo as compras internas, né? Ou compras em game. Vamos poder fazer através de monetização através de anúncios ou através de assinatura. E ainda existe um outro modelo que depois vocês vão ver no e-book que vai ser lançado em breve lá através do programa do Sebrae, né, do Polo de Economia Criativa, que existe o modelo Game as a Platform, né, o Roblox e Minecraft, Fortnite estão trabalhando com esse modelo aí, tá? Mas no final das contas a gente vai estar trabalhando mais ou menos dentro desse mesmo escopo aqui, né? Que é, por exemplo, se o jogo ele é monetizado de uma maneira premium, né? Dentro do premium a gente pode ter variações, né? Uma variação que é muito comum hoje em dia, né? A gente vê nos jogos, principalmente jogos AAA, é o passe de temporada, né? Mas a gente pode também, no modelo premium, ter um teste gratuito, né? Um free to try. Primeiro você baixa o jogo, depois você encontra um paywall, né? E aí eventualmente você paga. Mas no caso do teste gratuito também pode ser um teste separado do jogo em si. Você pode estar criando uma versão demonstrativa do seu jogo e essa versão demonstrativa pode ser, por exemplo, um prólogo, né? Que é onde o prólogo termina, o seu jogo começa, né? Então existem essas formas. A gente pode estar vendendo assets de jogo, também é um modelo de monetização presente na indústria de games, e a gente pode estar trabalhando com DLCs também. Pode ser pequenas atualizações, podem ser grandes expansões, ou pode ser, por exemplo, outras mídias, né? Eu posso vender a soundtrack do meu jogo, eu posso vender wallpapers, eu posso vender algumas coisas separadas do meu jogo, e isso tudo classifica como preço único de venda. No modelo de compras internas, aqui a gente vai estar trabalhando com diversificações disso daqui, né? Por exemplo, eu posso ter uma compra direta, né, de um conteúdo que é consumível, e esse conteúdo ele é um cosmético, né? É um conteúdo que ele não vai influenciar na jogabilidade. Mas eu também posso fazer uma compra randomizada de um conteúdo que é permanente e ele vai influenciar na jogabilidade, né? Então a gente pode fazer essas diversificações aqui dentro. Rede de anúncios. Aqui, basicamente, existe um criador de jogos de um lado, existe o anunciante do outro,
E no meio disso tudo existe a rede de anúncios, a Ad Network, né? E nessa Ad Network você pode colocar anúncios que vão ser banners, que vão, né, ou pegar parte da tela ou a tela completa. Você pode ter vídeos premiados e mais recentemente a gente pode ter anúncios jogáveis, né? Quem não está ali jogando um jogo no seu celular que é free to play, de repente aparece outro jogo ali e você joga ele, de repente você fala assim, pô, gostou? Então vem para cá, né? E assinaturas. Assinaturas a gente vê mais no âmbito dos jogos AAA e às vezes jogos aplicados, né, que trabalham com assinatura, e você pode assinar tanto o jogo quanto uma plataforma de jogos, né? A gente vê, por exemplo, jogos educacionais, Play Kids, né? A gente vai entrar numa plataforma, vai ter acesso às vezes a não somente jogos, a gente vai ter acesso a um monte de coisa lá dentro, né? E a gente pode também dividir isso em planos de assinatura. Chegando aqui já no meio de campo, então a gente vai para os canais, tá? Só conferir meu tempo, beleza? E canais, a gente pode, né, falar aqui tanto de plataformas, né? Jogos podem ser distribuídos nas mais diversas plataformas, né? Pode ser os próprios jogos analógicos, o arcade, que, né, é uma coisa que hoje a gente já não vê mais sendo monetizado, né? A não ser pirataria, né? Vai saber. E aí, consoles, que são os computadores especializados, temos PC, mobile, VR, smart devices, né, os dispositivos inteligentes, a gente vê jogo até para a Amazon Alexa hoje em dia, né, e o cloud game, né, que é uma plataforma que é basicamente multiplataforma, né, você pode jogar o seu jogo em qualquer dispositivo através de uma conexão direta com a internet, melhor que ela seja boa, né. E a gente pode falar aqui também de meios de distribuição. Para jogos analógicos e jogos digitais isso vai ser diferente. No caso de jogos analógicos, a gente pode vender esses jogos por portais de jogos, mercados virtuais, luderias, que são aqueles bares que a gente chega e joga, mas a gente pode comprar lá também. Podemos comprar no varejo ou podemos comprar de uma grande editora, né? Acontece muito de jogos analógicos, né? Os desenvolvedores de jogos analógicos fecharem com uma grande editora para fazer a distribuição por eles. No caso de jogos digitais, a gente tem as plataformas com Digital Right Management, né? No caso, essas plataformas, elas são donas dos jogos, não é você, né? Não sei se isso surpreende alguma galera, mas é o caso da própria Steam, né? E plataformas sem DRM, no caso, você vai ter o jogo é seu, tá? Lojas de fabricantes, a gente pode estar vendendo, por exemplo, dentro da PlayStation, né? No Xbox Store, e plataformas de assinatura, né, que são um modelo que está sendo bastante difundido também, né? A gente pode estar dentro de um Game Pass ou afins, que são assinaturas para os seus jogos, e normalmente tem uma boa negociação aqui para colocar o seu jogo nessas plataformas de assinatura. Uma coisa que é um mix dos dois é a venda direta, né? Você pode ter um e-commerce próprio para vender o seu jogo analógico ou o seu jogo digital, e você também pode colocar esse jogo em um pacote. Você pode vender esse jogo em conjunto com outros jogos e às vezes colocar um preço promocional nisso. Em termos de canais, a gente continua aqui com meios de comunicação. Então, se você vai publicar o seu jogo, você tem que comunicar ele para que ele atinja o seu público-alvo. Então, a gente tem canais de mídia própria que vocês podem ter, por exemplo, o seu próprio website, o seu blog, pode ser chamado de devlog, né? Vocês podem ter as suas próprias mídias sociais, fazer lá ali no e-mail uma newsletter. Em termos de mídia conquistada, serão aqueles canais que não são próprios, né? Esses canais não são nossos, mas nós estamos publicando lá e nós conquistamos a nossa publicação, nós não estamos pagando por isso, né? E dentro de mídia conquistada, a gente pode estar fazendo uma colaboração, por exemplo, com outros estúdios. Olha, eu publico o seu, você publica o meu. A gente pode estar publicando dentro de grupos e fóruns, né? WhatsApp, Telegram, Facebook, onde você quiser publicar, Reddit, né? E em mídia paga, a gente tem mídias sociais também, né? Isso é o chamado tráfego pago. Você pode fazer publicações ali e pagar por isso para atingir os globos oculares do seu público-alvo. Mecanismos de busca, então você pode pagar ali para aparecer no Google. Alguém pesquisou uma palavra-chave, o seu jogo vai aparecer lá, o seu estúdio, enfim, depende do que você está querendo vender. E um mix desses dois aqui, né, de conquistada e paga, né, poderia ser, eu posso publicar na imprensa e a imprensa ela está apta a publicar sem eu ter que pagar por isso, ou eu estou pagando para a imprensa, mesmo caso dos influenciadores e mesmo caso de eventos, né? Nós estamos aqui na Gamescom LATAM. Muitos de vocês, eu acredito, estão comunicando o seu jogo aqui. Aqui, continuando no meio de campo, a gente tem esforços, ainda temos um tempinho bom, acho que vai fechar no tempo.
Aqui, em esforços, a gente tem que entender qual é o ciclo de desenvolvimento do nosso jogo. Tá? Todo projeto de jogo ele vai passar por essas etapas, inevitavelmente. Você vai criar o conceito do seu jogo, vai passar por uma etapa de pré-produção, depois produção, pós-produção e pós-lançamento. No caso aqui, a gente está falando que o ciclo de desenvolvimento do jogo é até a pós-produção. Lancei versão 1.0, 5... esse é o ciclo de desenvolvimento do jogo. E a gente pode ter o ciclo de desenvolvimento de eventuais DLCs, expansões, mas a gente deveria considerar isso de uma maneira separada, porque a gente já está tendo um marco que é muito importante, que é a versão 1.0 do jogo, que já vai estar sendo monetizado. Em esforços a gente fala também de tempo de jogabilidade, Olha, eu vou criar um jogo aqui, e esse jogo ele vai ter sessões de jogo que vão ser rápidas, vão ser curtas, vão ser médias, vão ser longas, Isso aqui, dependendo do nicho que você está trabalhando, vai diferenciar, Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15, 30 minutos a partida, ou a gente pode falar do tempo de conclusão do jogo, Se o jogo for vendido como um produto, um jogo consumível, ele tem início, meio, fim, Esse jogo ele vai ter um tempo de jogabilidade médio que os jogadores vão estar ali experienciando, e tem o tempo para a conclusão do jogo base, com metas básicas, Não é aquele jogador que vai querer fazer o 100%, mas pode ser o jogador fazendo 100% ali, e também pode ter DLCs e expansões. Isso vai expandir aí os esforços que você vai ter que colocar de conteúdo no seu jogo, Quanto maior é o tempo de conclusão, normalmente mais conteúdo tem. E além disso, a gente tem, em termos de esforços, as limitações que são conhecidas por seu estúdio, nesse processo onde você vai se esforçar para chegar no ponto onde você quer chegar. Dentro da indústria de games, a gente tem diferentes tipos de riscos, então pode ser que você identifique riscos de design, porque você está fazendo uma inovação ali, que ainda não foi trabalhado no mercado, ainda não foi validado. Pode ter riscos técnicos, você está lidando com uma tecnologia nova, ou riscos de produção, talvez vocês não passaram pelo ciclo de desenvolvimento do jogo ainda, então existem riscos ali, porque às vezes vocês não estão projetando o seu projeto da maneira mais assertiva. Pode ter riscos de negócios, porque, até lá, estou explorando um modelo de monetização diferente, estou abrindo um novo gênero, e podem ter riscos financeiros. A maioria aqui, acredito que esteja aqui para, se você tem um jogo e está apresentando no B2B, normalmente você está querendo captar recursos porque você quer transferir esses riscos financeiros para alguém, porque esses riscos são demais para vocês abarcarem sozinhos. Vindo aqui, já chegando no ataque, a gente vai para o ataque e volta para o meio de campo, a gente tem a equipe. E na equipe a gente tem diferentes áreas de competência. A equipe sua, ela pode ter membros da área de design de jogos, e aí podem ter diversas funções aqui dentro de design de jogos. Tá difícil de ver aqui, eu acho que eu não vou ficar me estendendo demais nesse slide, mas basicamente a gente tem o design de conteúdo, a gente tem o design de sistemas e a gente tem design que envolve essas duas coisas, vão ter diversas funções aí de design de jogos dentro do seu estúdio. Em termos de arte e animação, normalmente nós estamos falando de arte 2D para ambientes, para personagens, para animação 2D. A gente sabe que em estúdios indies, normalmente a gente não faz essa divisão tão detalhada assim de funções. A gente vai estar trabalhando ali uma pessoa vestindo diversos chapéus. Às vezes ela está abarcando não somente uma função aqui, como uma área inteira, e às vezes até mais de uma área, mas a gente está destrinchando aqui que a arte 2D poderia ser destrinchada dessa forma. Da mesma forma é a arte 3D. Existem outros tipos de arte aqui que às vezes navegam entre o 2D e o 3D, que é arte conceitual, user interface, textura, iluminação, tech art. Dentro de engenharia de desenvolvimento tem a galera que vai estar trabalhando mais à frente, como se fosse o front, que é o gameplay programming. Temos o programação de servidores, que seria mais ou menos o back-end da indústria de games, e o full stack, que trabalha tanto na frente quanto atrás. E tem o programação de jogabilidade, pode ter diversas funções aqui dentro. Novamente, eu acho que é informação demais para a gente ficar trabalhando no detalhe em cada uma dessas funções. Depois eu passo o slide para vocês, eu explico como que a gente pode passar, tá? Mas basicamente a gente tem essas divisões de funções dentro da nossa equipe, das nossas áreas de competência dentro do nosso estúdio. O que a gente está tentando colocar no Canvas são como que a gente vai dividir essas funções para a nossa equipe lá dentro. Então a gente tem uma noção já da equipe que vai trabalhar no projeto também. Full stack está aí. Temos produção de jogos, e olha só a quantidade de coisa aqui dentro de produção. Normalmente a gente não vê esse destrinchamento aqui na produção, mas tem várias funções que podem ser executadas aqui dentro da produção de jogos.
Garantia de qualidade, uma coisa que é muito negligenciada, né? Às vezes a galera não faz o suficiente de teste de garantia de qualidade. Tem duas funções aqui dentro, né? Que é o QA, que vai testar realmente, e tem o engenheiro do QA, que vai ajudar o QA a testar de uma maneira mais eficiente. Dentro de marketing, olha só, mais uma aí, hein? Mais uma que é muito negligenciada, às vezes fechando um negócio com uma publisher, problema resolvido, mas né, se você não fechar, e aí, como é que você se vira? Você vai ter marketing dentro do seu estúdio para fazer self-publishing, né, que é uma coisa que a gente está falando cada vez mais hoje em dia, e aí dentro do marketing tem várias coisas aqui também, né? Tem distribuição, tem relações públicas, tem aquisição de usuários, tem a localização do jogo, né? A localização está dentro de marketing. E a gente tem alguns modelos de arte aqui também, que eles não estão em arte e animação. Por quê? Porque eles não são arte do jogo. O objetivo dessa arte é outra. O objetivo dessa arte é para o marketing, por isso que está dentro de marketing em comunidade. E em comunidade a gente também tem mais funções, às vezes funções que não estão sendo cumpridas dentro do seu estúdio. Talvez um gerente de comunidade pudesse fazer essas funções aqui e ajudar vocês a construir a comunidade inicial para que vocês tenham tração suficiente para chegar e ter uma boa conversa com alguém que você possa captar recursos, né? Porque tração é uma coisa que é muito relevante hoje em dia, né? Cortar riscos, né? Quando você já tem algo para mostrar, já tem uma comunidade fidelizada, fica muito mais fácil negociar, né? E a gente também tem a galera que está ali por trás, né? Nós estamos trabalhando, o empreendimento, né? O empreendimento tem uma operação de negócios. A gente vê nas startups tradicionais, por exemplo, isso daqui virando um departamento gigante por si só. Mas como na indústria de games a gente tem uma complexidade muito grande, a gente tem essa área aqui englobada, porque a gente tem muitas outras coisas que tem que ser feitas ali para a engrenagem, né, para tudo funcionar de uma maneira legal. Então a gente tem aqui o pessoal de pessoas e cultura, né, que seria o antigo RH, essa é a nova terminologia, contabilidade de finanças, gestão de negócios, tecnologia da informação, desenvolvimento de negócios, que tem muitos de vocês fazendo aqui, né, na Gamescom, ali na área B2B, e assessoria jurídica, aí, né, só se for muito grande para justificar ter uma assessoria jurídica interna. Isso aqui também podem ser funções que vão ser terceirizadas. Chegando aqui quase no final, a gente está aqui no camisa 10, que vai distribuir a bola aqui, né, as ferramentas. E a gente tem várias ferramentas que vocês podem utilizar na indústria de games. Seria interessante ter uma visão dessas ferramentas dentro dessa ferramenta aqui, que é o Game Vision Canvas, para vocês verem com que ferramenta que a gente vai trabalhar. E aqui, lembrando, a ideia é o quê? Você bate o olho ali numa tela que vai ter várias informações, né? E aí você, analisando essas informações em conjunto, você liga as peças. Fala assim, não, eu acho que de acordo com o que a gente está criando aqui, né, no nosso jogo, analisando todos os outros blocos, a gente deveria utilizar essa ferramenta aqui. Vamos apertar esse parafusinho, porque vai fazer mais sentido para nós, né? Então, a gente tem aqui ferramentas de game design, a própria game engine, ferramentas de DevOps, arte e animação, áudio, middlewares, localização, kit de desenvolvimento de software, os SDKs, né? Game design, de novo. Não vou entrar nos detalhes, depois quem quiser os slides eu vou falar como que a gente passa esses slides para vocês, mas tem, né, vários tipos de ferramentas aqui de game design, game engines que são especializadas em estilos de jogos diferentes, né, para 2D, para 3D, para narrativa. DevOps, ferramentas de DevOps, tem, né, várias ferramentas aqui diferentes. Arte e animação 3D, áudio, middlewares, que são para áudio, vídeo ou geral, localização, olha só, tem bastante processo dentro de localização, hein? Não é só traduzir. SDK, que são para diferentes tipos de plataforma, e vamos para trunfos, para finalizar, né? Vamos aqui para o nosso camisa 11, que vai meter a bola para o gol. Então, para falar sobre trunfos, existe uma terminologia que é muito utilizada dentro de empreendedorismo, que é chamada de vantagem injusta, tá? Esse livro aqui, ó, The Unfair Advantage, que fala sobre isso, do Ash Ali e o Hassan Kuba. E, basicamente, esse livro ele traz uma estrutura também para vantagens injustas, né? Uma coisa que pode ser vantagem, por exemplo, é dinheiro. Pô, se você vem de uma família abastada, tem dinheiro infinito para criar um jogo e lançar, vai ser muito mais fácil. Essa é uma vantagem injusta. Se você tem algum tipo de inteligência, um insight, uma percepção que você está posicionado ali em algum lugar e você descobriu, também é uma vantagem justa, porque você estava lá, você descobriu isso, de alguma forma, né? Vai ser um contexto enorme. Localização e sorte.
eu vou entrar nos detalhes disso aqui logo em seguida. Então, educação e perícia e status, tá? Vamos ver o que são essas vantagens injustas que pode ter no seu estúdio e que vão ajudar você a definir qual jogo você deveria fazer. Por exemplo, se dinheiro é uma vantagem injusta para você, pô, eu tenho dinheiro infinito, né? Então, pô, eu posso fazer um jogo muito complexo, que isso não vai fazer diferença para mim, né? Eu não preciso nem de captação de recursos. No final das contas, você quer ter retorno sobre investimento, porque senão, né, você está dando um tiro no pé, mas o dinheiro, né, se você tem a conta bancária lá está recheada, isso pode ser uma vantagem injusta que o seu estúdio tem. Inteligência. A gente sabe que existem diferentes tipos de inteligência, tá? Aqui são 8 tipos de inteligência de um ser humano, né? Então, por exemplo, se o seu estúdio está repleto de inteligência visual e espacial, mas ele não tem tanta inteligência, vamos supor, lógico-matemática, você deveria estar fazendo um jogo que é muito complexo a engenharia, muito complexo de desenvolvimento? Talvez não, né? Porque o forte do seu estúdio é visão espacial, visual espacial. Pô, a gente tem uma arte que é incrível, cara. Então, por que a gente não faz um jogo que vai priorizar a arte, né, que é o nosso ponto forte, e a gente não vai ter o risco, né, de lidar com riscos técnicos, porque a gente não está com uma inteligência lógico-matemática, a nossa equipe não está tão distribuída em relação a isso. Outros tipos de inteligência que pode ter, e todas elas podem ser aplicadas a jogos, porque jogos é um mercado horizontal, né? Então a gente poderia utilizar qualquer uma delas, a gente tem que entender qual é o tipo de inteligência dentro do nosso estúdio para a gente priorizar pontos fortes. Percepção, né? Você está analisando o mercado ali, ou sei lá, você é jogador de algum tipo de gênero muito específico e por você estar ali, né, jogando ou analisando ou em alguma profissão ou em alguma conversa com alguém, talvez você tenha uma percepção. E quando você tiver essa percepção, você acabou de criar uma vantagem injusta. Mas não quer dizer que é injusta em relação a todo mundo, né? É uma questão que, pô, é minha, cara. Eu não estou prejudicando ninguém, sabe? Eu só, simplesmente, de uma maneira que às vezes não é justa, eu tive essa percepção e eu tive uma vantagem ali. A localização, né, por estarem aqui na Gamescom hoje, né, isso é uma vantagem de localização. Muita gente às vezes tem dificuldade de vir para cá, não pode ver uma Gamescom, não pode assistir essa palestra, né? E a vantagem de estar no lugar certo e na hora certa, né, isso também é uma vantagem injusta. Então todo mundo que está no canal 2 aí, talvez tenha com uma vantagem injusta nesse exato momento. Sorte, isso daqui é o efeito sorte, né? É uma coisa muito difícil de descrever, mas a sorte é preparação com oportunidade, né? Então, se você está se preparando aqui, você está assistindo essa palestra, você está se preparando e pode ter certeza que na próxima oportunidade que aparecer, talvez você conta com o efeito sorte de uma maneira que é mais eficaz. Educação e perícia, né? Se a gente estudou algo, né? Aqui pode ter gente que veio dos jogos digitais, veio do design de games, né? Veio de cursos satélite, ciência da computação, mas pode ter gente que veio de outras estruturas, né? Veio de outros cursos. Eu fiz história, eu fiz geografia e você pode criar um jogo em relação a isso, porque foi uma experiência que você desenvolveu, então faz mais sentido desenvolver um jogo em relação a isso, porque você tem alguma vantagem injusta ali. E posição social, seu status, né? Se você está aqui, você está se conectando com pessoas. E quando você se conecta com pessoas, você cria uma conexão que é própria, né? E quando você cria essa conexão, você atinge um status, né, dentro do mercado, e esse status ele pode te favorecer de alguma forma, né, de às vezes te colocar dentro de um estúdio com uma equipe legal, trabalhando num jogo que vai ter muito mais chances de sucesso. E é isso, galera. Então a gente passa aqui, o time já fez aquele bate-bola ali, né? A seleção brasileira, aquele gol que a gente sabe da década de 70, se eu não me engano, passou ali no time inteiro. E se a gente fez todos os blocos aqui direitinho, a gente vai chegar e vai fazer o gol, idealmente 1-0, 3 pontos para nós. Aqui a gente tem o Game Vision Canvas, então, com todos esses blocos, e depois vocês podem receber essa ferramenta já com essa estrutura aqui para facilitar o desenvolvimento. Tá? Então já está colocando aqui o que deveria entrar nesse canvas, tá? Para facilitar. E aqui a gente tem um canvas preenchido também, que é do Don't Starve Together, né? Se vocês já jogaram, muitos de vocês devem ter visto, é um jogo que também tem bastante conteúdo difundido na internet, então aqui seria uma representação da minha visão sobre o que seria o canvas do Don't Starve Together, tá? Um dia talvez a Clay Entertainment faça esse canvas aqui e seria uma honra imensa. Agora a questão é, a gente está apresentando aqui um modelo que foi criado por mim na minha visão. Tá? Então como que você pode utilizar esse canvas?
né? Você utiliza ele idealmente junto com a sua equipe, é uma ferramenta que é colaborativa, né? As pessoas ali, todas elas deveriam dar o seu input, então façam isso em conjunto com a sua equipe. Uma vez que você cria, você elege uma pessoa que seja responsável por validar as hipóteses que estão ali dentro, né? Não necessariamente precisa ser só uma pessoa validando, né? Mas uma pessoa ela vai se responsabilizar por isso e depois é bom ir revisando, né? É uma coisa que eu estava até brincando ali com um investidor que estava ali dentro da sala de palestra, né? Que ele falou assim, cara, eu precisaria de colocar isso daí estampado na parede do meu estúdio para a galera ir lá e revisar sempre, porque às vezes a galera tá naquela onda de vamos aumentar o escopo, né? Mas a gente tem que voltar e ver quais são as prioridades para que a gente atinja os nossos objetivos de uma maneira que será mais eficiente e mais eficaz. Então é isso, galera. Eu sou Marcelo Freitas, nas mídias sociais, @MarceloProfile. E aí, como que vocês podem baixar essa apresentação? Primeiro, a apresentação, o Canvas em si, né, vocês podem acessar através desse QR Code. E se vocês quiserem essa apresentação completa que eu fiz aqui na Gamescom LATAM, provavelmente ela vai estar gravada e vai sair depois aí para vocês na internet, vocês podem buscar. Mas se vocês quiserem a apresentação na íntegra, vocês podem mandar para @MarceloProfile, Game Vision Canvas, só mandar uma mensagem lá, eu vou entender que vocês querem o Canvas e assim que possível, provavelmente pós-Gamescom, eu mando essa apresentação aqui para vocês utilizarem como referência dentro do estúdio de vocês. Gostaria muito que vocês utilizassem essa ferramenta, mandassem feedbacks, né? E aí, porque toda ferramenta ela deve ser continuamente trabalhada e atualizada, até porque o mercado de games é muito dinâmico e a gente precisa se atualizar. Eu sou da Playboy, novamente a Playboy é uma firma especializada em fomento e investimento na indústria de games. Nós estamos aqui no stand do Sebrae com 15 jogos sendo apresentados lá, que fazem parte do projeto Crie Games, modo mercado. Tem uma nova aceleração sendo lançada lá, tá? Para a galera que é do estado de São Paulo. Então visitem lá o stand. Estamos também na Prefeitura de São Paulo aqui com o projeto Sampra Games. Quem é da cidade de São Paulo pode ir lá visitar também, tá? Então acompanhe aí o trabalho do Sebrae, da Prefeitura de São Paulo e da Playboy, porque nós temos muita coisa acontecendo aí e com certeza vocês vão conseguir aproveitar muito do que a gente está fazendo aí. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Até a próxima. Muito obrigada, Marcelo. Você que está aqui com a gente na Gamescom LATAM 2025, a gente quer saber de você, o que você mais está gostando da feira esse ano. Nós temos uma área de votação que fica na avenida principal, próxima ao estande do Banco do Brasil. Lá você vai poder nos contar qual o melhor jogo, estande e ativação, na sua opinião. E a gente quer te ouvir, tá bom? Deixo aqui esse recado para você aproveitar esse tempinho para fazer isso, porque daqui a pouco a gente volta às 4 horas da tarde em ponto com o nosso próximo painel aqui no Palco 2, que será da ideia ao jogo, trajetórias de 3 estúdios brasileiros. Eu sou a Ana XD e a gente já volta.
E voltando com a nossa programação no Palco 2, meu nome é Ana XD e trago para você agora, em ponto, hein? Olha como estamos pontuais aqui às 4 da tarde para o nosso painel da ideia ao jogo, trajetórias de 3 estúdios brasileiros. Então, neste painel, nós iremos conhecer mais sobre essas 3 empresas muito bem sucedidas, mas cada uma com um caminho único para esse crescimento. Nós teremos aqui representando a Rabbit Crab Studio o Matheus Vivian, CEO da empresa, e a Rabbit Crab Studio, eles desenvolveram jogos para PSG, Man City e Barcelona, além do seu trabalho com RKL. Agora, falando de Piba Studios, nós teremos aqui Pedro Felipe Gacioli de Moraes, CEO da Piba Studios, um estúdio que criou o hit Praia Bingo. E para finalizar, nós também teremos para conversar sobre a nuvem que se tornou o maior game store oficial e publisher da América Latina, atingindo mais de 35 milhões de jogadores mensalmente. E para falar disso, teremos o Fernando Campos. Mas para trazer a galera para o palco imediato dessa conversa, eu quero chamar o Chips de volta aqui. Por favor, Chips, do Chips Podcast. Lembrando que teremos tempo para perguntas e respostas depois. Então, o pessoal que quiser escanear o QR Code, pode mandar sua pergunta e o Chips toca daqui. Muito obrigado, Ana. E, obviamente, queria convidar todos vocês, por favor, para dar uma salva de palmas bem efusiva para Matheus Vivian, da Rabbit Crab Studios, Pedro Moraes e Fernando Campos, da Nuvem. Pedro Moraes, da Pipa Studios, por favor. Muito obrigado por vocês por estarem aqui. E hoje a gente vai falar da história de todas essas empresas. Vocês vão descobrir como que as coisas aconteceram. E não à toa, a gente vai começar, vou sentar ali do lado do Matheus, para que a gente comece pela Hermit Crab Studio, a empresa do caranguejo ermitão, que criou uma empresa no mar. É isso mesmo, Matheus? Boa tarde, pessoal. Valeu, Chips. Boa tarde, Pedro, Fernando. Em primeiro lugar, prazerzão estar aqui com vocês. E criamos a Hermit Crab em 2016, junto com o Guilherme, meu sócio. Né, partindo de uma brincadeira, nasceu o caranguejo ermitão, que está aí até hoje. Estamos com um stand lá, depois para a galera que quiser passar. A Hermit está aí. Poderia contar a história do mar? Na verdade, a história do caranguejo ela começa muito antes de 2016, né, porque ela é uma... Acho que como toda empresa indie, né, todo o estúdio indie, ele se mescla muito com a história dos fundadores, dos sócios fundadores, né? Então a história da Hermit, obviamente, que ela vem junto com a minha história, com a minha trajetória, que começa no futebol, né? Então eu desde os 12 anos integrei o centro de formação do Grêmio, acabei com 19 anos sendo transferido para a Europa, para a Alemanha, para o Eintracht Frankfurt. Joguei futebol profissionalmente durante 15 anos, então, na Alemanha, no Las Palmas da Espanha, depois na França, em diversos clubes. E no final, justamente dessa minha jornada dentro do mundo do futebol, tinha que descobrir de novo qual era essa nova paixão, o que finalmente eu sabia fazer além de jogar bola. Além de chutar a bola, o que me dava o tesão de me levantar de manhã e de trabalhar, né? Então, eu acho que foi ali que começou. E numa dessas vindas que eu vinha de férias para o Brasil, com o Guilherme, meu sócio, ele me falou dessa ideia, né, de construir um game de basquete. E eu disse, por que não a gente colocar um atleta ali como personagem principal desse game? E na época o Leandrinho Barbosa, o The Blur, era o grande atleta do Brasil, né? Tava jogando Golden State, campeão da NBA. E aí eu disse, vamos botar o The Blur lá dentro do jogo. E ele disse, vai ser muito difícil, isso vai ser complicado, conseguir a licença. Eu digo, cara, no mundo do esporte eu me viro, se tu fizer o game, nós estamos juntos. E foi isso que aconteceu. Eu consegui a licença em 15 dias, o Leandrinho nos deu a licença para fazer o game dele. E a gente construiu um gamezinho de basquete. E que foi o início, e eu curti tanto, porque eu enxerguei, de uma certa forma, minimamente, eu enxerguei aquilo que eu vivia no futebol e que me movia todos os dias, que era, quando terminava o jogo e tinha 40, 50 mil pessoas no estádio, e eu tinha o prazer de ver a alegria que a gente tinha dado para aquelas pessoas, né? Quando ganhava, é claro, né? Mas eu tinha esse prazer de ver isso,
E aí quando eu vi as pessoas pegando o game e jogando um gamezinho muito casual e rindo, eu digo, cara, eu tô aqui dando de novo alegria para as pessoas e compartilhando uma paixão minha. Então foi, através do meu trabalho, eu consigo trazer um pouquinho de alegria na vida das pessoas. E foi dessa brincadeira que nasceu a Hermit Crab. Muito bom. E Pedro, no caso de vocês nasceram empinando pipa ou teve uma história diferente? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, mostrando um pouquinho do que a Pipa Estúdios faz. Na verdade, a Pipa começou em 2012, mas a história começou um pouco antes, em 2003. Os sócios fundadores já atuavam no mercado de gambling naquela época, então tinha um site de gambling a dinheiro real, e foi vendido esse site em 2009, e aí teve uns 3 anos de hiato para ter o earnout, e aí em 2012 teve a ideia de atuar de novo no mercado de cassino, mas dessa vez no social cassino. Então foi aí que teve a ideia de desenvolver a Pipa, e eu comecei desde o início com o Jonathan, que era que é atual sócio, mas que não está mais no nosso dia a dia da operação, com um time muito pequeno, enxuto, em formato bem de startup mesmo. Eram 4, 5 pessoas no estúdio, mas o Diogo trabalhando com a gente de Curitiba, fazendo toda a parte criativa e de arte, e daí que surgiu o Praia Bingo. Então a gente lançou o Praia Bingo em dezembro de 2012, e cara, por sorte, competência, um mix de cada coisa, a gente conseguiu ter um sucesso já na primeira tentativa com o Praia. Então ao longo de 2013 a gente viu números cada vez melhores de retenção, monetização, engajamento, e felizmente no fim de 2013 a gente já não necessitava mais de aporte dos sócios. A gente não teve nenhum aporte externo, né, de VC, nada disso. Foi 100% do bolso dos sócios mesmo. E aí, a partir de 2013, a gente continuou desenvolvendo Praia. A gente começou o Praia, né, curiosamente, no Facebook Canvas. E aí, ao longo de 2013, 2014, a gente viu que Futuro estava em dispositivos móveis, celulares e tablets. E a gente lançou essas plataformas em 2014. E aí a gente está aí, até hoje, desenvolvendo Praia, o jogo que tem aí 12 anos, mas que a gente continua desenvolvendo coisas nele. Ao longo desse tempo a gente se aventurou em outros títulos, mas todos eles envolvidos na vertical de social cassino. Legal, eu vou segurar aí antes que ele conte toda a história da empresa e daí não deixa espaço pra gente, pros outros. Agora, saindo da praia, do caranguejo indo pra praia, indo pros céus com a Pipa, como é que foi a nuvem em... Fernando, ele é bom, hein? Foi uma ótima conexão, realmente. Bom, boa tarde para todo mundo, pessoal. Não vou fazer muito tempo aqui, vou tentar ser direto. Com a nuvem, né, como todo mundo sabe, a gente não é um estúdio, né? Todo mundo conhece a nuvem inicialmente por como a gente começou, como uma loja, como e-commerce. Né? O Thiago, meu sócio, Thiagão, né, ele já participava de esportes antes de ser esportes, foi campeão. E aí começou a conhecer a indústria, né? E a gente percebeu desde o início, e isso estamos falando de 2011, né? Quando a gente começou a nuvem, era muito complicado você comprar os jogos no Brasil, porque a pirataria era solta, os jogos eram em dólar, só aceitava cartão de crédito internacional. O Steam, por exemplo, mal atuava aqui no Brasil. E a gente falou, olha, a melhor maneira de você ganhar da pirataria é com serviço. Eu venho de um lado de tecnologia, desde criança, mexendo em tudo, montando PC, sempre fui PC gamer. Trabalhei em várias áreas diferentes, mas nessa época eu estava doido para me envolver com tecnologia e jogos de alguma maneira. E aí o Thiago se aproximou de mim e falou, pô, estou procurando investimento, estou procurando ajuda para fazer a nuvem, que eu acredito que tem espaço para a gente fazer uma solução para atender o mercado local, que era completamente ignorado pelos publishers, pelos estúdios internacionais. O nosso ecossistema aqui no Brasil era bem difícil você achar as pessoas. E aí surgiu a ideia da nuvem e falou, bom, vamos lá, vamos encarar essa. A nuvem, obviamente, imagino que tem a ver com a própria nuvem de... Eu vou dizer para vocês como é que surgiu a palavra nuvem. A gente precisava registrar um domínio, a gente gostava da ideia, né? Na verdade, a inspiração da nuvem inicial foi um serviço chamado Direct to Drive, que basicamente era um site que permitia você fazer download dos jogos ou de aplicativos.
E aí a gente falou, poxa, vamos botar alguma coisa tipo cloud, nuvem, alguma coisa assim. E, obviamente, o domínio não estava disponível. Ele falou, então bota um segundo U. E aí a gente consegue o domínio, depois a gente troca. E estamos aí, 13 anos depois, né, quase 14 anos depois, com o mesmo nome. Nunca mais trocou. O chamado Provem Sempre. Exatamente. Exatamente. E até hoje, né, uma coisa engraçada é que acho que 70% dos e-mails que a gente recebe vem com o nome da empresa errada, né? No VIN com 2 S, com 2 Vs, com U. Muito bom. E, considerando isso, agora eu vou trazer para o Matheus de volta. Beleza, vocês lançaram o The Blur e daí, mas o primeiro projeto que vocês foram realmente reconhecidos, teoricamente, foi com o Paris Saint-Germain. Como que aconteceu e como é que foi essa situação de apresentar, de começar, como é que vocês conseguiram alavancar esse projeto inicialmente? Então, como eu falei, eu literalmente caí de paraquedas, né, no mundo dos games ali, né? E aquele primeiro ano dentro do universo dos games, para mim, e junto com esse projeto do The Blur Barbosa, foi uma descoberta, né? Um aprendizado. Mas muito rapidamente eu entendi que, no caso nós que estávamos dispostos a fazer jogos mobile free-to-play, que nós não éramos competitivos nesse universo, né? Que nós não tínhamos o dinheiro das grandes publicadoras, nós não tínhamos uma expertise de equipe de grandes estúdios, né? Então que nós tínhamos que criar um diferencial. E o nosso diferencial nesse caso era a marca. Era a gente conseguir conectar essa grande marca dentro dos jogos. E nós estamos falando lá em 2016, onde no mobile não existia simplesmente nenhuma grande marca dentro de jogos free-to-play. Né? A gente só encontrava essas grandes marcas, né, dentro de esportes, sobretudo dentro do FIFA, que era um jogo premium, pago, né? E aí eu digo, cara, vamos lá, vamos ver grande, vamos trazer uma grande marca, porque o trabalho, o custo de desenvolver um jogo para uma pequena marca ou para uma grande marca é o mesmo. Então fui lá, tinha conexões no Paris Saint-Germain, né, tinha terminado minha carreira lá, e licenciamos o PSG, licenciamos então o clube e os atletas do clube. Estava chegando o Neymar, Mbappé, e nos deparamos com aquela grande licença. E aí, cara, foi um festival de aprendizado, um aprendizado contínuo, que hoje eu dou muita risada, né, obviamente, mas que na época não era de rir, porque a gente chegou lá para o PSG, fez uma proposta de jogo, a gente não tinha nem time para desenvolver, na verdade, o jogo. Depois nós assinamos a licença com eles, isso obviamente nos abriu muitas portas, porque a gente era os caras que tinham o jogo do PSG, né? Tinham o projeto do jogo, na verdade, né? E abriu, cara, portas, os grandes editores, os grandes publishers. A gente tinha reunião diretamente com a presidente, com o CEO, né? Fui então em grandes ali, na Apple, né? E aí, cara, são histórias cômicas. A gente pode passar aqui horas contando, né? De chegar na porta da Apple com o Head Europa da Apple, e não é de game da Europa, o Head da Apple que ia nos receber, e eu abri o meu celular e a build simplesmente não rodar nada, né? E eu subindo no elevador e ligando pro meu sócio para dizer, cara, dá um jeito, tem que funcionar daqui a 5 minutos. Enfim, foi uma etapa de muito aprendizado, mas quando a gente lançou esse jogo, isso despertou o interesse de todos os clubes europeus. E aí o Arsenal entrou em contato com a gente, Manchester City, Barça, que todos nós fizemos, e nós chegamos a ter uma lista de 10 clubes europeus nos esperando para fazer um jogo. Literalmente, Real Madrid, Juve, todos os clubes esperaram, porque o que a gente trouxe foi um novo modelo de negócio, uma nova proposta de produto para esses clubes. Muito bom. E daí eu pergunto para o Pedro, se tivesse altas emoções na consolidação da empresa, chegou chorando numa reunião e dizendo, eu preciso disso aqui funcionando ou não, isso não aconteceu? Ah, claro. Claro que acontece, sempre acontece, né? 12 anos de empresa é uma escola da vida real, né? De empreendedorismo. Então, tem muitas histórias aí ao longo desse tempo. A gente sempre teve uma estratégia de sempre estar muito próximo dos nossos jogadores, desde o início, faz parte da fundação mesmo da Pipa e dos nossos jogos. Então a gente tem uma comunidade muito forte em torno do jogo. Então muito mais do que o jogo por si, o que rola em torno do jogo, em questão de conteúdo, em questão de live ops, é uma coisa que é muito forte hoje em dia. Então essa comunidade é o que faz o Praia ser o que ele é, a força que ele tem, e a gente procura não perder isso, não perder essa essência, e a gente deve muito a isso, aos jogadores, a esse sucesso que a gente tem com o Praia hoje,
e a gente tenta replicar isso também para outros projetos e o que a gente vai fazer daqui para frente. Muito bom. E agora perguntando pro Fernando, se em 2014 a gente conseguiu, vocês já estavam consolidados teoricamente, como é que, enquanto eles estavam se desesperando, imagino que a nuvem já estava um pouco mais consolidada? Não, a gente estava desesperado também. Isso, pessoal, todo mundo vê muito o lado positivo, né, de onde a gente chegou e acha que é uma linha reta com pequenos, né, quebra-molas no caminho. Na verdade, em 2015 a gente teve o melhor ano da empresa, a gente cresceu muito rápido nesse começo, né? No primeiro ano da empresa a gente já atingiu 2, 3 milhões de reais de faturamento. Foi muito surpreendente a receptividade. A gente sempre ganhou o público por conta do atendimento, né? A gente tinha preço muito bom, a gente fazia de tudo para ter preço bom e atendimento bom, mas ainda assim tinha muitas dificuldades, porque os publishers não davam atenção para a gente. Em 2015 a gente tomou um susto, porque lançou GTA V para o PC e a gente estava vendendo, a gente tinha autorização para vender o GTA V, mas as nossas proteções não eram tão grandes. E aí, de repente, vazou que a gente tinha o melhor preço de GTA do mundo, a gente não tinha autorização de vender isso para o resto do mundo, e os jogadores começaram a descobrir como quebrar nossas proteções para não compradores brasileiros para comprar o jogo com a gente. Resultado, a gente virou o maior vendedor de GTA da Coreia, o site não está em coreano de nenhuma maneira, e a gente teve que bloquear, fechar a porta, o publisher ficou puto com a gente, e é um problema grande, porque a gente, naquele momento, a gente teve que tomar uma decisão, tipo, a gente vai cortar efetivamente todo cliente que não for o cliente legítimo que foi negociado com o publisher, com quem eu tenho que estar atingindo, ou deixa e paciência, eu vou me virando. A gente optou pelo caminho de respeitar aquilo que está combinado, que é uma das razões que eu atribuo, assim, a gente ter conseguido crescer foi sempre respeitar os nossos parceiros, assim, estúdios, publishers, quem quer que trabalhe com a gente sempre tenta trabalhar junto com eles. A gente erra, mas a gente com certeza errou, né, tentando fazer a coisa certa, né, e depois corrigir. Definitivamente a seriedade nesse aspecto, Exato. acho que de vocês três, certamente é uma coisa que se ressalta nas três empresas. E com relação de volta a Hermit Crab, Matheus, a partir de agora, imagino que tendo lançado os jogos dos clubes, se entendeu que a empresa deveria expandir para outras áreas. Como que isso aconteceu e como que ou vocês pivotaram de alguma forma? Eu acho que, mais uma vez, sempre foi uma questão de percepção de como anda o mercado, de contexto de mercado, com uma análise de projeções de futuro, de como é que o mercado está se dirigindo. E também, obviamente, de uma capacidade que a gente tinha de gerar negócios, né? Porque, antes de mais nada, quando a gente tem um estúdio, uma empresa, né, a gente tem um controle financeiro. Né? Eu brinco com isso, eu digo, eu nunca vi empresa morrer de produto ruim, mas eu vejo diariamente empresas morrerem por falta de dinheiro. Então, essa perspectiva ela é dura, às vezes, de dizer, né, quando a gente está falando ainda mais de uma indústria criativa, mas ela é uma realidade. Então, a gente entendeu que a nossa proposta de valor para os clubes, para o mercado, era muito atrativa e muito interessante. A prova é que nós tínhamos os maiores players interessados na gente e que, inclusive, queriam fazer contratos com a gente. Então, Real Madrid ficar nos ligando, Inter de Milão, Juventus ficar nos ligando, isso amacia o ego. Mas, na verdade, a gente entendeu que o nosso modelo não era escalável, porque cada vez a gente tinha que reiniciar um produto novo, um novo relacionamento com os clubes, né? E nós também entendemos as nossas limitações como equipe. Fazer um jogo free-to-play que realmente gera dinheiro é muito difícil. É um caminho muito longo, é um aprendizado muito longo. Onde a gente viu que nós gerávamos muito valor, né? A gente gerava muito valor na mídia que a gente construía, na audiência que a gente gerava. Por quê? Porque no primeiro ano do nosso jogo do Paris Saint-Germain, nós geramos 4 vezes mais downloads que o app oficial do clube. Então, a gente entendeu que o nosso valor estava nessa conexão de grandes marcas com o game, só que para isso a gente não podia se limitar a um canal somente, que era um produto. E a nossa estratégia foi de pivotar toda a empresa e estar presente nas principais plataformas de game. Então, vamos dizer, o que hoje realmente, aonde a audiência game está? Está sim nos jogos free-to-play, está também no Roblox, está no Fortnite, está em jogos de HTML5. Então, nós temos que estar presente em todas essas plataformas e trazer essas marcas para dentro de... Por quê? Porque isso dilui o nosso risco. Isso
agrega mais valor aos produtos que a gente está fazendo, né? E a gente constrói uma audiência maior, e foi isso que a gente fez. Então a gente entrou, formalizou, né? Treinou equipes especializadas em cada uma dessas plataformas, continua desenvolvendo produtos e tornou tudo mais escalável, né? Então um processo muito mais lento. Então hoje, quando a gente vai licenciar uma nova marca, a gente sempre já traz ela com os direitos de trazer para todas as plataformas de game. E esse é um novo modelo. Foi uma conversão muito dura, bastante difícil para nós, porque é um período, sempre um período de pivotar um modelo de negócio, é um período que a gente tem que fazer esse controle da empresa, mas ele nos possibilitou também crescer bastante. A gente passou rapidamente, eu brinco, né? Entramos a pandemia com 8 e saímos com 80. E hoje, então, né, o estúdio aí se consolidou e a gente vem se consolidando cada vez mais aí realmente com uma força de trabalho hoje que nos possibilita entregar o que a gente se propõe com o produto. Perfeito. E para o Pedro, a pandemia também gerou vocês uma empresa 880? 880 não nessa magnitude, mas sim, a gente cresceu bastante o time durante a pandemia. Não, tenho certeza que sim. Foi um momento de bastante crescimento, não só para a Pipa, acho que para a indústria como um todo. E falando aqui um pouco de próximos passos, planos, a gente segue... A gente até pode ir para os próximos passos, mas eu gostaria muito de entender como que a Pipa se consolidou, especialmente na questão da pandemia. Beleza? Ok. De novo, a gente teve, né, acho que o timing que a gente foi para o mercado foi muito bom, ali em 2012, logo no começo. Então, a gente ocupou um espaço que estava realmente vago. Foi uma leitura muito correta naquela época de atuação. Então, desde o início, né, desde 2013, 2014, a gente tem o domínio desse espaço. Se a gente falar em bingo social, o social cassino, na América Latina e sul da Europa também. Então, o que eu vejo é que na pandemia não teve uma grande mudança. O que aconteceu foi que a gente escalou ainda mais em termos de retenção e de engajamento, tempo de jogo. Então, para a gente, com as pessoas em casa, com mais tempo disponível para celular, para as telas, foi algo muito benéfico para a gente. Então, a gente conseguiu catapultar a empresa em termos de receita, de faturamento, e a gente caiu um pouquinho, claro, né, depois disso, mas a gente conseguiu ainda manter um patamar acima do que a gente via pré-pandemia. E o trabalho agora é a gente manter isso e procurar formas de continuar crescendo. Perfeito. E obviamente imagino que 2020 para ti, Fernando, tenha sido um momento para estar nas nuvens, né? E pegar eu queria muito estar lá dentro para ver o efeito que isso aconteceu já nos analytics, assim, que vocês olharam, isso estava acontecendo, como foi a reação do time e de vocês? Foi interessante, né? A gente estava com o escritório, aí vai ficar todo mundo em casa. Aí a gente falou, beleza, pessoal, primeiro aviso, a gente já vai para casa, vamos trabalhar remoto. Como a gente já tinha algumas pessoas remotas, a adaptação foi muito fácil. Porque a gente já usava, todo mundo trabalha pelo Slack, as reuniões já eram online, esse tipo de coisa. Então acabou sendo uma transição mais fácil do que a gente imaginava. Teve algumas adaptações, né, você tem que ter mais redundância. E aí, de repente, a gente começou a ver aquele volume de crescimento que começou a aparecer. O que a gente percebeu é que você tinha dois efeitos, né, nessa época. Você tinha a galera que já jogava, foi jogar muito mais, e a galera que não jogava, começou a jogar. Então a gente começou a ver uma base de clientes novos que não comprava com a gente, que nunca tinha pensado, que não jogava em PC, não jogava em console, começando poxa, já que eu estou em casa, tem uma tela grande, eu vou tentar jogar agora aqui. Então foi muito bom, mas a gente começou a ficar preocupado, porque a gente falou, poxa, estamos crescendo pra caramba, foi um crescimento estratosférico pra gente nesses anos. Mas depois disso, apesar do mercado reduzir, para a gente conseguiu manter alguns desses clientes, a base de crescimento ficou boa. Então, acabou que foi uma adaptação que me surpreendeu e a gente optou por não voltar para o escritório depois. Então, muito interessante mesmo, que legal que vocês tiveram esse movimento. E eu gostaria de saber agora, finalmente, quais são realmente os próximos passos, e também gostaria de pedir para a produção, se pudesse colocar o QR Code na tela, para caso alguém queira fazer uma pergunta, já esteja à disposição. Muito obrigado. Hoje a gente está, na verdade, mais uma vez, sempre partindo dessa percepção de movimentos do mercado, né? A gente, da Hermit, hoje está trabalhando com o game como um canal de mídia, né?
Então, se a gente hoje for olhar estatisticamente, né, as pessoas estão passando hoje o mesmo tempo jogando games do que nas redes sociais, e que já é hoje mais do que o tempo que elas dedicam hoje na televisão, o canal de streaming, né? Então, ou seja, o game hoje realmente se posicionou como esse canal de mídia, né? Esse canal que chega nas pessoas, porque no final das contas o que a gente está brigando é pelo tempo das pessoas, né? É uma batalha pelo tempo de atenção das pessoas. Uma vez que a gente tem essa penetração, hoje os nossos próximos passos é realmente que a gente construa produtos que tenham influência suficiente de chegar nas pessoas e que a gente consiga construir comunidade e agregando valor sempre com todas as marcas que a gente trabalha, né? Então a gente hoje já é aí parceiro de diversos clubes de futebol, né? Como o Grêmio, agora anunciamos o Galo, vamos anunciar mais 2, 3 clubes aí nos próximos meses, parceiro exclusivo de games do Comitê Olímpico Brasileiro, da Confederação Brasileira de Vôlei, né? Então a gente segue nessas parcerias estratégicas que a gente vem fazendo, mas o nosso objetivo também é entregar games que, antes de mais nada, sejam produtos viáveis por si só, como game, né? Então, nossos próximos passos realmente vai ser a gente avançar, consolidar esse nosso novo modelo de negócio e construção de comunidade, bastante construção de comunidade mesmo. Perfeito. E a Pipa, agora sim, desculpa ter te interrompido antes, pode ficar bravo comigo, tem toda a razão. Imagina. Quais são os próximos passos da... O mercado é muito dinâmico, né? Então a gente nunca sabe o que tem pela frente, mas a gente tem que estar sempre olhando e preparado. Hoje a gente continua colocando muita força e muito trabalho no Praia Bingo. É um jogo de retenção, é um jogo de engajamento, é um jogo onde a gente tem jogadores com LTV, uma curva de LTV muito grande, muito extensa. Então o que nos dá aí, vamos dizer, um certo fôlego para trabalhar sem depender tanto, né, de aquisição de novos jogadores. Então é algo que a gente não pensa hoje em novos produtos para o social gaming. A gente vai investir em nossa capacidade de desenvolvimento, de arte, em melhorar o produto, em desenvolver o Praia. Apesar de ser um jogo, né, de 12 anos, ainda tem bastante coisa que a gente pode fazer. A gente vê números de retenção muito bons, a gente vê conversão também melhorando no Praia. Então é uma das características dessa vertical do social cassino que nos ajuda muito. Isso falando, né, vamos dizer, na vertical B2C, e do lado B2B estão aparecendo outras oportunidades também, agora com essa movimentação do mercado com relação à abertura do jogo valendo dinheiro. Então a gente está bem posicionado em termos de oferta de produto, especificamente em bingo. Então é algo que a gente também pensa em fazer alguma coisa. Perfeito. E finalmente, no caso da nuvem, vocês pretendem virar uma tempestade? O céu é azul no futuro? Com certeza, assim, a gente, há um ano e meio, a gente lançou o nosso braço de publishing. Então agora a gente está trabalhando bem próximo dos estúdios para ajudá-los a lançar. A gente lançou aí os jogos da Domativa, como Enigma do Medo. Estamos para lançar aí o Bagdex, né, que já está em desenvolvimento. A ideia é reforçar isso, né? A gente ajudar esses estúdios a não só lançarem na América Latina, mas também com os nossos parceiros fora. A gente tem parceiros do mundo inteiro que vêm para a América Latina e agora a gente quer esse caminho reverso para trazer os jogos da região para os mercados internacionais. Perfeito. Então, eu não sei se a gente tem acesso a perguntas aqui, imagino que no momento a gente não tem o nosso suporte, mas eu vou adicionar mais uma questão com relação ao mercado, daí realmente em geral para vocês. A gente tem obviamente um mercado que está em movimentação e eu entendo que cada um de vocês entende do seu nicho específico, né? O Matheus hoje em dia muito trabalhando em cima do Fortnite, o Pedro muito em cima de mobile, com vocês desenvolvendo loja, né? E agora o publishing, mas vocês têm uma perspectiva, como é que está a visão de vocês? E agora eu vou começar de trás para frente. Como é que tem um pequeno exercício de futurologia aqui, de como é que vocês estão vendo o mercado premium, o mercado free to play, tanto no PC quanto no resto do mercado? É interessante, porque a gente, hoje como a gente atua em todos os mercados, né, inclusive mobile, a gente também está atuando, a gente está vendo um movimento, né? A indústria está sofrendo esse ano, tá? Ano passado também, a gente está vendo alguns publishers e estúdios reclamando de queda de vendas, está difícil porque realmente está difícil crescer.
A gente está vendo também um movimento muito de desenvolvedores e estúdios de mobile vindo para PC. Está tendo um movimento forte desses estúdios que não atuavam em PC, vindo para o Steam, tentando lançar jogos lá. Isso é ótimo, né? Esses jogos estão se transformando porque a mesma mecânica não funciona. A própria Valve limita modelos de anúncios, modelos, né, predatórios de venda de in-game items. Então está sendo uma transformação interessante. Mas o mercado está saudável apesar disso. Tem bastante mercado, tanto premium quanto free-to-play. Free-to-play naturalmente é maior por uma questão, né, de acessibilidade, mas o mercado premium continua muito forte, né? Continua tendo muita opção. Então acho que para qualquer desenvolvedor nesse momento, você tem que olhar a multiplataforma de qualquer, se possível, né? Mas esses são os movimentos que a gente está vendo para os próximos anos. Pedro, qual é a tua visão sobre isso? Olhando os números, né, de mercado, a gente vê que sim, outras plataformas estão ganhando relevância também, mas mobile ainda é, né, a grande fatia e é a maior oportunidade que a gente visualiza ainda para o futuro. Ainda mais, como o Fernando colocou, o crescimento esse ano não foi tão bom, mas foi melhor agora nos países que a gente está atuando, países emergentes, Brasil, México, viram um crescimento melhor do que se a gente pegar Estados Unidos e Europa e outros mercados. Então a gente ainda tem bastante oportunidade, falando de Brasil, falando de outros países também. A gente tem uma posição muito boa no Brasil, mas a gente tem México também, que é uma geografia muito estratégica para a gente, além de Espanha e sul da Europa. Então a gente não tem grandes movimentações em termos de plataforma. A gente vai seguir focando os esforços em mobile e free-to-play mesmo. Muito bom. Só para fazer um complemento, Claro, você falou uma coisa muito legal. Apesar de no mundo inteiro a gente está vendo, a América Latina ainda é o mercado que cresce consistentemente. E o que a gente está vendo é muito interesse dos players estrangeiros em explorar a América Latina como se fosse, né, o novo mercado para apostar. Então tem muita oportunidade para os estúdios nacionais, né, principalmente os que já têm alguma experiência, capitalizarem em cima disso. Muito bom. E Matheus? Eu acho que no meu exercício aí de futurologia... um pouco mais complexo. Não, eu acho, na verdade, primeiro, a gente, acho que falando de plataforma, né, o Fernando falou de multiplataforma, eu diria de multimídia hoje, né? Eu acho que a gente vai ver o movimento do game se integrando em multimídia, e a gente já está vendo isso, né? A gente já está... Eu falo, né, eu brinco, né, o meu filho ama futebol e ele é incapaz de olhar 90 minutos de futebol na frente, de parar 90 minutos e olhar o futebol. Mas eu tenho certeza que se ele puder daqui um pouco mexer nos jogadorzinhos lá, fazer um quiz durante o jogo, fazer gaming, né, durante a partida, ele vai conseguir, vai se interessar por aquele momento. Então, a gente já está vendo esse movimento da entrada do game no multimídia. E eu acho que o desenvolvedor, ele já é uma oportunidade para ele pensar que o produto dele pode sair da plataforma com que ele está fazendo e deve talvez sair. Por quê? Porque isso também cria novas possibilidades de monetização, né? A gente está falando aqui também de uma criação de IP, né? Vamos criar marcas, né? O último report mostrou que 80% dos jogadores globais de game jogam IPs antigas, né? Jogos considerados antigos, né? Então está cada vez mais difícil entrar com um produto novo. Então consolidar uma IP é sempre, na verdade, um grande benefício. Então enxergo hoje realmente essa entrada do game multimídia e a entrada das marcas não endêmicas, né? E aqui a gente pode olhar na feira aqui, né? Quantas marcas chegando no mundo dos games. Desculpa a minha isso ignorância, também mas o que é uma marca não endêmica? Uma marca não endêmica é tipicamente o Banco do Brasil, né? Que teoricamente aí não tem nada a ver com game, né? E tá aí com... Mas essas marcas dessas... A gente volta à história das marcas que estão enxergando no game um canal de mídia, estão enxergando uma forma de se comunicar com a nova geração, né? De falar a mesma língua do futuro público deles ou do atual público deles, né? E estão vendo no game essa oportunidade. Então eu acho que para nós desenvolvedores, e aí falando sobretudo também isso que o Fernando falou, de um mercado hoje onde em muitos aspectos a gente ainda não é competitivo, até financeiramente, com mercados mais desenvolvidos, a gente ser mais criativo, isso é uma característica do mercado brasileiro, é sempre uma boa oportunidade também. Muito bom. Então agora eu tenho perguntas do público. A primeira pergunta vem querendo saber com relação a investimentos, obviamente, para quem está começando, quem está tentando estabelecer como que é a melhor forma de buscar investimento no mercado e até talvez buscar investimento com vocês, quem sabe, para uma parceria. Começar com o Pedro, que afinal de contas sempre ficou por... Fala com quem tem dinheiro aí, né? Pô,
sei se eu posso agregar tanto aqui nesse assunto, a gente sempre trabalhou com os nossos próprios produtos, fazendo as nossas coisas internamente, a gente olha pouco, às vezes tem bastante oportunidade por aí, a gente estava falando ali atrás, né, com o Matheus, é algo para a gente olhar, é algo com certeza para a gente ficar mais antenado, tem bastante coisa aí fora, coisas boas rolando, mas no nosso pipeline a gente não tem nada planejado nesse sentido e é algo que a gente poderia começar a ver melhor. Muito bom. Quer, por favor? Eu acho que, na verdade, o estúdio, né, um jovem estúdio que está nascendo hoje, conseguir dinheiro, acho que está se tornando cada vez mais desafiador, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente está vivendo, de uma certa forma, uma crise global, né? E hoje o dinheiro, o investidor, ele olha muito bem onde ele está botando o dinheiro dele. O que eu diria é que a ideia, e eu diria mesmo, o conteúdo só não são mais suficiente para conseguir dinheiro. Eu acho que precisa realmente uma projeção de produto. Então é pensar em produto, não só pensar na mecânica do jogo, não só pensar na feature do jogo, não só pensar, né, na plataforma. Eu acho que é pensar realmente na projeção desse futuro. Qual é o tamanho da oportunidade? Quem é esse usuário? É realmente ir um pouco mais além, né? E para estúdios que estão um pouco mais, numa fase um pouco mais avançada, né, também o modelo de investimento ele mudou muito, né? Antigamente a gente via publicadoras, por exemplo, de mobile dando dinheiro, né? Hoje em dia não tem, eu pelo menos desconheço, né? Eu estou vendo publicadoras de mobile olhando dados de número, de retenção, de monetização, e elas são capazes de escalar um jogo, né? O pessoal de PC, console, né? A gente brinca, o jogo que valia $1 milhão de financiamento, hoje o mesmo jogo é $300 mil, né? Então mudou muito hoje esse nível de investimento capaz. Então, ou seja, o quanto mais o desenvolvedor conseguir avançar sozinho, maior vai ser a força que ele vai ter de negociação. Isso que o Pedro falou é uma grande verdade. Se ele conseguir avançar bastante sozinho, ele vai conseguir chegar mais consolidado e conversar diretamente com o investidor. Ainda existe dinheiro, só que o modelo, talvez, olhar o modelo que a gente fazia em 2018, 2019 ou mesmo até 2020, acho que é muito arriscado ir por esse mesmo caminho. E aí, Fernando, então a situação é que a nuvem passa a trabalhar com a parte mobile e daí a nuvem começa a investir massivamente nesses novos desenvolvedores? Em mobile, não. Realmente a gente não está investindo em mobile, tem gente melhor que a gente para isso. Eu acho que o problema do investimento ainda é o mesmo de sempre, no sentido de que é o vale da morte que a gente diz. Você fazer aquele primeiro ciclo de um jogo completo é muito importante para você conseguir um investimento. É muito difícil você conseguir um investimento sem você nunca ter lançado um jogo na vida. O processo inteiro. Ter conseguido desenvolver o jogo, lançar, promover, botar no Steam ou botar no mobile, gerar resultado, isso para o investidor é fundamental. Então o que a gente vê é que assim, a gente vê muitos estúdios que estão começando a passar por essa etapa de maturidade e realmente o mercado ele retraiu em termos de investimentos, mas existem investidores, ainda tem dinheiro, mas eles são mais criteriosos. Então eles querem o estúdio que já tenha pelo menos passado por esse ciclo alguma vez. Entendi. E agora uma última pergunta de fato para quem pensa em começar essa trajetória de ter seu estúdio próprio, qual a dica ou visão que vocês consideram indispensável? Começando pelo Matheus Vivian, já que é a pergunta mais capciosa que tem, né? E o Fernando fez uma cara de tipo, não me chama, então eu vou entregar essa bomba pro Matheus. Cara, eu acho que é coragem, viu? Acho que é coragem, pessoal. Não tem uma jornada, na verdade, de começar um estúdio, é uma jornada de vida, é uma jornada de entrega, de dedicação, é uma jornada de sonho, de paixão. Então, antes mesmo da gente falar de produto, dizer, pô, vai por aqui, vai por ali, cara, um empreendedor, é um guerreiro, é alguém que quer dar as caras, é alguém que quer batalhar, é alguém que quer trabalhar em equipe também, né? Eu acho que eu diria, olhar para os parceiros, olhar as pessoas que vão fazer a jornada junto, buscar conexões. Acho que quem está aqui, né, que está começando, já está no caminho certo, né, que é, na verdade, ir ver o mercado, ir para a rua, né, se conectar com as pessoas, se conectar com o mercado, aprender, estudar. Eu acho que esse é o caminho. Antes mesmo de pensar em qual é o modelo de negócio, qual é nada, eu acho que é se abraçar nessa coragem mesmo, nessa vontade, nessa determinação, porque é uma jornada de consistência, é uma jornada de repetição, uma jornada de muitos desafios que a gente pôde compartilhar alguns aqui, mas
com certeza nós passaríamos horas falando, né? Então, eu diria isso, abrace na sua coragem e sigam em frente com muita determinação. Tem alguma coisa para agregar? Não tem, é difícil falar aqui em regras, né? Não tem uma regra fixa. Eu acho que o que o Matheus falou faz muito sentido. Você tem uma ideia, você colocar paixão naquilo, colocar amor e você se dedicar àquilo. Acho que não tem muito uma receita de bolo. Acho que você tendo isso, acho que são os principais fatores, pelo menos para o início. Se a gente olhar hoje o mercado, está assim muito mais difícil hoje de você desenvolver algo do zero, desenvolver um jogo do zero hoje do que há 10 anos atrás. Mas a gente vê aí sucessos aparecendo, Monopoly Go, são coisas assim muito fora, né, da normalidade, mas as oportunidades estão aí. Acho que se tem uma dica, é você se dedicar, você colocar amor, você colocar intensidade e olhar oportunidades e seguir em frente. Fernando, uma última palavra. Vamos lá. Eu concordo com tudo que foi falado. Eu diria que o mais importante é persistência. É muito fácil desistir no meio do caminho, quando você passar por um buraco, vai acontecer com todo mundo. E, obviamente, se rodear de gente boa, o melhor que você puder achar de gente boa, como parceiros que seja. E, principalmente, não deixar, apesar da paixão ser super importante, porque ajuda na persistência, você não deixar a paixão te cegar. A gente vê muito estúdio que está insistindo em algum modelo que não funciona porque é o que ele está apaixonado pela criação dele. Infelizmente, foi falado aqui, o Matheus falou, né? Quer dizer, você está criando um produto. É um jogo, mas é um produto. Você é um empreendedor. Você tem que se preocupar com o que o mercado aceita, o que o mercado recebe. Muito bom. Muito obrigado. Como vocês podem ver, a gente está do lado da parte de creators, então eu gostaria de pedir uma efusiva e realmente, se quiserem bater o pé no chão, podem ficar à vontade, para Matheus Vivian, Pedro Moraes e Fernando Campos. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E agora de volta para vocês com essa beldade. Obrigada, Chips. Olha só, quantos assuntos importantes e impactantes pra gente, não é verdade? E quero dizer que toda vez que tiver o tempinho de perguntas, vai aparecer o mesmo QR Code, acho que vocês conseguem até manter o acesso deles e só escolher a função não, a sessão, tá? E aí vocês podem mandando as perguntas sempre que o painel permitir isso, tá? A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos com o nosso próximo painel, que será Paixão e Inspiração, a build da felicidade em fazer games. Daqui a pouquinho.
compartilhar inspirações e alegrias é muito gostoso, mas quando é sobre algo que a gente realmente ama, é ainda melhor. Nesse próximo painel, nós iremos conhecer um pouco mais sobre profissionais que estão dedicados a compartilhar experiências de filmes, músicas, amizades, vida e games. Então, a gente vai poder misturar aí o prazer da criação mais a busca por uma carreira, trazendo a gente para a indústria dos games. Muita gente acaba seguindo esse caminho, essa galera fez isso e a gente vai falar sobre isso. Então, a partir de uma perspectiva emocional e não técnica, tá? Esses profissionais apaixonados e bem-sucedidos querem inspirar todos aqueles que desejam seguir carreira nessa área. Agora no nosso painel, Paixão e Inspiração, a build da felicidade em fazer games. Então, para esse papo inspirador, eu quero convidar ao palco a atriz, cantora e artista de voz Luísa Caspari, o CEO da Hyperdrive Studio, Gabriel Figueiredo, o game designer também da Hyperdrive Studio, Maurício Wolff, o diretor de criação da Petite Fabrique, Estevão Queiroga, e conduzindo a conversa, o sócio e diretor artístico da Radioativa Game Sounds, Marcelo Figueiredo. Boa tarde. Bom, meu nome é Marcelo Figueiredo, né? Sou da Radioativa Game Sounds e a gente está aqui para falar de um tema que é paixão, né? Por que fala de paixão? Porque eu acho que as pessoas só se movem para alguma coisa com objetivo quando elas têm paixão pelo que falam, pelo que fazem, né? Enfim, eu acabei escolhendo esse tema porque acho que não é um tema usual de se falar. E eu acho que tem uma galera aqui que está desenvolvendo a sua paixão pelo mercado de games. E a gente quer que isso seja um incentivo para essa galera, né? Além de que é uma troca de experiência também com quem já está há um bom tempo no mercado de games. Bom, eu estou aqui com o Estevão Queiroga. Prazer, pessoal. Eu vou botar meu óculos. Eu fiz uma colinha. Apesar de conhecer bem o Estevão. O Estevão é um multiartista. Ele é cantor, é compositor, ele é produtor, diretor, roteirista. Ele atua criativamente em diversas áreas, como música, cinema e, é claro, games, né? Ele é paraibano de nascença e amazonense de coração. É um dos sócios do estúdio Petite Fabrique, que produziu a premiada série animada Lupita no Planeta de Gente Grande, e dos games Cuckoo's Lost Pets, Trolls, Remix Rescue e Miraculous Paris Under Siege. Falei certo? Perfeito. Luísa Caspari é artista de voz, cantora, compositora e atriz, conhecida do mundo do geek por dar voz a personagens como a Ellie, do Last of Us, dentre outras. Tem mais de 20 anos de profissão como locutora publicitária e cantora de trilhas, e foi premiada no Voice Arts Awards em 2021. Pioneira e premiada por fazer música com acessibilidade, lançou seu segundo álbum, Mergulho, segundo álbum autoral, né? Ela é compositora, onde todas as músicas cantadas contam com um vídeo de Libras, tornando o projeto acessível à comunidade com deficiência auditiva. Maurício Wolff, ele é formado em Relações Públicas, já foi membro e pesquisador de Games Studios no Laboratório de Artes Fatos Digitais da URGS. Hoje ele atua como game designer na Hyperdrive Studio. E Gabriel Figueiredo. O Gabriel é formado em Ciências da Computação e atua como desenvolvedor e programador desde 2016. É cofundador do estúdio Hyperdrive, premiado no ano passado aqui na Gamescom como melhor pitch, com o jogo Bleakwood.
que está exposto no Panorama Brasil. É Panorama Brasil, né? O Gabriel é apaixonado pelo desenvolvimento de jogos e pela programação. Todos apresentados. Vou começar pelo meu lado aqui. Enfim, é um bate-papo, tá? Onde eu vou fazer umas perguntas mais para conduzir. Tu joga, imagino, né? Quais foram os teus primeiros jogos que tu jogou? O primeiro jogo que eu tenho memória é o Príncipe da Pérsia. Né? Meu pai, por conta do trabalho, mais ou menos lá por 1992, tinha um computador que era acho que era um 286, era um negócio assim, era um computador muito, deve ter o programador, o processador equivalente de um relógio de Cássio hoje em dia, né? Até pior. Mas eu jogava esse Príncipe da Pérsia fascinado ali, então quando meu pai estava meio que saindo, a gente entrava, os irmãos, e a gente ficava jogando. É o primeiro jogo que eu me lembro, assim, e que me envolveu por causa da história, né? Eu imaginava muito, acho que por causa do filme Tron, que eu assisti muitas vezes aquele filme Tron dos anos 80, então eu muito pequeno imaginava o mundo dos videogames como se fosse realmente um mundo onde tem realidade acontecendo ali. Na minha fantasia infantil isso acontecia. Então foi o primeiro jogo que me marcou, assim. E jogo hoje, eu jogo mais com os meus filhos. Né? Tu joga com eles? Jogo com eles adoram. A gente depende do jogo, a gente escolhe um jogo pra zerar. O último foi o Cuphead. Todo mundo zerou o Cuphead, vamos pro próximo, assim vai. E quem é o mais hardcore? Os dois meninos são muito melhores que eu, né? Eles me humilham muito, assim, fácil. Luizinha, mesma pergunta. Qual foi o primeiro jogo que tu jogou? Cara, primeiro que legal estar aqui, né, Marcela? Ter o convite. Daqui a pouco eu explico mais a nossa relação na vida. Décadas. De longa data. Longuíssima data. O primeiro jogo que eu joguei real, assim, foi aqueles brick game, que era de mão, que tinha o jogo da cobrinha, Tetris, essas paradas, assim. Esse foi o primeiro. Mas depois de jogo, eu gostava muito de Mortal Kombat. Jogava muito em dias de chuva, porque eu me criei na praia. Então sempre joguei bola, surfei, mas em dias de chuva, videogame era uma saída. Mortal Kombat, Tomb Raider eu gostava muito. E depois Diablo, assim. Essa foi a minha ordem de jogos. Crash também bastante. Joguei muito. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, tá? Mesmo tudo que eu tenho dizer. Qual o teu jogo favorito? The Last of Us. Muito bem. É o de muita gente, com certeza. Gabi, então tu... eu acho que o primeiro jogo que eu me lembro era o Mowgli. Lembra do Mowgli quando comprou? Lembro. Era do Mega Drive. Né? Nossa, era o Mowgli e o Sonic. Eu acho que foram os dois primeiros jogos que eu joguei. Mas tinha um jogo que era maravilhoso, era o Boogerman. Esse era muito divertido. Vocês jogaram Boogerman? Era um joguinho de tocar tatu e o cara comia umas pimentas, soltava uns peidos. Quando eu era criança era muito engraçado. Eu lembro disso. Mas eu sou o irmão mais novo, né? Então, assim, eu me criei jogando com controle sem fio antes da tecnologia do controle sem fio. Eu era o player 2, assim, ó. Não, eu tô controlando ele. Só olhando o teu irmão jogar. Olhando meu irmão jogar. Maurício, o que tu jogou? Cara, o meu primeiro jogo assim que eu tenho lembrança foi o Spyro no Play 1, já entregando um pouquinho a idade aqui. Só que uma curiosidade gigantesca, eu perdi o memory card, então eu sempre jogava todos os jogos como se fosse um roguelike. Desligou o console e jogava do início inteiro, assim. Só que só aquela coisa de criança, assim, que a gente era tão maravilhado que eu nem me dava conta que algo estava errado, assim, mas foi o Spyro, principalmente, Play 1, joguei muito. Então vem daí, tá? O que te levou a entrar no mercado de games e o que te levou a escolher o que tu faz? O que te levou pro game design? Sim, perfeito. Assim, eu acho que como muita gente no mercado de games, é uma carreira, assim, um caminho bem tortuoso, né? Eu comecei na área da comunicação, mas eu comecei daí aprendendo a programar, autodidata mesmo, estava querendo fazer outra coisa e eu não estava gostando de programação, eu estava achando muito chato, porque eu estava fazer uma calculadora, alguma coisa, eu estava procurando coisas mais legais e encontrei a Unity, e daí eu pensei, vamos fazer isso daqui, vai ser muito legal, segui um tutorial num fim de semana
até lá tava tudo legal, mas o momento que me converteu, assim, eu lembro até hoje, foi quando eu coloquei o meu melhor amigo pra jogar o jogo que eu tinha feito e ver o brilho no olho dele, assim, tipo, nossa, tu fez isso, como assim? Daí eu fiquei, nossa, eu fiz isso, assim, tipo, criei algo assim do nada, sabe? Eu acho que isso é a magia da criação e é até hoje que eu mais gosto de ver, é o momento que coloca na mão do jogador, assim, eu acho que esse é sempre, sem momento de muito medo, né, do que vão achar, assim, é uma tensão, mas para mim é a parte mais inspiradora, assim, é olhar as pessoas se divertindo e engajando em algo que antes não existia, né. E tu já sabia o que era game design? Não sabia. A parte de game design daí foi muito tentativa e erro, assim, eu comecei, como eu disse, na programação, daí eu tava achando legal porque dava para criar as coisas, mas era muito técnico, assim, eu fui tentei também a parte de arte, até descobrir o que é game design, né, que eu acho que game design é algo muito difícil das pessoas primeiro saberem que é, depois entenderem, né, e daí eu participei de muitas game jams, assim, então cada game jam que eu participava era numa área diferente, até achar o game design foi o lugar, assim, que eu mais me encantei, porque é uma área que tem um pezinho em cada parte do desenvolvimento. Ou seja, tu gosta de fazer o todo. Sim, eu gosto de me preocupar com tudo. Eu acredito, assim, que, tipo, todo mundo que toca em alguma parte do desenvolvimento do jogo é um game designer, porque o game design é a experiência que vai fazer. Então, tipo, a pessoa que vai fazer o áudio, ela vai mudar a experiência do jogo, então ela vai mudar o game design, ela vai mudar como a pessoa percebe aquilo. O programador também vai mudar o game design. Então, eu acredito que o game design, ele é uma base para fazer a experiência, né? Então, por isso que foi o que me levou, assim, mais me encantou. Gabriel, o que te levou a fazer games e o que te levou a ser programador? Veja bem, ele sempre foi bom em matemática. Ser irmão mais novo tem suas coisas maravilhosas também. O meu irmão, ele me introduziu a muitas coisas. Uma delas eu sempre ficava impressionado que tinha um joguinho de luta chamado Mugen, que ele colocava assim El/Malho para lutar contra o Sonic. E era uma coisa incrível, assim. Então ele conseguia modificar aquilo e introduzia uns personagens de um lugar com o outro. Uns eram 3D, uns eram 2D. Era uma zona aquilo. E eu achava muito interessante que ele mexia naquilo. E aquilo ficou. Acho que registrou para mim lá atrás, assim. Porque o tempo passou, na verdade, eu entrei na graduação em engenharia de energia, nada a ver. Como meu pai falou, eu sempre fui apaixonado pela matemática, pela física. Eu sou pai dele. Desculpa, eu esqueci de comentar, né? Acho que eu também tenho uma relação de muitos anos com o Marcelo. Mas eu sempre fui muito apaixonado pela matemática e pela física, muito pelo processo organizacional disso. Eu sou fascinado por escrever também, assim, teve uma época que eu compunha também. E eu acho que eu sempre gostei dessa criação, dessa organização, da organização de palavras, da organização dos números, de colocar as coisas no lugar e enxergar uma coisa por ali. E na engenharia eu me perdi nisso, eu não gostei, eu acho que não tinha prática para isso. Aí eu conheci a programação, me apaixonei perdidamente, escrever um código, para mim, tem vários tipos de programadores, assim, mas para mim é quase como uma poesia, assim, porque tu tem que organizar cada coisa num lugar, tu tem que definir, tu tem que modelar as coisas, tu tem que dizer o que é uma cadeira, tu tem que entrar na filosofia de descrever o que é uma cadeira, onde é que vai um método, esse método pertence a quem, tu entra te perguntando, assim, a existência do universo, é uma coisa muito bonita, assim, programa. Pode não parecer às vezes, pode parecer um monte de númerozinho na tela, mas para quem entra nessa viagem é muito legal, assim. E daí na programação eu acabei descobrindo jogos. Tinha uma bolsa no departamento de educação à distância da URGS, a faculdade que eu fiz, e lá eu me apliquei para essa bolsa, entrei nessa bolsa e eu me apaixonei perdidamente por produzir jogos educativos naquela época, onde a gente sentava com o professor, a gente ouvia toda a aula dele, o que ele queria ensinar, e daí a gente pensava como é que a gente vai passar esse conhecimento para um aluno, assim, como é que a gente vai abstrair essa aula, porque o aluno não vai prestar atenção no texto, não dá para só botar um texto, a gente tem que criar alguma coisa que ele vai querer engajar, vai querer produzir e ao mesmo tempo levar uma lição para casa, e às vezes tu tem que casar assim, o que o professor quer ensinar com o que dá para ensinar na aplicação. E esse desafio de ver o jogo acontecer, é como o Maurício falou, assim, eu acho que na hora que tu começa a criar alguma coisa e tu vê aquilo criar corpo e tu põe um monte de
código e linha de código, e daqui a pouco tu vê aquilo se mexer, e vira um bonequinho se mexendo, entrando numa cena. Daí tu vê o trabalho do artista misturando com o trabalho do sound designer, com o trabalho do game designer, e tu vê isso tudo virando uma coisa assim que as pessoas estão... Inclusive tem um vídeo, acho que esse vídeo foi o momento que marcou assim, nossa, eu vou ser desenvolvedor de jogos, não tem volta. A gente fez um jogo no NAPEAD, esse lugar, e a gente apresentou esse jogo no SB Games de 2017. A gente concorreu lá ao melhor jogo de estudante. Tumbaga, Ferreiros e Alquimistas, na verdade. Tumbaga era o nome do projeto. É da Liga Metálica. E aí tem um vídeo, assim, o Lucas, o cofundador da Hyperdive, meu sócio desde sempre, ele filmou um gurizinho no buff, assim, e aí ele tava jogando o nosso jogo, e ele termina o último objetivo do jogo, e ele larga o PC e fala assim... Vai, dessa hora eu tava vendido, não tinha mais. Eu acho que ali é onde eu me apaixonei por ser desenvolvedor de jogos. É ver que tu consegue criar uma coisa que é profunda, que conta muito mais às vezes do que uma história, às vezes também é conhecimento, às vezes é só uma distração, mas que envolve as pessoas. E isso pra mim é fundamental. Não é à toa que a gente se chama Hyperdive, que é o hipermergulho, porque a gente gosta disso, de estar imerso à experiência de produção. E nesse quesito eu concordo totalmente com o Maurício. Acho que todo mundo é um pouco game designer. É muito massa isso. Essa produção é muito legal. E tu gosta de pesquisar, estudar e buscar como fazer... Veja bem, assim... Não, é que assim, quando tu é muito apaixonado, tem uma parte da pesquisa que ela é muito legal. Porque é um assunto interessante. É que nem tu tá lendo um negócio que tu adora. Tipo, quando eu era PA e recebia super interessante, tava lendo ali sobre ciência, era muito legal. Então tem uma parte que é maravilhosa. Tem uma parte do estudo que não é tão legal às vezes, né? Mas a paixão nos move a querer crescer, querer entender mais para querer alcançar mais. Então, de certa forma, sim, é muito massa. Para quem não é gaúcho, piá é criança. Tu tá com... Luizinha... Falando nisso, né? O que te levou pro game? Tu, né? Quem me levou pro mundo dos games? Essa é a revelação. Tu. Eu? O Marcelo foi a pessoa responsável por eu ser a Ellie. Ele me chamou pro casting do The Last of Us 1. Esse ser aqui, maravilhoso, meu grande amigo, dono da Radioativa Games, que me conhece desde os 8 anos de idade, né? Por aí. Eu gravo desde criança, desde pequenininha. Sempre trabalhei com o Marcelo, fazendo voz original, locução, cantando jingles publicitários. E eles começaram a sacar o mercado de games, foram se especializar, né? Foram um dos primeiros no Brasil a sacar esse mercado. E aí, quando a Sony chegou no Brasil, caiu no colo deles, graças a Deus. E aí ele me chamou pro cast e eu passei. Então, se eu devo agradecer a alguém nesta vida, é esse ser aqui. Maravilhoso. Então, é aquela coisa de sorte, né? Tá no lugar certo, com a pessoa certa, com a oportunidade. E... Sorte não, talento. Tudo bem, mas o que eu penso? Se esse casting tivesse caído aqui, eu não seria chamada. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, ninguém me conhecia, nem aqui, nem no Rio de Janeiro. E, como eu sou de Porto Alegre também, e trabalhava muitos anos com o Marcelo, fiz o casting e acabou rolando. Então, sim, eu acredito que eu tenho talento, eu estudo, né, para isso, mas tu foi o grande portal desse acontecimento. Eu te agradeço para sempre por isso. E me trouxe muitas coisas, assim, porque... Assim como o Maurício falou sobre esse lance de todo mundo ser um pouco gamer design, eu acredito nisso. E me lembrou muito a parada da música, assim, né, Estevão? Que eu, como cantora e compositora também, quando uma pessoa vem e muda uma palavra, digamos que a gente está compondo junto, o Estevão fez uma música inteira. Eu chego e falo para ele, amigo, naquela hora ali, você não acha que é melhor substituir mergulho por pulo, sei lá? Cara, isso muda o sentido de toda uma canção. Então, assim, quando a gente escreve música junto, não importa o quanto aquela pessoa participou, é de nós dois. Ou é de nós 10. Depende de quantas pessoas estiverem lá. E eu acho isso uma grande consciência de coletividade, de que um trabalho é feito em conjunto, sabe? Então, falando da minha área, como artista de voz, eu sempre me testei, fiz musical, fiz teatro, né? Comecei no teatro. Muita pesquisa de voz. Minha mãe é uma grande atriz maravilhosa e é muito por ela que eu sigo esse caminho. Também amigona do Marcelo.
Mas ter essa consciência de que um trabalho é feito por causa de um grupo é o principal, porque se a gente esquece e acha que a gente faz sozinho, a gente entra numa arrogância e num esquecimento de que isso não existe, assim. Então eu acho que é primordial ter essa consciência, assim, sabe? E a tua paixão pela voz? Como é que começou lá, pequenininha? Muito pequenininha. A minha família, a minha mãe é a única pessoa que pegou os dotes artísticos e viveu disso. Só que depois de eu ter nascido, então ela tinha eu e minha irmã, ela estava com 30 e poucos, começou a estudar teatro. Quando eu nasci, minha mãe morava em Salvador, eu nasci na Bahia, né? Vendia iogurte natural, de porta em porta. E quando ela foi para o Sul, ela começou a estudar turismo e ela sempre teve uma voz maravilhosa. E aí ela ia apresentando os pontos turísticos. Aqui à esquerda, a Catedral de Canela. À sua direita, a fonte, não sei o quê, lá na Serra Gaúcha. E aí um cara que estava no ônibus chegou para ela e falou assim, escuta, você tem um talento muito incrível com a voz. Por que tu não estuda a voz, né? Não faz alguma coisa para ser radialista? E minha mãe falou, opa. Minha mãe começou a fazer teatro. Eu ia ver os ensaios, as peças, os cursos. Então eu vi... A minha mãe é um grande exemplo porque... Eu vi ela se realizar, eu vi ela realizar um sonho, sabe? Eu vejo que eu hoje sendo mãe, eu vejo muitas pessoas que abandonam pelos filhos. Eu entendo que é muito difícil de coordenar, mas eu acho que o maior exemplo para um filho é você, como pai e mãe, seguir seu sonho e mostrar que é possível, sabe? Então minha mãe é a minha grande inspiração de vida, assim, para fazer o que eu faço hoje. Fantástico, fantástico. Estevão é difícil de falar assim, o que te levou para a tua área? Porque o Estevão é multi-homem, totalmente multi-homem. Mas assim, o que te levou para os jogos? E o que te levou para ser um artista? E um artista multi-homem, assim, que lida lida maravilhosamente, né? Com tantas facetas, assim, tem. Eu não fui parar nos games por causa da paixão pelos games especificamente, né? A minha paixão sempre foi por histórias, mas a minha visão de história não é no sentido necessariamente narrativo, personagem que faz isso, faz aquilo, mas uma história é uma maneira de organizar a realidade dentro de um tempo. Então, se você pensar numa canção, ela demanda das pessoas um tempo de atenção. Então, quando você está tocando uma canção para alguém, você pede 5 minutos da vida, 3 minutos da vida dessa pessoa. E aí essa história começa aqui, ó. Começa com esse piano, aí depois entra esse contrabaixo, aí entra essa palavra, aí entra essa história, aí entra essa emoção aqui no refrão, aí depois você arrefece de novo e cresce para o final. Percebe que tem um desenho de emoção? E eu percebo esse mesmo desenho de emoção em todas as formas de arte, as quais eu chamo de entretenimento, mas não no sentido pejorativo da palavra, porque às vezes entretenimento parece uma versão barata de arte, não parece? Tem arte e tem entretenimento. Então se é entretenimento é menos que arte. E eu entendo entretenimento pelo próprio significado da palavra. Entreter, que é ter entre. Então eu vou entreter desse ponto A até esse ponto B, eu peço a sua atenção para te comunicar alguma coisa. Isso, claro, eu organizei depois de muito tempo, porque eu sendo um adolescente, o que eu sentia era só vontade de criar. Vontade de criar. Então, se me dava uma oportunidade de fazer piada na escola, de fazer um cartaz, de fazer uma charge e pintar quadros, como eu já pintei, escrever poesia, eu já fiz tudo isso que vocês imaginarem. Tudo eu fazia como adolescente, de uma maneira muito caótica, desordenada, mas muito apaixonada. Eu lembro até hoje que eu estudava numa escola que não tinha nada de excepcional, assim, ela era uma escola que não tinha nem quadra. Ela era literalmente estude matemática, português, para você passar um dia num vestibular. E aí, teve um dia que eles disseram, não, a gente vai fazer um evento cívico. Eu fiz umas 7 coisas nesse evento. Eu fiz a charge, o quadro, me vesti de cangaceiro, cantei uma música, fiz tudo que vocês imaginarem e me meti ali para fazer. E eu cresci numa família muito religiosa e dentro da igreja que eu cresci também, a igreja acabou sendo um espaço para eu experimentar também a arte de muitas maneiras, falar em público, vai ter um evento aqui mais levinho, faz uma comédia. Então eu ia fazendo isso tudo. O que acontece é que com uns 20 e poucos anos eu estava fazendo uma faculdade de jornalismo e aí eu pensava, vou fazer jornalismo. Jornalismo, apesar de parecer muito interessante para mim, não parecia ter campo para minha criatividade, né? Então eu tentava, você é jornalista, o que eu vou fazer exatamente? E aí pintou a oportunidade de eu fazer uma entrevista para uma agência de publicidade, eu não estudava publicidade.
E eu cheguei com esses caras literalmente com algumas páginas de Word, escrito ideias de propaganda. Nunca tinha criado na vida. Eu falei assim, ó, eu queria esse monte de propaganda aqui. Conta pra mim. Aí eu contei, ele falou, cara, você é meio louco, você é meio engraçado. Eu acho que eu vou te contratar. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade. E dentro da publicidade eu percebi que a minha paixão não estava na publicidade, mas em criar. E eu, como tive a oportunidade de trabalhar com digital, o primeiro jogo que eu criei foi para publicidade e foi premiado, que foi um jogo com o Fiat Uno, que você dava voltas ao redor do quarteirão e o quarteirão ficava colorido, sabe? Era um joguinho assim. E eu criei esse gameplay na minha cabeça que eu pensei, o carro é sobre ficar colorido e tal, e a gente ganhou um prêmio. Agora não vou lembrar, mas foi o meu primeiro prêmio com jogo, né, dentro de, ainda fora do mercado de games. E aí quando foi mais ou menos 2013, eu já era um sócio à distância da Petit Fabrique, eu mergulhei de vez na Petit Fabrique, e a Petit Fabrique, também por minha influência, por eu ser um dos sócios, mas todos nós, os sócios da Petit Fabrique, acreditamos no poder das histórias mais que no poder de uma mídia específica. Então a Petit Fabrique hoje, por exemplo, fez um jogo da Miraculous Ladybug, fez um jogo do Trolls, está fazendo um grande projeto com a Nickelodeon agora também, mas a gente tem uma série de TV que é a Lupita, que é uma série premiada, eu estou dirigindo meu primeiro longa-metragem esse ano, e aí foi muito demorado para decolar esse voo da Petit Fabrique, porque as pessoas diziam, o que você faz? Faz um jogo casual, cara, faz que nem a Rovio, faz 60 jogos casuais até um estourar, e esse é um caminho válido. Mas o nosso caminho não foi esse, porque a nossa paixão estava, vamos criar os personagens e depois a gente se pergunta como esse personagem vira uma série ou como esse personagem vira um jogo, que é o caso de Cucos, que eu já tenho os roteiros da primeira temporada inteiro criados, eu tenho um roteiro de longa criado e a gente lançou primeiro um jogo, já tem um título e estamos lançando o segundo título de Cucos. Então, eu fui parar nos games pela minha paixão por contar coisas para as pessoas, me envolver com as pessoas durante um tempo e a gente, através da arte, através da criatividade, né, transmitir o que eu acredito que a gente faz como artista, que é transmitir as emoções humanas. O artista, na minha opinião, é alguém que tem coragem de mergulhar nas suas próprias emoções e traduz essas emoções para as outras pessoas. E quando eu vejo o jogo que alguém criou, eu digo, caramba, esse jogo fala com uma emoção minha e eu me emociono. Por isso que a lágrima cai no meu rosto, porque ela está falando com uma emoção minha. Né, serve para música, serve para tudo. Então, acabo sendo apaixonado por todas essas formas de arte. E para mim, eu estou fazendo sempre a mesma coisa. Então, não penso que eu estou trocando da música para o game, para o cinema, para nada. Eu estou fazendo a oportunidade que me aparece. Me pedir para criar uma estampa de camiseta, eu me sinto tão realizado quanto criando um jogo de verdade. Não estou falando da demagogia. Então, assim que eu fui parar nos games, foi a oportunidade que apareceu, eu abracei e fui e estamos fazendo o jogo aí também. Ou seja, essa tua multifaceta que tu tem desde pequeno te ajuda a criar jogos, te ajuda no processo da tua profissão também nos jogos. Eu acredito que o que eu acrescento à Petit Fabrique, a Petit Fabrique tem muitos perfis diferentes. Eu tenho o Humberto, por exemplo, que é meu sócio, que é um gamer assim, que ele conhece tudo de todos os consoles e jogo de PC da história, assim, um nerd de dar orgulho. Eu não tenho a mesma cultura de games que o Humberto. Ao mesmo tempo, quando eu vou criar, quando eu vou pensar num gameplay, eu penso por uma abordagem diferente. Eu penso, às vezes, no peso emocional daquilo para personagem. Então, por exemplo, quando eu criei Cucos, só para dar esse exemplo, eu pensei era um jogo que você tinha que ter um pet. Eu pensei, esse pet não pode ser só um power-up. Tem que ter uma relação entre o pet e o jogador de codependência, onde a fraqueza de um seja a fraqueza do outro e a força de um a força do outro. Então, por exemplo, eu criei um pet que era um vagalume, uma espécie de vagalume. E o mundo onde você jogava com esse pet era um mundo totalmente escuro. Então, quando você solta o vagalume, ele ilumina o mundo, você consegue andar tranquilamente, mas ele atrai inimigos. Quando os inimigos começam a bater no vagalume, você traz ele de volta para sua mão, você não vê nada, mas ele está protegido. Então, essa coisa de decidir, né? E para mim foi uma abordagem emocional. Não pensei, vamos fazer igual aquele jogo de 1984 que tem. É uma maneira de criar também. Então, acho que nessa mistura de trazer alguém com um perfil mais livre, alguém com um perfil mais aprofundado também, você consegue chegar num resultado através disso que a Lu falou, da coletividade, um resultado muito mais interessante. O que eu acho mais bonito da indústria de games é que é uma indústria que envolve tantas artes simultaneamente que você não consegue fazer sozinho. Você precisa de gente que pensa diferente, criando diferente, testando diferente, errando, até você acertar, né? Então, eu acho que eu acrescento com aquilo que eu tenho para trazer, mas eu estou sempre muito aberto a ouvir as pessoas que têm outras experiências com essa área. E quais são as tuas inspirações de pessoas, livros, filmes ou outras coisas assim? Olha, na cabeça logo me vem a Pixar. A Pixar é uma grande inspiração para mim por alguns motivos. Primeiro porque a Pixar é apaixonada por personagens, por histórias, né? Mais que tudo.
Depois, porque a Pixar demorou 25 anos para fazer o primeiro longa, para fazer Toy Story, foram 25 anos tentando de tudo. E a Petit Fabrique é uma empresa que a gente é do Amazonas, cara. Então a gente já fez tudo que vocês imaginarem de tecnologia e entretenimento para chegar onde a gente chegou. A gente fez de sistema operacional a máscaras de realidade aumentada para o Facebook, tudo que você imagina, propaganda para o Kumon, tudo. A gente foi fazendo. Aí ganhamos um edital, fizemos a primeira série, aí fizemos o primeiro jogo com outro edital, daqui a pouco um cliente de fora viu a gente. Então a gente teve que ser muito guerreiro mesmo para chegar. Eu saí de uma carreira de publicidade e, cara, por causa dessa paixão, a gente passou momentos muito apertados mesmo na Petit. E aí ver esse negócio lá da periferia de Manaus, a gente é do bairro do Coroado, né? Quem conhece Manaus sabe do que eu estou falando. Então, para a gente conseguir, começando pagando um aluguel de R$270 por mês, que era o que a gente pagava na nossa sala, para hoje ser uma empresa que faz esses projetos, eu me inspiro muito na Pixar por isso, porque quando você lê aquele livro que eu recomendo para todo mundo, que é o Criatividade S.A., você descobre que tem gente que tem como paixão o dinheiro, é o business do business, né? E tem gente que quer ganhar dinheiro com a sua paixão. Acho que eu me enquadro nisso. Eu quero ganhar dinheiro, sim, mas eu não quero a qualquer custo. Eu quero ganhar dinheiro entregando para o mundo aquilo que eu acredito que eu sei fazer de melhor. Então eu citaria, para dar um exemplo, a Pixar, mas tem muitos outros que me inspiram muito. Essa que está aqui ao meu lado, ó, me inspira muito. Você é uma inspiração para mim, nossa. Amiga, irmã, demais. Querida, linda. Não, eu tenho o prazer, vou responder já. Qual a tua inspiração, tuas inspirações? Cara, eu, assim como o Estevão, eu acho que para mim o Walt Disney é uma grande inspiração, né? Pensar que o primeiro desenho dele, ele fez a voz do Mickey, né? Ele foi lá e fez, sem ninguém acreditar nele, foi lá e fez e vendeu, né, o projeto. Não foi o Mickey, foi o... Um deles. Foi algum deles, não vou lembrar agora. Mas enfim, é um exemplo foda. Mas eu me inspiro muito em pessoas reais. Minha mãe sempre vem em primeiro lugar, assim. Você é uma inspiração, vocês eu conheci hoje, mas com certeza vão ser. Sabe, eu tenho o prazer de trabalhar muito com o Estevão. Estevão foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo. E tipo assim, a gente se conheceu numa gravação de uma inscrição de um prêmio em Cannes, né? Eu cantei uma música, ele cantou outra, eu fiquei assim, fui pesquisar, conheci a música dele, fiquei muito fã. E ao mesmo tempo com aquela coisa, nossa, ele não vai querer ser meu amigo, sabe? Quando você fica assim, será que ele quer ser meu amigo? Olha quem tá falando isso, gente. Luísa Casper, vê se pode, ver tipo se faz assim, sentido. o Estevão deve ser muito fazido. Eu pensei isso, pensando no gauchês, foi isso que eu pensei, ele deve ser trifazido, né, meu? Não vai me dar a mínima segurança. Aí eu fiquei na minha, não tinha Instagram ainda, né? Assim, Instagram tava surgindo. Até que a vida foi nos aproximando e aí surgiu Lupita, desde 2017, 18, que a gente está junto nesse projeto, que é uma série infantil. Também participo de Cuckoos, que é esse jogo. Então estamos juntos também, né, amigo? Nos projetos, nas músicas. E que maravilha isso, sabe? Eu amo pessoas reais. Eu falo que eu gosto de ter inspirações em pessoas que eu conheço, porque por mais que a gente tenha inspirações em pessoas que estão distantes, quando você consegue se inspirar em quem você conhece e sabe da ética, dos valores, puta, eu acho que isso é tão real, é tão mais palpável, sabe? Então as pessoas que eu admiro realmente são as pessoas que estão perto de mim. Graças a... ando muito bem acompanhada. Muita sorte. Bacana. A Márcia, mãe da Luísa, é uma inspiração para todo mundo quando conhecer. Minha mãe é apaixonante. Não tem uma pessoa que não conheça ela e não fale, tua mãe é muito foda. Sabe que eu compartilho essa mesma experiência. Oi. O meu pai é uma pessoa apaixonante. Não tem uma pessoa quais que não são as tuas inspirações, Ai, meu Deus, Gabriel? Que amor. Gabriel, quais são as tuas inspirações? A gente tava conversando ali atrás, eu acho que tu perdeu porque tu foi pegar um cafezinho, mas a gente chegou à conclusão que não se escreve paixão sem pai. Oh, meu Deus, que coisa fofa. Assim... tu acaba comigo assim. A lágrima vai escorrer agora. Não, mas eu acho que é engraçado, assim. Paixão é um assunto, é um tema bem interessante a gente explorar. E óbvio, a gente pode citar um monte de pessoas super interessantes. É engraçado até vocês citarem a Pixar. Por muito tempo, a Hyper, quando a gente estava estudando como a gente ia fazer a nossa empresa, nosso logo, a nossa imagem, uma das inspirações era a Pixar, era a DreamWorks. Porque o próprio logo da DreamWorks conta uma história. E contar histórias é compartilhar paixão, né? É compartilhar momentos. E eu acho que isso é uma das coisas também que traz inspiração para a paixão. São momentos. Tipo, as tuas próprias conquistas, às vezes, são inspiração para o teu trabalho seguir e continuar. Olha agora,
Eu trabalho com jogos, eu vim aqui para São Paulo, nós temos um booth de um jogo, que nós temos uma publisher que está nos dando maior suporte para fazer a criação daquilo que a gente é apaixonado, que a gente gosta. Eu trabalho com pessoas excepcionais, maravilhosas, do time inteiro. Muito obrigado a todo mundo do time por me apaixonar todo dia pelo meu trabalho. E eu estou aqui sentado, conversando com meu pai, com vocês que são maravilhosos também. Então, assim, a gente pode se apaixonar pelos momentos, pelos sucessos que a gente tem, pelos insucessos que a gente tem, muitas vezes até aquele gostinho de tipo assim, putz, foi quase, sabe? Putz, só mais um pouquinho, assim. Então, acho que a paixão, ela se manifesta de diferentes maneiras, principalmente quando a gente já é apaixonado por alguma coisa, quando a gente faz aquilo que a gente acredita, que a gente gosta. Então, pra mim, eu vejo a paixão no que eu faço em, acho que, vários momentos do dia. Só de conversar sobre, às vezes eu me toco, nossa, que massa que eu trabalho com isso, que legal é ter essa oportunidade, é ter acreditado também, é ter confiado que a gente ia conseguir. Foi bem difícil, foi bastante trabalho chegar até aqui, com certeza vai ser muito mais, agora a gente tem todo um jogo para fazer. Mas assim, a todo momento a gente acaba se apaixonando pelas experiências. E é por isso também que fazer jogos é tão legal. Porque no fim tu acaba botando uma pessoa numa jornada, que está jogando teu jogo, fazendo uma jornada e que está se apaixonando pelo teu jogo, porque ela está construindo uma jornada, vivendo um momento, às vezes se relaciona com uma coisa da vida. Caramba, o momento que a Ellie e o Joe se separam no começo do jogo e tu começa a sentir falta dela e daí tu desenvolve aquela emoção. E nossa, eu acho que assim, olha, o casting dele não foi nem só bom pra ti, assim, eu acho que foi bom pra todo mundo. Pelo amor de Deus, é a melhor dublagem do mundo. Não tinha outra pessoa pra fazer a Ellie. Ele Acho tá que falando todo isso porque ele é meu filho. Não, tô falando isso porque ela, como a voz da Ellie, meu Deus do céu, não tinha outra pessoa. Não tinha outra pessoa no Brasil pra dublar a Ellie. Acho que todo mundo se apaixonou pelo jogo naquele momento. Não, é sério. É fantástico. Assim, ó, masterpiece. Parabéns pelo casting. Maravilhoso. Então, acho que assim, a gente se apaixona às vezes só de estar respirando, assim, se dando conta de principalmente quando a gente está fazendo aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, da sorte que é fazer isso e do que tem no caminho para fazer. Então, acho que para mim é muito sobre isso. Eu falaria o dia inteiro, mas eu acho que o mais Maurício, o que te inspira? Assim, eu acho que eu vou fazer um apanhado de várias coisas que foram faladas aqui, porque eu acho que um momento extremamente importante para a inspiração é justamente isso de parar um pouco, olhar para trás e olhar toda a caminhada, sabe? E não precisa nem necessariamente ser a tua, que realmente é muito importante também, porque a gente sempre tá indo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e ter esse momento de, tipo, parar e, olha só onde a gente chegou, tudo que a gente construiu já. Isso é extremamente incrível. Uma coisa que eu fiquei querendo falar desde que o Estevão comentou, assim, que vou resgatar um pouquinho, que até eu me lembrei do momento que eu tava fazendo um workshop para outra empresa. E daí eles perguntaram, tipo, Maurício, a gente tá com um projeto aqui que era um projeto de jogo de tabuleiro, como é que a gente transforma isso num jogo digital, sabe? Como que adapta, sabe? E ali eu cheguei justamente à conexão que a única coisa que tu pode transportar de mídia para mídia, de arte para qualquer lugar é a emoção, sabe? Assim, é a única coisa que não se perde, sabe? E eu acho que é justamente isso, assim, de... independente da mídia, independente da arte, independente do fazer, assim, eu acho que a emoção é a única linha que é contínua, assim, eu acho que é o que a gente, todos os criadores, estão sempre tentando alcançar, sabe? É entregar uma emoção para o espectador, para a pessoa que está ali, e eu me inspiro muito nisso, assim. Ultimamente eu tenho muito me inspirado nos momentos do dia a dia, assim, é sair depois do trabalho, ir numa praça e sentir, tipo, o pessoal jogando, ver como é que tá as árvores, e tentar entender comigo mesmo, tipo, que emoção que isso está me passando e como que isso pode ser transmitido para outros lugares, assim, isso eu acho que é o que mais tem me inspirado no momento. Ou seja, eu vou dizer o que me inspira também, eu quero responder essa. Por favor, por favor. E o que me inspira a gente compartilha essa meio que a gente me inspira, que são as pessoas, né? E as pessoas, quando elas realmente se colocam na posição de batalhar pela sua paixão, sabe? De se apaixonar pelos outros enquanto trabalham, enquanto estão juntos,
né? Então, isso me inspira também. Nós temos só 3 minutos, tá? Eu vou pedir rapidinho. O que renova a tua paixão? O que renova a minha paixão é o quanto que o meu trabalho é capaz de me transformar e o quanto que as minhas transformações interiores impactam a minha paixão, o meu trabalho também. No final das contas, a gente vai viver e ter feito A ou B ou C ou esse ou aquele projeto, trabalhado com isso ou aquilo, é pouco diferente na perspectiva individual, mas a gente vai estar se carregando, né? Se olhando no espelho até um certo tempo. Eu gostaria de viver essa jornada da minha vida, seja quanto tempo ela dure, me apaixonando pela pessoa que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Meu trabalho me transforma e aí eu me transformo e acho que faço algo mais importante, mais interessante para o mundo também. Então, enquanto eu estiver me tornando uma pessoa melhor, está valendo a pena. Luizinha. Eu acho que o que renova a minha paixão é a sede, a curiosidade de criança que eu acho que eu ainda tenho. É o interesse pelos outros, assim. Eu trabalho com pessoas incríveis, sabe? Eu acho que o ser humano é uma caixinha de surpresas, assim. E cada pessoa que aparece no meu dia, seja numa situação estressante ou numa situação boa, tem algo para me ensinar. E se a gente conseguisse ter essa clareza, a gente usaria muito mais, sabe assim, do nosso intelecto, do nosso coração. Então eu tento ficar muito atenta a tudo que acontece comigo e trazer isso como aprendizado. E eu acho que eu vou mudando. Eu vou tendo mais experiências, vou absorvendo. E isso faz com que eu renove a minha paixão também pela arte. Gabriel. Claro. Além das outras coisas que também fazem muito sentido, eu acho que o que renova a minha paixão é procurar reinterpretar o que eu estou fazendo sobre novos olhares. Várias vezes a gente se pega numa tarefa repetitiva e tá tanto tempo fazendo isso, mas eu sempre procurar uma nova forma de interpretar isso, como isso pode reencaixar no meu dia, na minha visão, na minha vivência atual, na vivência de outras pessoas, nos olhares de outras pessoas. Tento me colocar nos olhos dos outros e isso traz uma nova área inteira para tu olhar para aquilo que tu está fazendo. E eu acho que isso, pela curiosidade, me faz me inspirar de novo. Maurício. Claro, eu acredito que o que renova minha paixão é justamente essa troca assim, com as pessoas. Eu acho que é o principal, é escutar alguém falar apaixonadamente sobre algo, sabe? Mesmo que não seja a área que eu estou, só de sentir essa emoção que transborda da pessoa, sabe? Isso vem pra gente também. Eu acho que é justamente isso, é poder trocar, é poder filosofar sobre a vida, poder olhar para esses momentos e, enfim, poder compartilhar com todo mundo. Eu acho que isso que é o que renova minha paixão. Gente, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou nosso tempo. A gente podia ficar horas falando. Eu tinha mais uns 5 temas pelo menos, mas acabou nosso tempo. Gente, obrigado, tá? Vocês são... Obrigada, Marcelo. Eu conheço todos profundamente. O Estevão eu conheço profundamente há 1 mês e meio. Mas é profundamente. Profundamente. Gente, muito obrigado. Maravilhoso. Obrigada, amei. Obrigado, gente. Alguém faz uma foto da gente? Posso pedir isso? Pode ser a Ellie ou o Joel. Eu pego com vocês. Gente, eles não sabem do que a gente está falando, é um segredo Obrigada. nosso aqui, tá? Foto. Só do nosso painel aqui, segredo nosso. Obrigada. Ali. Graças. Obrigada, gente. Divirtam-se. Aí, muito obrigada.
Daqui a pouquinho damos continuidade à nossa programação aqui do Palco 2 da Gamescom LATAM 2025, mas antes uma palavrinha dos nossos comerciais. Quer trabalhar no mercado de games? O CUT SP Pro já impactou mais de 35 mil pessoas em mais de 220 municípios paulistas. E agora é sua vez, gamer. Estão chegando cursos de História dos Jogos, Unreal Engine, Networking na Indústria dos Jogos e muito mais. Acesse agora cutspro.org.br e passe para a próxima fase. Próximo ao estande do Banco do Brasil, e lá você vai poder dizer qual o melhor jogo, estande... Quer trabalhar no mercado de games? O CUT SP Pro já impactou mais de 35 mil pessoas em mais de 220 municípios paulistas. E agora é sua vez, gamer. Estão chegando cursos de História dos Jogos, Unreal Engine... E se você está me ouvindo, já fica também a extensão desse convite agora para você acompanhar o próximo painel, que é Evolua seu jogo com a Malásia. A Malásia é o coração do desenvolvimento de jogos do Sudeste Asiático. E a MDEC é uma agência do governo ligada ao Ministério da Economia Digital, que lidera iniciativas para fomentar o mercado de games e de conteúdo digital. Nossos próximos convidados vêm nos contar sobre as oportunidades de colaboração com o Brasil e a América Latina para fortalecer estes ecossistemas. E para essa conversa, eu chamo ao palco Alexander Fernandes, CEO e co-founder do Streamline Estúdios, e Dir Alexander Odbraham, Head of Business and Production da Metronomic. Acertei, demorei umas 3 tentativas, mas foi. E mediando a conversa, nós temos Amir Azan Sapuan, Head of Games da Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Lembrando que para este painel teremos perguntas e respostas ao final. Então você pode apontar o seu celular para o QR Code na tela e fazer a sua pergunta. So, before we start, we're just going to play a quick video. I hope everyone is doing good. Hope everyone had a great time in Gamescom LATAM. If you have the time, do visit the Malaysia Pavilion at the B2B area. We're more than happy to host you. We have about 4 Malaysian companies in the games industry that is attending. So yeah, hope to meet you guys over there. Amazing. Alex, how are you doing? Pretty good. Pretty good? It was a short trip. Was 27 hours. 27 hours. It's nothing. Muito obrigado. All right, so sorry about that. So before we start, let's just play a quick video. Yeah. And play. Maybe we should have like some sound with the video. Perfect. Thank you so much.
For the players, right? For the players. So, the slides didn't. but basically, over the last 10 years, the Malaysian government has put in a lot of effort, to grow the games industry. We have invested about $30 million, to help fund the games industry. And this has generated more than 8,000 jobs. And also, we have funded more than 450 projects. But besides that, let's see what else is it that Malaysia has produced from this point. Yeah, so just to introduce the members on the panel. So I have here with me Alex from Streamline Studios, and also Idir from Metronomic. Yeah, so they're also going to share with us their journey on how their journey with regards to game development in Malaysia, and how they benefit from the Malaysian government supporting them. So okay, before I get to the next showreel, just want to share briefly. So the Malaysian government has been supporting the games industry for more than 10 years. The government, through our national creative industry policies, our digital content ecosystem roadmap, we have crafted, curated and specialized programs to help grow the games industry through programs like incubation, acceleration. We also provide grants for new IP generation, production. We do a lot of business matching to help match developers with publishers and investors. Then also we bring potential companies to events like like gamescom LATAM here, GDC, Tokyo Game Show, and so on. And last but not least, we also organize our own regional game developers conference called Level Up KL, which will be held on 6 to 8 October. But without further ado, let's have a quick look at what is the game showreel. Who are the game makers in Malaysia? Thank you, Amir. Fantastic. So, yeah. So basically, even though we've been looking at the game industry since early 2010s, but I believe that 2016 was actually a major year that that was a breakout year for most of our Malaysian studios. So I think it's best that I just let you guys share more on what was your journey, and how is it that how is it that Malaysia as a country and the government actually supported the growth of the games industry. So over to you, Idir. Yeah, thank you, Amir. So, one thing which is very important is it's not like there were nothing in Malaysia. In 1997, Codemaster arrived in the country, and basically they needed support. So, it's what we call outsourcing. Right now, it's a word that is more and more known by people, but at that time, unfortunately, a lot of companies were supporting games and they were not credited inside the game. Today, it's quite different. And in fact, yes, 2016 was a breakout year. To me, it's the first experience also with Malaysia because I was working at Square Enix, so under the team of Hajime Tabata, the director of the game. The game started this production in 2006.
and we had to release the game. So we had like the support of like two fantastic company. One was in Malaysia and it's called Streamline, and we are super happy to have like the CEO here, Alexander Fernandez, and one other company based in Taipei at that time called XPEC. So the journey for us was like basically recognition of we need real supporters and people who have skills, who have talent, and also who can basically be, speaker person for themselves about like how to make a game and how to make it happen fast, happen with like the quality intended. And we are talking about Final Fantasy, the AAA standard. It's huge. So I believe, Alex, we can say that at that time, it was also a good momentum. Even after like a long experience in the industry, Final Fantasy 15 was special for you. Yeah, so thank you for all coming here. Final Fantasy 15 was a real landmark for not only our studio, but also just Malaysia in general, because ultimately at that time, the government had already been investing into the games industry since 2010. So what ultimately started to happen here was a combination of talent, capability, capacity, meeting the needs of the time. And to Adir's point, Final Fantasy 15 had already been in development for about a decade when we all got into this, and it needed to ship. And in order for it to ship, you needed to have smart, young, talented people with capability, but they also had to understand that this was, as Tabata told me, a suicide mission. That's exactly Absolutely. how they sold it to me. They're like, would you like to be part of a suicide mission? I'm like, yeah, it sounds like fun. And that was shipping Final Fantasy 15. Thank you. Absolutely. Thank you for that, by the way. No, thank you, Alex. At that time, it was really interesting because during the production, Final Fantasy 15 had to shine, had to be really visible. So we had to produce various demos also. And some of the demo was content that was not supposed to be in the game. And Streamline was really capable of doing that, and it was amazing. So I think it will be cool also to present this guy, this guy, Alex, that you also met at that time in 2016. And he was not unknown to the country of Malaysia because he's a man born and raised in Malaysia, born in 1980, who was also supporting at that time when he was young with like training program, university. Yeah. Right, but also because back then, Malaysia was kind of lacking the opportunities in terms of the studios we have and then the job creation. So that's why a lot of the earlier talents that came from Malaysia, actually they had to leave the country. Yeah. But today, because of the opportunities we created, most of them are actually starting to come back Absolutely. to Malaysia and start their studios. And they are the ones today creating new IPs and creating job opportunities for Malaysia. Absolutely. So this man is Juan Asmer, is my co-founder on Metronomic. So basically, Metronomic is a company who is doing like original IP. We release No Straight Roads, and we have like other project in cooking. One is about also food. It will be Onde Onde. We will talk about the game later in the news, I hope so. So one thing which is really important also, when we are talking about building relationship, building something for the local markets, it's how you bring your own culture. And in Final Fantasy 15, we had like Nasi Lemak, we had like Roti Canai, Canai, and we had also Teh Tarik. So let's have a, we can recognize like the satay, famous satay. So it's basically like skewers are barbecued, right? Why is culture important? We have to look at it. In the past, basically, we had like a connection to countries from countries, the borders to borders. And now we are basically in a digital industry where everyone is connecting to everybody. And everyone got their taste, their culture. Yeah, you can see like some people are vomiting. It's not my content, by the way. Or some people can be angry. Video game production and any kind of production is about emotion. Maybe you can say a little more about that. Yeah, so I think what it comes down to is that we tend to forget that basically games are made by people from different parts of the world, and their cultures get added to the actual products itself. And that's the passion that basically makes it possible to create these beautiful worlds and these people and characters that come to life to you. Ultimately, what's ended up happening now that the world is
basically embrace games is cultures from around the world being able to tell their stories and imprint their culture, their capabilities into the products themselves. And what we saw with Final Fantasy 15 was culture from Malaysia being imprinted into the game, and that only continued to happen. And it happened because in the end of the day, the talent was being supported by the government investments that Absolutely. were being made. That ultimately connected into the talent going overseas and then coming home. Yeah, and you know, basically, like we are three here on this stage. One is from the government, Amir. Alex, you have been brought by MDEC at that time. Yeah, they brought me in 2009 to come speak at a conference, and then we never left. Yeah, and basically, on my side, if I'm in Malaysia, it's also because there were like this collaboration with Streamline. Hasmer went back to the country, supported by the government to build his own studio in one incubator. So, you know, it means that even like with like a short amount of cash, you are still able to build like potentially a good project, a good prospect, and after that, it's your luck with publishers. But we have been lucky. We have worked hard, but yeah, this is where we are at. I think that it comes to a game, how to do this effectively. Yeah, absolutely. So one of the major things about this presentation is we wanted to talk about this not only from a game development perspective, but also from a social economic development perspective, especially for people in the global south, Latin America, Southeast Asia, Africa, specifically Latin America. Latin America and Southeast Asia are twins. They are literally nearly the same identical size in population, youth, economic spending power. But ultimately what we're looking and seeing is how basically Latin America is growing and becoming really starting to stand up on its own. And what we want to be able to do is talk about how the example of Malaysia and what it was able to do by aligning government, capital, talent, and focus to help build out its industry and create jobs the way every government would really like to do. So I talk a little bit about that. Yeah, so of course, moving forward, one of the direction of the government as a whole is that we are joining BRICS as an economic powerhouse. So definitely Brazil is a very important market to us. Hence the reason why we are here in gamescom LATAM. And we want to see how we can foster more collaborations, partnership, and market access into LATAM market. Yeah, and I mean, at the end of the day, it's when we are doing all of this, it's for entertainment. We are in this business not only because I don't think, I mean, on the government side, for sure, it's really important that people find like basically what they really want to make, because if basically your citizens are happy, it means that the country is doing good. Yeah, absolutely. And I think one thing I would say in regards to Brazil, and this is something that I think is extremely important to realize, that if you access Brazil as a market, you effectively have access to Latin America. You access Malaysia, you have access to Southeast Asia. And then we're talking around 1.2, 1.5 billion people. It's a consumer and it's talent, which is also another thing that I would say for you as developers out there in the crowd, really understand the market you're sitting on and the talent that you have access to, because those are things that we look at as studios and just as fellow developers trying to reach out and develop stronger relationships, because in the end of the day, we do realize global development means global production no matter where we are in the world. And if we can do it aligned with people from their markets, it's the best thing we can do. Absolutely. And at the end of the day, it's about like building entertainment again. And I think that Final Fantasy 15 was a good representation of this. So many people from all over the world contributing to it. It demonstrates really the vibrancy of the games industry. And something that, again, going back to all of you in the audience, I mean, right now you can look at Adira and guys that have been around for a long time. But I was once 20, and I started this company inside of an apartment in Amsterdam with 3 other founders. And we went from 3 founders to 300 people over the past 24 years. Ultimately, what it came down to was committed and not trying to talk over the same. Maybe we can reduce a little of the sound of the video, please. So, one thing which is very important to see is that this game and
this series of games are basically IP, right? So it means presence in various forms of media. In Malaysia, we are aiming also to build this kind of content. At the end of the day, for many, many years, the main activity in Malaysia was outsourcing. It doesn't mean that it's something bad. It's really good. It's really good because it's real training on basically AAA. You have no chance to fail. When you are working on a game like Resident Evil, The Last of Us, Uncharted, you have no chance to fail. So it's good training, it's good experience, and it's definitely fundamentally they push you to be and then you get it. So the reality is that that's Absolutely. generally what tends to happen. Et c'est moi qui ai été choisi, pas vrai? Yeah, absolutely. Oui. Thank you very much, Alex, because in fact it's quite like, to me, my journey. Final Fantasy 15 was announced through the name like Final Fantasy 13. I was 16. And the game was, I was 26 when the game was released, and I was already working in this industry for 5 years. It's quite incredible how like love, passion, but hard work are put into this kind of production. For many, many years, we were comparing video game to cinema, to movies. Pour que tu sois satisfait. We are building projects that are taking more time to produce than avatars or stuff like this. Absolutely. I think the one thing to keep in mind is that right now you can look at what's behind us and think that might not be something we ever get to do, but I promise you one thing. These projects are coming to Latin America. They're coming to Brazil. There is a horde of people from the global north that are looking to connect with developers here in order to make these projects, because that's ultimately the reality of the games industry. The cost of making these games has gotten too high, and they have to find talent like yourselves, to become part of that, which ultimately means opportunity. The same way that the MDEC had made its investments, we're hoping other governments, Brazil, throughout Latin America, do the same thing, so that ultimately all of the talent can join this amazing industry and effectively build a future that creates incredible mobility for you all and great jobs. Yes, so that's why we have took the example. I'm pretty sure that you have recognized Back to the Future 2. Malaysia can really be the future of like the video game industry, but even more, like, let's say, entertainment. So I believe, Alex, you mentioned about that. We believe that the core ingredient for success is definitely to find the right talent, sponsored by the right capital. So it comes from publishers, it comes from the ecosystem that the government are building, but definitely also sustainable company. Yeah, I would add on this that when in the end of the day, it comes through for not only governments, but also for the creators. Having vision, having talent, those are two pieces you need to have. Capital, there's two ways to have capital. Either you give it up in your time and you starve your way up, that's how we did it, or you find an investor. But really, in the end of the day, it's that grit to drive yourself to that next stage and ultimately realize that it is a business. I don't want to basically lie to you guys about this one. It's the video games industry, not the video games hobby, not the video games hangout.
It's the video games industry. And if there's anything you can think about over the past 2 years, we just showed what an industry we are because of everything that took place. And I never want you guys to forget that, because that's how you survive the industry that is video games. No, totally true. I mean, I'm here today. We believe that there is like many actions that like respective country want to build together, and we have a plan in Malaysia is to build like even more connection with Brazil, with the creators, with even the fan. It comes with various ways. One is to make sure that we can localize our game in Brazilian Portuguese. It's one of the goals that our company want to make it happen. 100%. The other thing is basically bringing talent to Malaysia and then basically taking Malaysians to Brazil in order to do knowledge exchange and investments into each other's projects, cultures, and understanding of each other even more. And effectively, in that way, upskilling capability and capacity so that we can all win together. And we have like a thought also. Basically, at the end of the day, Brazil needs to take the best of their advantage. Everything about the culture of Brazil, from the music, from the food, from the various places, Amazonia, all the monuments, and definitely football. I'm sorry, we took this picture because we have a lot of respect about Brazil, and that day Zinedine Zidane, sorry I'm French, did his best match because he had to do it. Because Brazil is a representation of what we can see the best in terms of like fighting spirit, in terms of capacity of creating the uniqueness, and that's why we chose this picture. Yeah, and I think the thing is to always keep in mind, guys, is like this, is that you have access to a global market. And not only the global market, but your local market is strong, and that's something to keep in mind. I think ultimately, in the end of the day, when I look and assess where Brazil is right now, Brazil is effectively at the tipping point of where Malaysia was in 2010. And when we look at that, you can make up ground super fast by working and partnering up with different studios and different, really, businesses that want to be a part of this adventure. I would urge you all to make sure you go to that business area and go look and see all the different studios that are out there and different companies that are looking for partnerships. Because in the end of the day, that is what's going to give you the advantage. And don't forget, in the end, your captive market is yours to be taken. So definitely don't give that up. Yeah, absolutely. I mean, maybe like some words about like what you think about already your journey in Brazil as a person. And maybe also like a message for the Brazilian fan. So yeah, you know, we've been in Brazil for the past 5-6 days. But yes, absolutely. It's been an amazing journey so far. You know that there's a lot of amazing Brazilian steak. But Yeah. having said that, you know, just concurring to what Alex and Ida said, you know, the Malaysian government also recognizes that we need to pivot towards more IP creation, because this will generate long-term economic impact, and hence the government recognizes this as a very serious industry that has the potential to generate huge economic returns. Hence, we are crafting even more customized programs and initiatives to ensure that, you know, we have more solid made in Malaysia products, and these products we aim to penetrate the global market, especially huge markets like LATAM and so on. Yeah. No, absolutely. And I would say this part right here is the most important. South by South trade is real. So the Southern Hemisphere trading with the other Southern Hemisphere creates a huge opportunity. That South by South trade is your guys' opportunity. Bringing your culture to the global stage is your opportunity. And working with other developers and other really stakeholders who want to see this happen is your opportunity. But it needs you to also stand up and say we want to be a part of it as well. So definitely come to Level Up KL, come visit Malaysia, come talk to the studios, and honestly, with your government representatives and your associations, ring the bell and let them know how we can work closer together and that you would like that, so that we can also know who to speak to and continue to generate relationships amongst ourselves. Thank you very much, Alex. So I believe we will finish with a little short video. It's a game called No Straight Roads. It was released on all platforms. So let's just have a look, and we will finish by this.
thank you very much for your attention. Terima kasih. Terima kasih, as we say, and muito obrigado, Ronaldo! Today, we stand up against NSR. You are so naive to think that rock is still relevant. We are gonna hijack their concert. It's time we fight EDM with the power of rock. 1, 2, 3. DJ Subatomic Supernova. Muito obrigado. Thank you very much again. Thank you. Thank you. Pleasure. Oi, como é que você tá?